Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Horas, 2 minutos, boa noite Brasil! Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. E 3 minutos, boa noite, especial para você ouvinte sintonizado no futebol. A equipe de esportes da Bandeirantes entrando em campo, vamos juntos porque é noite de Campeonato Brasileiro, noite de Corinthians, noite de Bahia, vai Corinthians! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. É a fiel torcida corintiana, já caminho da Neoquímica Arena, o palco do jogo. Sexta-feira, horário ruim, chuva, trânsito em São Paulo, mas não importa. Se o Corinthians jogar no céu, a fiel torcida morre só pra ver o Corinthians jogar. E a Bandeirantes lado a lado do timão, em busca será o Corinthians de mais uma vitória pra de vez dar um bico na zona de rebaixamento. E o Bahia tá com a corda no pescoço. Se o Bahia não voltar a vencer e vem de 3 tropeços na atual temporada, o Bahia infelizmente
jogará a Série B na próxima temporada. Lembrando que o Vitória é o campeão da Série B e o Vitória tá de volta. Vamos torcer aí para que o Bahia não seja rebaixado e de fato vai ser um jogaço na Neoquímica Arena. E o timaço da Bandeirante já tá definido, escalado oficialmente com Pedro Ramiro nas reportagens. Os comentários dele, Mauro Betti, Ronaldo Giovanelli, o ídolo da fiel torcida corintiana. E a narração explosiva do rádio, a emoção do Brasil. Direto da Neoquímica Arena, vamos pra lá, microfone da Bandeirantes em AM 840, FM 90.9, na faixa estendida, 86,3, no aplicativo Band Play, vamos juntos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e em radiobandeirantes.com.br, você sintoniza, participa e vem com a gente porque a bola vai rolar às 9 horas da noite, em menos de uma hora. Tem Timão, tem Bahia e agora tem ele, repórter Bandeirante, setorista do Timão. Alô, Pedro Ramiro, um abraço, boa noite, Ramiro. Tudo bem, Capela? Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Rádio Bandeirantes. É o Corinthians tentando se manter cada vez mais na parte de cima da tabela. É o 12º colocado no Campeonato Brasileiro com 44 pontos e vai pra essa 35ª rodada com novidades na escalação. O Timão já tá definido pra partida de hoje, Capela. Daqui a pouquinho vamos escalar o Coringão, vamos falar do Bahia. Somos da turma tricolor. É, o tricolor de aço, a turma tricolor tem que abrir o olho, senão vai pra Série B ano que vem, hein, Ramiro? De olho nessa situação, afinal, o clube nesse momento é o 17º colocado com 38 pontos no Campeonato Brasileiro. Os próximos jogos são bastante complicados. Inclusive tem o São Paulo na próxima quarta-feira na Fonte Nova, depois pega o América Mineiro. Time comandado pelo técnico Rogério Ceni, que nem como jogador, nem como treinador, nunca venceu no estádio do Corinthians, Capela. Mas desceu alento. Bahia, Bahia, Bahia. É isso aí, Rogério Ceni é um tremendo freguês na história da Neoquímica Arena desde a fundação, como falou muito bem o Ramiro, nem como jogador, nem como treinador. Será que é hoje, fiel torcida corintiana? Eu já quero a sua participação, timaço técnico interno e externo da Bandeirantes. As externas, quem tá contigo aí, Ramiro? Hoje com o nosso Rafael Pellegrini e também Daniel Chingotti. É isso aí, as máquinas de som da Bandeirantes na produção e coordenação. Tem o Enzo Ortega, que daqui a pouquinho traz o destaque do plantão esportivo da Bandeirantes. Central Técnica Bandeirantes, Roger Palme Duarte, com Rafael Palmeira, Beto Rebeck, no Switcher com imagens do YouTube. Tem o Igor Nascimento, tá feliz que tem jogo do Coringão essa noite. E o Alexandre Marques. E por falar em Corinthians e por falar em idolatria... Salve o Corinthians. Alô, Ronaldo Giovanelli, antes do seu boa noite, eu quero o mais alto que você conseguir. Solta do fundo da alma preta e branca. Vai, Corinthians, Giovanelli. Um abraço, boa noite, Ronaldão. Vai, Corinthians, Capelanes. E você que tá com medilão, não? Porque você é um famoso... Pé frio desgraçado. Você é um famoso pé frio miserável. Como é que você tá, irmão? Tudo bem? Graças aí hoje? a Deus. Já tava logo cedo aqui na pegada, eu vi você no Jogo Aberto, mandando mensagens aqui da arena. Almoçou lá com o pessoal do Camarote Fielzone, não? Tava com o Léo Riso aí, Camarote Fielzone, o lugar mais louco da Neoquímica Arena. E, Ronaldão, eu quero aproveitar pra estender. Lógico, eu tava comendo aquelas costelas, hambúrguer, batata frita. Antes do seu boa noite, quero te parabenizar oficialmente no ar. Essa semana foi seu aniversário. Obrigado, você é uma das melhores pessoas que eu conheço, um amigo, um irmão. Assim como Mauro, Cláudio Zaidan, Ulisses Costa. A gente faz amigos no trabalho, porque tem aquela frase máxima, né? Ai, amigo de verdade é só no tempo de escola. Nananina, não. Eu mantenho muitos amigos daquela época, mas graças a Deus conheci pessoas maravilhosas. E esse massa bruta, que é o Ronaldo Giovanelli, ele é todo grossão, fortão e tal. É, bruto. Mas é bruto. Mas é um cavalo, uma égua. Às vezes até um meio burro, né? Com aquelas coices. Que é isso? Meio não, 93%. Já tá querendo um coice, Mas um dos melhores corações que eu conheço, Ronaldo Giovanelli, eu te amo, boa noite, Ronaldão. Eu te amo, Capelanes, um abraço, amigos da Rádio Bandeirantes, o Mauro Betti também, que deve estar aí, Lindo. já com esse fio, deve estar com telhado novo. Então, você é a televisão do craque, eu tô com telhado novo mesmo. Olha, vai ser uma parada indigesta pro Corinthians aqui, porque o Bahia tá nessa situação que você acabou de falar aí também, Capelanes, e é uma equipe que vem lutando, vem mostrando garra, pelo menos os jogos que eu acompanhei, vendo que o Rogério Ceni mexia no time, tentava
de todas as formas, acender essa equipe do Bahia, que está ali na zona de rebaixamento, e o Corinthians vai totalmente modificado, quer dizer, vai pelo menos atacar pela esquerda, que pelo menos foi os indícios que o Mano colocou nessa equipe com o Bidu e com o Fábio Santos. Então eu acho que nós vamos ter novidade, pelo menos na forma tática do Corinthians, porque tempo pra trabalhar ele teve, né? Teve essa parada FIFA aí, né, Capela? Não tenha dúvida. Ô, Mauro Betti, boa noite pra você, Maurão. Você tá em homenagem, você tá com uma camisa maravilhosa da Itália. Isso. Mas ela tá em preto e branco, aqui. né? Preto e branco, evidentemente. É óbvio, né? Lá vê que a senhora, a camisa da Exatamente. Juventus aqui, da Retroguarena, da grande campeã, lá vê que a senhora... A gente tem um colega conhecido, não vou citar nomes, que ele torce pela Juve o tempo inteiro, inclusive na noite. Adora lá ver que a senhora. Um abraço pra Leandro Quesada. Não, Quesada, né? Que a senhora, não. Entendi, tudo bom. Mas, enfim, aqui fora do ar, pra quem tem imagem, tem, quem não tem, enfim. Mas um beijo pro Ronaldo, um beijo pro Ulisses, um beijo pra você, Xuxa, um beijo pra Baleia Jubarte, enfim, um beijo pra... Você tá rindo? Baleia Jubarte? Enfim, eu não devia falar, mas quem tem que falar o que Que é a importa. Baleia Jubarte? Não vou falar. Agora você vai falar. É o que o povo gosta, mas assim, ó. Não, Ulisses não. Não, claro que não, pô. Eu não vou falar claro nada, Não, imagina. Ó, o Ulisses quer dar boa noite, peraí. De barriga cheia, olha, vê se pode. Não, isso é com a barriga vazia mesmo assim. Não, para, gente, tá melhor, cada vez melhor. Só que ao mesmo tempo, quando ele vai afinando, é que nem o Dudu Manhane que trabalha aqui do outro lado do corredor. Ao afinar, o que acontece? Você vê o tamanho da cabeça. Qual? O tamanho da cabeça do Da Ulisses, cabeça, né, sim. A gente fala do Milton mesmo. Neves, mas enfim. Mas vamos falar de qual jogo. cabeça, se era do Ulisses ou do Milton, mas tudo bem. Tudo é. Nossa, aí é uma lua. Senhora, dois planetas, né? Uma Via Láctea. Mas vamos falar de jogo, vai, de bola rolando. O Corinthians é ligeiramente favorito, porque a gente não sabe como é que o Corinthians, mesmo na Neoquímica Arena. E do outro lado, pega a equipe que, evidentemente, tá com mais dificuldades que eu não esperava tantas. E se você me perguntar agora, me pergunta. Vai. Ó, eu vou perguntar e você pergunta. Sim, tá certo. Quem é que cai? Quem é que cai, Mauro Betti? Eu acho que o Bahia cai. Bahia cai. E não é torcida, é palpite como qualquer outro, além do já caído América, do mais do que condenado Curitiba e daquele que está se condenando, que é o Goiás. Eu acho que no final das contas o Bahia cai. Mas para não cair, hoje não tem outro resultado na Neoquímica Arena. O Bahia precisa vencer e evidentemente não vai ser fácil. É verdade. O Ronaldo Giovanelli, você fez uma brincadeira, mas uma brincadeira muito séria, assinada pelo Cavalo Marcelão, que a nota de corte agora... 47 pontos para você dar uma bica de vez em qualquer possibilidade. O Corinthians hoje tem 44 pontos, beliscando uma vitória, qualquer eventual possibilidade, por menor e por mais remota que seja, aí o Coringão fica na Série A pro ano que vem, né, Ronaldão? É, um campeonato esquisitíssimo, né? Mesmo tendo lá o Botafogo sempre lá no começo da tabela ali, nadando de braçada, todo mundo achando que seria o campeão. Você vê faltando agora poucas rodadas e o barulho que fez, né? Então, os matemáticos, né, que o Chico levantou no programa no Jogo Aberto, que é o professor dele de yoga, que também faz matemática, falou que essa era a margem, que era o 47. Eu falei, ai, mamãe. Mas acho que 47 escapa, 46 se bobear, eu acho que ainda cai, viu? É, que tá tão difícil o campeonato, tá tão apertado que vai saber. Só uma vez, aliás, 2 vezes na vida que um time, desde 2001, foi rebaixado com 45 pontos. O Coritiba, se eu não tô equivocado, em 2009... Fala, Enzo Ortega, pode falar. Coritiba em 2009, isso mesmo. O Coritiba em Aquela 2009 foi campanha 45 fantástica pontos. que o Fluminense do Cuca acabou superando. Quantas vitórias aí que ele caiu? Com 12? E fazem essa margem também de 12 vitórias, você consegue respirar. Tá. Que tem o critério também, o critério de desempate é o número de vitórias inicialmente, né? Tem essa. Sim. E aquela coisa maluca, por exemplo, em 14, quando o Palmeiras, que foi o pior time dos que eu vi do Palmeiras, pior do que 2002 e 2012, e não foi rebaixado com 40 pontos. É verdade. Então você precisa ter sorte. O Santos de 2019 foi um baita vice-campeão, mas teve um Flamengo fantástico no Jorge Jesus. Então às vezes acontece. Esse ano, muito provavelmente, a pontuação não vai ser tão alta pelo perde e ganha desgraçado do Campeonato Brasileiro em relação à definição do título. É verdade. Mas eu entendo que o Corinthians pode até não ser hoje, mas o Corinthians vai acabar escapando. Não vai cair não. O Coringão não cai. Não. O nosso Corinthians não cai. Fala, Enzo O Ortega. Coritiba em 2009 foi 12 vitórias. Olha Caiu aí, ó, com Ronaldo 12 vitórias 12 e na vitórias. 17ª colocação, viu? Por isso tem 10. Meu Deus!
Meu Deus, Foi vai. isso que eu disse, 12, perigoso, hein, meu Deus. Garra no terço aí, né? Porque tem que bater 47 pontos. Deixa eu fazer o seguinte. Ô, Pedro Ramiro, vamos escalar o timão. Eu tenho nossos parceiros comerciais em destaque daqui a pouquinho e já vou arrepiar a fiel torcida corintiana. O gol, acredito eu, mais bonito da história da Neoquímica Arena, pra muita gente é o gol do Roger Guedes nessa temporada. Teve o gol do Marlone, que concorreu a prêmio Puskas, aquela história toda e blá. Muitos lindos gols aconteceram de forma coletiva e individual. Mas a fiel torcida corintiana não pode ver o Ulisses Costa ou ouvir o Ulisses Costa e não conseguir ouvir o gol marcado pelo Roger Guedes. Que é isso? Que é? O Ulisses deu boa noite aí já? Olha, em estéreo, né? Não, talvez seja um delay, né? Não, isso é coisa do Ronaldo Giovanelli. Mas no Fielzone não tem delay. Não tem. Eu vou rasgar essa vinheta, que é a vinheta do Ulisses Costa e a vinheta que toca o sambinha. Você rasga uma vinheta? Eu vou rasgar, eu vou apagar essa vinheta. Eu vou apagar essa vinheta da pasta aqui. Não, o Ibama, com razão, vai atrás de você, que você não pode apagar a vinheta do Ulisses. Não. Ó, 8h15 marcou o quinto sinal. Deixa eu mandar um abraço daqui a pouquinho pra galera que manda participação através do YouTube e também no nosso WhatsApp, o 11 999048756. Ô Pedro Ramiro, aí na Neoquímica Arena, eu quero saber, primeiro, a primeira situação é expectativa de público. A segunda, frio, chuva, como é que tá o clima aí? E a terceira é, vamos escalar o Corinthians, porque segundo você, o Mano Menezes vai com novidades para a escalação do Coringão. É isso, Ramiro? É isso, Capela. Até para trazer o detalhe para quem nos acompanha, chuvinha tá apertando aqui, faz frio também em Itaquera, situação um pouco mais complicada. Corinthians já escalado com novidades. Goleiro Cássio no gol vestindo a 12. São 5 defensores. 23 Fagner, 4 Gil, 3 Lucas Veríssimo e meia dúzia Fábio Santos, como um terceiro zagueiro ao lado do lateral esquerdo, 21 Matheus Bidu. Meu Deus. Do meio de campo, 7 Maicon, 20 Juliano, Renato Augusto veste a 8, Romero tem a 11 e 9 Yuri Alberto. Vamos lá, com calma pro Mauro daqui a pouquinho já dar uma analisada com o Ronaldo Giovanelli. Então, eu não vou ser burro aqui de falar, é uma linha de 5, mas se a gente for analisar pelo menos na prancheta do professor, ele deve jogar, quem sabe, com uma linha de 3, soltar os 2 pontas, Fagner e Bidu. Bom, enfim, vamos escalar de novo, que quem tem que analisar é o Ronaldo e o Mauro Betti. Vamos lá, Ramiro. Vamos lá, Capela. Corinthians com Cássio no gol. Aí são 5 defensores. Fagner, Gil, Veríssimo e Fábio Santos, 3 zagueiros. Gil, Veríssimo e Fábio Santos. E o lateral esquerdo, Matheus Bidu. No meio de campo, Maicon, Juliano e Renato Augusto. Os 2 atacantes, Romero e Yuri Alberto. Capela. E aí, Ronaldo Giovanelli, vou começar contigo aí. Você que tá diretamente do camarote Fielzone, na cabine principal da Rádio Bandeirantes, no centro do campo de jogo. O que esperar? É uma linha de 3? É uma linha de 5? É um Corinthians retrancado? E aí, Ronaldo? Ainda acho que vai ficar ali no setor defensivo o Bidu e o Fábio Santos saindo um pouco mais. Seria aquele 4-4-2, né? Só que quando você perde a bola, fazer aquela linha de 5. Vai sair aquela linha de 5 porque eu acho que ele tá achando, ou ele fez o estudo até, não é que ele tá achando, ele fez o estudo vendo que a deficiência maior do time do Bahia é pelo lado direito. Então ele vai atacar por ali e com 2 caras praticamente que enfiados, que vai ser o Romero e o Yuri Alberto. Pelo menos é isso que eu senti, porque o meio de campo ele já tá com Augusto, com o Renato Augusto. E também tá com o Maicon e o Moscardinho, que vão ficar ali na contenção. Ele vai fazer daquele lado esquerdo ali, ele vai ir pra cima do Bahia. É isso que eu percebi, ô Mauro Betti, eu me enganei, hein? É uma das alternativas, sim, Ronaldo. A gente só vai saber mesmo com a bola rolando, né? Você pode até pensar aqui, como você destaca, uma linha de 4, com o Matheus Bidu como lateral e o Fábio Santos de volta a uma posição que ele jogou algumas vezes na carreira como volante. Podia ser Maicon e Fábio Santos, o Juliano dando pé, Renato Augusto mais solto, com o Romero pelos lados e o Yuri Alberto pela frente. Pode eventualmente ser até um 4-2-3-1, com o Bidu de lateral mesmo, Maicon e Fábio Santos, o Juliano saindo mais para a direita, o Renato Augusto centralizado, o Romero a partir da esquerda e o Yuri Alberto à frente. Enfim, não faltam alternativas. Se é a melhor escolha, a gente só vai saber com a bola rolando e também, como destacou o Ronaldo, mesmo quando o apito inicial ser dado. Embora, às vezes, no futebol, até quando o árbitro acaba o jogo, a gente não sabe bem o que o treinador pretendeu. É verdade. E nos Corinthians, lamentavelmente, nos últimos tempos, aconteceu. Ó, 8h19, daqui a pouquinho tem mais de Ronaldo Giovanelli, mais de Mauro Betti, de Pedro Ramiro, e ele vem aí, Brasil!
Emociona a fiel torcida, Ulisses Costa. Para o time do Corinthians bater. Lateral cobrado rapidamente para o Roger Guedes. Ele domina para o time corintiano, tentou descer pelo setor de esquerda, vai para a quinta, tenta o drible, vai para dentro da grande área, ganhou a jogada, protegeu, ganhou o lance, soltou o lindo lance do Roger Guedes, vai fazer o gol, girou, bateu. Lindo, 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 lindo. Excepcional, excepcional, excepcional. Lindo, é golaço. Genial! Roger Guedes fora do comum! Roger Guedes acreditando no impossível! Chamou toda a responsabilidade para ele e faz um gol histórico! O gol mais bonito da Neoquímica Arena desde 2014, da sua inauguração! Um gol para marcar e ficar cravado na mente através da retina dos olhos do torcedor do futebol brasileiro e principalmente o torcedor corintiano. Roger Guedes para brilhantar, Roger Guedes para emocionar, Roger Guedes para encher de esperança o coração alvinegro da fiel torcida corintiana. Um gol de craque, um gol excepcional. Roger Guedes, como emoção maior do futebol, essa emoção, Roger Guedes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. Na cidade de São Paulo, o MDB do prefeito Ricardo Nunes faz uma revolução na educação. Toda criança tem vaga na creche. Não é, prefeito? E o trabalho continua. São 12 novos céus. Também 45 novas escolas, principalmente na periferia. Estamos investindo na educação e no futuro. E o deputado federal Baleia Rossi tem um convite para você. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Feliz é o MDB. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Meu nome é Lucas Sanches, sou vereador pelo PL em Guarulhos. Imagina só se pessoas deficientes, idosos, gestantes, as pessoas que se deslocam hoje até uma UBS, imagina se elas recebessem o medicamento na sua casa. Essa é uma das nossas lutas, o remédio em casa. O PL hoje é um partido que preza pela liberdade, preza por um estado mais enxuto, uma máquina reduzida, e quando a gente faz isso na prática, sobra mais dinheiro pra gente aplicar no que a população mais precisa. Black Friday no Aquário de São Paulo. Lote promocional prorrogado. Ingresso por apenas R$60. Aproveite e garanta sua diversão para as férias. É isso mesmo. Só R$60 no ingresso para adulto ou criança. Compre, agende e utilize até final de janeiro. Venda somente na internet até meia-noite. Acesse aquariodesp.com.br e compre já. Black Friday no Aquário de São Paulo. A vida é melhor ao vivo.
Na cidade de São Paulo, o MDB do prefeito Ricardo Nunes faz uma revolução na educação. Toda criança tem vaga na creche. Não é, prefeito? E o trabalho continua. São 12 novos céus. Também 45 novas escolas, principalmente na periferia. Estamos investindo na educação e no futuro. E o deputado federal Baleia Rossi tem um convite para você. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Felice ao MDB. Bela Via Pneus, melhores preços em pneus. Ligue 2333-3235. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Futebol é com a Bandeirantes. De volta na Neoquímica Arena, daqui a pouquinho Ronaldo Giovanelli, Mauro Betting, Ulisses Costa, Enzo Ortega e agora mais um destaque do Pedro Ramiro. E aí, Ramiro, mais um destaque da fiel torcida corintiana. Vai, Corinthians, vai, Ramiro! Pra fiel torcida corintiana ligada na Rádio Bandeirantes, o Corinthians, que inclusive quer escapar cada vez mais da possibilidade de zona de rebaixamento, tem contado com o trabalho do técnico Mano Menezes desde que chegou. 9 partidas, são 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. É o melhor rendimento de um clube nos últimos 9 jogos deste Brasileirão. É isso aí, Ronaldo no pique, vamos lá, o palpite do jogo, da Corinthians, da empate ou da Bahia, Ronaldão? Corinthians 2-0. Corinthians 2-0, Mauro Betting. Vai ser uma guerra esse jogo, hein, Não, Mauro? jogo duro pelas dificuldades, a gente sabe disso, e dá Corinthians 2-1. Da Corinthians 2-1. Enzo Ortega, boa noite, Enzo Ortega. Daqui a pouquinho a tabela atualizada de classificação. Quero o seu palpite, Enzo Boa Orteguinha. noite, KP, Mauro, Ronaldo, Ramiro. Vai dar 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Placar Corinthians, né? Ah. O placar vai Corinthians, 1-0. E aí, Ramiro, você tá na expectativa? Daqui a pouquinho com calma, depois do jogo, no apito final, a gente vai falar aqui sobre eleições. Tivemos um fato lamentável de um bandido, né? Um criminoso, um vagabundo, que pegou uma arma, atirou na frente do Parque São Jorge, na sede social do clube, depredando patrimônio privado. Ah, vergonha, né? As câmeras já registraram, mas vamos ver se de fato vai acontecer alguma punição severa para esse delinquente. Ô, Ramiro, daqui a pouquinho a gente fala sobre eleições, porque amanhã é o jogo mais importante da história recente do Corinthians fora de campo, né, Ramiro? Ah, com certeza. Inclusive uma das eleições mais polarizadas da história do clube, se não a mais polarizada, né? A gente viu envolvendo toda essa questão do próprio Augusto Melo e do André Negão. Hoje conversamos com o doutor Ivanei Caires, que faz parte também da Comissão Eleitoral do Corinthians. Ele respondeu à Rádio Bandeirantes que mesmo com esse ataque a eleição está mantida e claro, a gente vai trazendo mais detalhes amanhã a partir de 9 horas da manhã, Capela. Cedinho, a Bandeirantes acompanhando tudo. Amanhã fora de campo um jogaço para a história do Corinthians. É o novo presidente que será eleito para o próximo triênio. Daqui a pouquinho tem Timão em campo e tem Ulisses Costa para todo o Brasil. Vai, 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 Corinthians! Salve o Corinthians! Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Olá, eu sou o Sargento Simões, vereador na cidade de Mauá e com muito orgulho sou do PL 22. Muita contratação por conchavo político, muito cargo fantasma, muito funcionário fantasma, muita gente procurando fazer algo que vai melhorar para si mesmo. Então o que precisar, na verdade, é um choque de gestão. O PL, para mim, é um partido que respeita ao próximo, se dá o respeito e quer o respeito. O PL é a minha cara, eu sempre sonhei com o PL, não é de hoje. O UFC está de casa nova. Só no UFC Fight Pass você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo, além de vários outros eventos, conteúdos exclusivos e em português, documentários, pesagem, entrevistas e mais. Todo o arquivo de lutas históricas para você assistir quando e onde quiser. Não fique de fora dessa. Assine já! UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil.
Na cidade de São Paulo, o MDB do prefeito Ricardo Nunes faz uma revolução na educação. Toda criança tem vaga na creche. Não é, prefeito? E o trabalho continua. São 12 novos céus. Também 45 novas escolas, principalmente na periferia. Estamos investindo na educação e no futuro. E o deputado federal Baleia Rossi tem um convite para você. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Feliz ao MDB. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL Mulher tem um projeto para São Paulo. Quer saber por quê? Explica pra gente Zoe Martinez. Que hoje no Brasil eu vejo que as pessoas são muito dependentes do Estado. O que eu acho uma pena, porque no Brasil tem várias oportunidades para as pessoas se empreenderem. Os regimes de esquerda querem você cada vez mais dependente, você cada vez mais miserável. Entendeu? Porque nós precisamos de mais mulheres na política. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Chegou a hora, 8h30, marcou o quinto sinal do microfone de esportes da Bandeirantes. É o seguinte, vou passar a bola para Ulisses Costa, direto da Neoquímica Arena. Que jogo, meu amigo. Corinthians de um lado, Bahia do outro. O Bahia para dar uma bica na zona de rebaixamento, será? Para tentar pelo menos respirar. E o Coringão para cada vez mais subir na tabela de classificação. Jogo Bandeirantes, sexta-feira, 9h, a bola rola. Enzo Ortega no plantão esportivo, Pedro Ramiro, repórter Bandeirantes, nos comentários Mauro Betting e Ronaldo Giovanelli. A partir de agora, o melhor e maior locutor do rádio esportivo do Brasil. Ulisses Costa! Vai contigo, Ulisses Costa! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixe o preço na loja. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99. Quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E Estrela Bet, o brilho não para. Jornada Esportiva Bandeirantes. A você, torcedor ouvinte do Brasil. O microfone da Bandeirantes entra em campo a partir de agora. Até então, João Paulo Capelanes esteve no Concentração, trazendo todos os fatos que antecedem esse grande jogo entre Corinthians e Bahia. Corinthians e Bahia para você, no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. E a partir de agora já começa a girar o timaço da Bandeirantes, trazendo mais detalhes, mais informações para você. Destaque primeiro vem do Corinthians, Timão no campo de jogo, fazendo aquecimento. E hoje a temperatura caiu demais, já garoou, choveu um pouquinho aqui na Neoquímica Arena. E o Pedro Ramiro destaca o Corinthians que está no aquecimento nesse momento. Alô, Ramiro. Tudo bem, Ulisses? Ótima noite para você, ótima noite, amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Esse Corinthians que volta nessa data FIFA tentando se reerguer cada vez mais no Campeonato Brasileiro. Vem de uma vitória importantíssima contra o Grêmio e são 44 pontos, é o 12º colocado. Tem 2 desfalques importantes, 3 aliás, desfalques importantes para a partida de hoje. Bruno Mendes, Caetano e também o Juan Oliveira, que estão suspensos. Além disso, técnico Mano Menezes, que nessa temporada tem 9 partidas com o comando do Corinthians, 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. O Timão já está escalado e definido para a partida de hoje, Ulisses. E o Bahia, Ramiro? Do outro lado, o Esquadrão de Aço também quer escapar de vez da possibilidade de zona de rebaixamento e precisa de um resultado para tentar retomar o fôlego neste Campeonato Brasileiro. O clube é o 17º colocado, tem 38 pontos, 3 atrás do Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Hoje conta com a volta do Camilo Cândido, lateral, mas que vira opção no banco de reservas. Everaldo, artilheiro do time dessa temporada, não está disponível ao técnico Rogério Ceni, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. O destaque agora, mais uma do Timão, mais do Corinthians, Design, Ramiro. O Corinthians que vive cenário político bastante conturbado. Amanhã, a partir de 9 horas da manhã, tem eleições para presidente e também para escolha de 200 conselheiros que permanecerão por mais 3 anos no comando do Corinthians. De um lado, Augusto Melo, candidato da própria oposição. Do outro, o André Negão, candidato de situação do Corinthians. Portanto, amanhã, a partir de 9 horas da manhã, hoje também houve uma situação envolvendo lá o Parque São Jorge. Tiros, cerca de 7 tiros disparados contra a sede do clube e pichações. Essas todas repudiadas pelos 2 candidatos e pelo próprio clube alvinegro. Mais uma do Bahia. Do outro lado, o Bahia que inclusive não conta com Everaldo. Rafael Ratão era um dos candidatos para assumir essa possibilidade, mas ele começa no banco de reservas. Time que tem 3 atacantes, Tassiano, Cauli e Biel. Inclusive, desfalques importantes para a partida de hoje. David Duarte, Everaldo, que estão suspensos, e Raul Gustavo, ex-jogador do Corinthians. O zagueiro faz neste momento um trabalho de transição física depois de lesão.
É o futebol da Bandeirantes pra você. Daqui a pouco tem Bahia, tem Corinthians, tem Bahia na Neoquímica Arena. Torcida corintiana vem chegando aos poucos, lentamente na Neoquímica Arena. A bola vai rolar já pra você. A bola rola a partir das 21 horas. Mais um destaque do time do Corinthians, mais um do timão de Zayn Ramiro. O Bahia, que aliás faz parte dos clubes que ainda não venceram desde a inauguração da Neoquímica Arena. São 10 que ainda não venceram o Corinthians e estão, pelo menos na Série A do Campeonato Brasileiro. Entre eles, São Paulo, Atlético Paranaense, Internacional, Botafogo, Coritiba, o Bahia, como eu comentei, Goiás, Vasco da Gama, Fortaleza e também o Cuiabá, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, mais do timão pra fiel torcida corintiana que tá chegando aqui na Neoquímica Arena. Você ouve a Rádio Bandeirantes em 90.9, AM 840 em FM, banda e faixa estendida em 86.3 e vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com a Cátia Martins ligada no futebol Bandeirantes. Adilson Takashi curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, Pia, pelo carinho da sintonia. O Volney curtindo o som da Bandeirantes. O Tarcio Alexandre ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Andrelina Lopes, vem comigo, torcedor brasileiro, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem Corinthians, tem Bahia, mais uma do time baiano de Zayn Ramiro. Do lado do time do Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, que inclusive nem como jogador, nem como treinador, em nenhuma dessas possibilidades ele venceu o Corinthians aqui na Neoquímica Arena. O Rogério Ceni, como jogador, disputou 2 partidas em Itaquera, foram 2 derrotas. Como treinador de São Paulo e Fortaleza, foram 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Enquanto ele comandava o Flamengo, não pegou o Corinthians em Itaquera. Mais uma do timão pra fiel torcida corintiana, Ramiro. Eu falava há pouco da Neoquímica Arena, há uma expectativa muito grande de que nas próximas semanas haja uma aprovação por parte da Caixa Econômica Federal para tentar quitar de vez a dívida que envolve Corinthians e a Caixa e o Banco Público. O que eu apurei, isso ainda está sob a aprovação da própria Caixa Econômica Federal, mas a gente lembra, o Corinthians fez uma proposta para tentar quitar as dívidas em 5 a 8 anos através dos naming rights e também do pagamento de um título, uma espécie de precatório, como explicou o diretor financeiro do Corinthians, Wesley Melo. Bahia porreta. Nesse momento o Corinthians vai para os vestiários, Bahia também para os vestiários, terminar os aquecimentos no campo de jogo. De Corinthians e Bahia para você, mais uma do time baiano. Que tem Cauli no campo de ataque, jogador de 28 anos, baiano inclusive de Porto Seguro, mas que foi revelado lá na Alemanha, teve uma passagem pelo futebol alemão, jogou no Colônia, tem dupla nacionalidade, dupla cidadania, brasileiro e alemão, e nessa temporada tem 43 jogos, 8 gols marcados e 7 assistências. É um dos nomes de destaque do esquadrão que já está escalado para a partida de hoje, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes que já traz para você Corinthians e Bahia. O destaque da opinião Bandeirantes depois de um monte de informações do Ramiro. Mauro Betting, Ronaldo Giovanelli, um abraço, boa noite a vocês. Primeiro número 1. Boa noite, Ulisses Costa, amigos da Rádio Bandeirantes. Hoje nós vimos uma escalação aqui cheia de mistério, né, do Mano. Mas a gente já viu o time do Corinthians terminar com esses 2 laterais, o Bidu e também o próprio Fábio Santos, que ficou um pouco mais recuado e se resguardando no setor. Agora, pelo que a gente comentou aqui, né, eu e o Mauro Betti, que a tendência é o Corinthians atacar mais pelo lado esquerdo e ter essa liberdade com o Bidu, ou algumas vezes também essa qualidade com o Fábio Santos, porque por dentro não se mudou muito, né, Mauro Betti? É isso, Ronaldo, sempre um prazer estar contigo, também com o Ulisses e toda a equipe da Rádio Bandeirantes. A gente conversava no comecinho do programa aqui com o Capelani, se vai ser uma linha de 5, se vão ser 4, o Bidu como lateral, o Fábio Santos dando suporte ali na Série A3, libera o Fagner do outro lado, não sei. Só sei que o Corinthians em casa tem mais time que o Bahia, o mesmo fora também teria. O Bahia numa situação bastante delicada, vai lutar até o final contra o rebaixamento, por óbvio, mas vejo muitas dificuldades até pela tabela e por aquilo que não tem conquistado o Bahia. Embora no confronto direto entre Rogério Ceni e Mano Menezes, o desempenho do Rogério é um pouquinho melhor, 44% dos pontos disputados contra apenas 42% do Mano, falando em Campeonato Brasileiro. Mas pelo acumulado do Corinthians, o Corinthians para mim passa e fica na Série A, e para mim o Ulisses vence o jogo de hoje. Futebol da
Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar daqui a pouquinho para você. De um lado tem o Corinthians, do outro tem o Bahia. Tem sequência o Campeonato Brasileiro. Brasileirão pegando fogo. Estamos chegando à final do Campeonato Brasileiro. Mais 4 rodadas e você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Corinthians e Bahia vão jogar aqui na Neoquímica Arena. Eu estou observando a chegada do torcedor corintiano em grande número novamente aqui na Neoquímica Arena. Corinthians e Bahia jogam daqui a pouquinho. O futebol da Bandeirantes está com o jornalismo Luiz Henrique Lobo. Boa noite. Oi Ulisses, boa noite para você e para todos. O Hamas começou a liberar hoje os primeiros reféns capturados no dia 7 de outubro. Ao todo, foram soltas 24 pessoas, sendo 13 israelenses, 10 tailandeses e 1 filipino, todos mulheres e crianças. Por outro lado, Israel também libertou 39 palestinos que haviam sido presos no território israelense. As liberações fazem parte do acordo costurado entre Israel e Hamas, que inclui ainda um cessar-fogo de 4 dias nos bombardeios em Gaza. O grupo de reféns foi resgatado por helicóptero no Egito e está recebendo tratamento médico e psicológico em Israel. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes que destaca agora o QG Bandeirantes de Esportes, Enzo Ortega. Um abraço para você, boa noite, Enzo Ortega. Rodada quentíssima do Campeonato Brasileiro. Estamos abrindo a 35ª rodada do Brasileiro. Depois dessa, mais 3 rodadas para acabar o Brasileirão. Boa noite, Enzo. Fala, Ulisses, boa noite para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, essa 35ª rodada do Campeonato Brasileiro continua amanhã com Atlético Paranaense e Vasco da Gama às 7h30 e Fluminense e Coritiba às 9h. Já no domingo teremos muitos jogos às 4h da tarde. Atlético Mineiro e Grêmio, Botafogo tentando retomar a liderança do campeonato e Santos já às 6h30, Fortaleza e Palmeiras, Internacional e Bragantino, São Paulo e Cuiabá, América Mineiro e Flamengo. Atualizando um pouco da tabela, o Corinthians que agora está com 44 pontos na 12ª colocação, já o Bahia na 17ª com 38. Falando rapidinho sobre o Brasileirão Série B, Ulisses, porque estamos chegando na última rodada, na 38ª, que vai definir essas 2 últimas vagas para o acesso da Série A do ano que vem. E todos os jogos do Brasileirão Série B serão amanhã às 5h da tarde. As 10 partidas serão ao mesmo tempo para definir a vaga do acesso para o ano que vem, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você. Tem Corinthians, tem Bahia na sequência do Campeonato do Brasil. O futebol da Bandeirantes em campo para você, torcedor brasileiro. Mesa de som, Rafael Palmeiras, Central Técnica, Beto, Rebeca e Caíme Martins, do Switcher, Alexandre Marques. Digital, Gabriel Modesto, Tibaço de Externa com Daniel Chingote e Rafael Pellegrini. Já para você tem Corinthians e Bahia. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sem energia que se renova, Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A Estrela Black Week chegou e não vai ser só um dia não, é uma semana inteirinha com as maiores promoções para você brilhar. Mais de 5 milhões de reais em prêmios, com 10% de cashback em jogos selecionados, multiplicadores máximos ativados, milhares de bônus, odds super aumentadas e rodadas grátis. Aproveite tudo isso no site estrelabet.com. Estrela Bet, jogou, brilhou. Para maiores de 18 anos, consulte as condições do site. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil e da Espanha. Com 25 anos de experiência e excelência no mercado brasileiro, oferecemos gratuitamente uma plataforma completa para diversificação de produtos de investimentos e assessoria especializada para você potencializar o seu capital com as melhores oportunidades. Abra sua conta gratuitamente pelo site cmcapital.com.br. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! Futebol da Bandeirantes que vem para escalar os times, começando com o Corinthians, manda pro ar, Ramiro. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. O Corinthians, que é pura emoção, é felicidade no meu coração, vai a campo escalado com Cássio no gol que veste a 12. Hoje são 5 defensores, 23 Fagner, 4 Gil, 3 Lucas Veríssimo, meia dúzia Fábio Santos e 21 Matheus Bidu. No meio de campo, Maicon veste a 7, Juliano tem a 20 e Renato Augusto veste a 8. A dupla de ataque, 11 Romero e 9 Yuri Alberto. O banco de reservas do técnico Mano Menezes: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Rojas, Giovanni Cantilho, Pedro, Matheus Araújo, Donelli, Wesley, Felipe Augusto, Moscardo e o zagueiro jovem João Pedro. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. O Simon tá ligado no futebol Bandeirantes, o rei dos 7 mares. Vamos escalar na Bandeirantes o Bahia. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. O
Campeão brasileiro Bahia vai a campo com Marcos Felipe, que veste a 22. No setor de defesa, 2 Gilberto, Canuva é o capitão do time, veste a 4. Vitor Hugo tem a 31, Luciano Jubá tem a 46. E no meio de campo, 5 Rezende, 26 Acevedo, Iago Felipe veste a 20, Tassiano 16, Cauli veste a 8 e o 10 é o Piel. É o futebol da Bandeirantes que escala o banco do Bahia. Opções para o técnico Rogério Ceni na partida de hoje: Adriel, Gabriel Xavier, Marcos Victor e Cicinho, Matheus Bahia, Camilo Candelo, além de Mugri, Léo Cittadini, Ademir Jacaré, Rafael Gatão e o Mingote. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de Bandeirantes, torcedor do Brasil. Quem apita o jogo? Jogo apitado pelo cearense Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Nailton Júnior de Souza e Vitor Hugo Imazu. Quarto árbitro, Vinícius Gonçalves Dias, e o VAR de responsabilidade de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Muito bem, o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro vai no VAR. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né, no jogo de hoje, que a gente tem uma desconfiança de VAR terrível no futebol brasileiro. Corinthians e Bahia vão jogar. O futebol da Bandeirantes vai trazer a emoção desse jogo. É hora de análise, é hora de opinião. No futebol da Bandeirantes, quem fala é Ronaldo Giovanelli. Mauro Betting pra você. Ulisses Costa, pelo lado do Bahia, a gente viu depois da escalação, a gente vê que o Cassiano vai ter essa incumbência aí de empurrar o time pro ataque, né? Porque o time do Bahia com certeza vai explorar isso. Está sem o Everaldo, que é o artilheiro da equipe, mas tem esse Cassiano que usa muita velocidade, muito bom de bola também, rápido, jogador rápido, e o Corinthians vai ter que se precaver, ainda mais do lado esquerdo. Por isso que a gente fez essa avaliação do Corinthians um pouco penso ali com o Bidu, com o Fábio Santos, para equilibrar um pouco mais, não sofrer tanto pelo aquele lado, né, Mauro Betti? É isso, Ronaldo. O Bahia tem suas dificuldades. Seu lado direito interessante com o Gilberto, possivelmente o Iago Felipe, o Biel do outro lado. O Cauli, que é bom jogador para encostar no Tassiano, vai ter que fazer várias das funções. A questão é que o sistema defensivo do Bahia, que tem até bons jogadores, o meio de zaga com o Canu e Vitor Hugo é interessante, o gosto do Gilberto também, mas a fase não tá legal. E aí não é só a questão do Rogério, é a questão estrutural. E pega o Corinthians jogando na Neoquímica Arena é outra coisa, embora a gente já destacou, a gente não sabe exatamente se vai ser o 3 zagueiros, uma linha de 5 se for sem a bola, se o Fábio Santos vai construir um pouquinho por dentro, se vai ser um terceiro zagueiro, se vai liberar um pouco mais o Matheus Bidu e as suas dificuldades pela ala, o Fagner pode ser lateral, pode ser ala, qual vai ser a movimentação do Juliano, onde vai estar o Renato Augusto, a gente sabe que por dentro e em todos os lugares, mas se vai ter essa condição, o Romero chegando, e aquela coisa também, né, Ronaldo? Se a fase do Yuri Alberto não é boa, pelo menos o apoio do Ulisses Costa ele tem incondicional, né, Ronaldo? E isso é importantíssimo para uma noite como essa contra o Bahia, né, Ulisses? Você, a hora que viu a escalação do Yuri Alberto e o Mauro Betting, vibraram, né? Vocês falam nele como o Mauro fez campanha. O Mauro fez campanha pro Yuri Alberto e pra seleção do Brasil. Ele foi recentemente até. Mas ele foi, ué. Ele foi pra seleção. Jogador de seleção. Ele não jogou, ele só foi. Mas tava lá, né? Enfim. Entendeu? Mas bom, enfim. Mas é Corinthians 2-1, é meu palpite. Ele tá cornetando antes de jogar. Antes de jogar, imagina. Quem faz os gols? Quem faz os gols então, Mauro Betti? O Yuri Alberto faz os dois? 2-1 pro Corinthians hoje, um do Romero, um do Yuri Alberto. E Cauli vai fazer o do Bahia. E pra você, Ronaldo? Os dois do Yuri Alberto, pronto. Boa, pra ter emoção. Boa, Ronaldo. Emoção na transmissão. E seria legal ele fazer, porque ele tá aí pra fazer isso mesmo, isso. Né? E nós estamos aqui também, Bibiru. Coisa que ele não fez durante o campeonato todo. Fez muito pouco. Foi. Pelas chances que teve, né? Isso ele vive em número a melhor temporada na carreira. 15 gols. Inclusive, a outra melhor foi com 12 gols no Internacional em 2021. Então, pra você ver como é que é. Agora, precisa arrumar um empresário dele que vendeu ele do Internacional por 25 milhões, não foi, de reais, foi isso? Isso. Uma das maiores vendas da história do Internacional. Isso. Tem que dar um prêmio pro cara. O cara é um gênio, espetacular. Muito bem. Corinthians e Bahia vão jogar. Fogos aqui na Neoquímica Arena e amanhã um dia marcante para a fiel torcida corintiana, dia de eleger o novo presidente para mais 3 anos de mandato. E lembrando você, hoje eu faço uma homenagem aqui muito triste para o meu amigo Tomazino, um dos grandes costureiros do Brasil. Grande amigo nosso, ouvinte do rádio. Grande Tomazini, que acabou falecendo hoje, lamentavelmente, em São Paulo. Nossos sentimentos a toda a família do Tomazini. Um dos grandes costureiros do Brasil. Vamos ao hino nacional brasileiro na Neoquímica Arena.
Aí parte do hino nacional brasileiro aqui na Neoquímica Arena para você, torcedor brasileiro. Impressionante a quantidade de torcedores chegantes, muito difícil de andar em São Paulo. Cidade de São Paulo é um inteiro de obras, né, Mauro Betting? Você que gosta tanto de obra. Opa, não, mas ninguém mais do que o nosso prefeito atual. Cícero Peixoto tá ligado no microfone de Bandeirantes. É uma obra na cidade, é legal, precisa mesmo. Não, algumas precisam. Precisa mesmo, é bom melhorar as ruas, as Claro. vias. Mas assim, é bom trabalhar 24 horas por dia. Também. Principalmente que dá É bom acesso aos terminar hospitais. também. Né? Eu atravesso da Zona Leste pro Morumbi todo dia. É 1 hora. Agora tô fazendo em 2h30. Pelo amor de Deus. É bom começar a obra e terminar também, viu? Também. É verdade, também. A bola vai rolar já já, Bahia, meias vermelhas, calções brancos, a camisa tricolor do Bahia em azul, vermelho e branco. O Corinthians, meias brancas, calções pretos, camisas brancas, uniforme número 1 do Timão. A bola vai rolar daqui a pouquinho para você, torcedor ouvinte do Brasil. Marcelo de Lima Henrique, o que você acha dele como árbitro, hein, Mauro Betting? Experiente. Olha, pai do céu. O que é? Você já vai começar a criticar o árbitro? Eu não vou falar de árbitro hoje. Não vou falar. Se você abrir a boca pra falar de árbitro hoje, eu brigo com você no ar. Eu já fui proibido de falar do árbitro. Eu não vou falar. hoje isso. Não vou falar mais. E sem nhame-nhame, hein? Não, depois você desce pra cá no camarote Felzone que nós estamos te aí esperando. depois vai ter nhame-nhame. E você mandou o Fumaça vir falar comigo aqui, é? Difícil, manda ele deixar um presente, um envelope aqui pro nosso xingote. É, mas tá aqui comigo. Se é dinheiro, eu não vou devolver. Pronto. Não é dinheiro, não. É um presente pro xingote, pra família Tem dele. envelope pra mim também? Não, se for dinheiro, eu vou olhar aqui. Se for, não vai passar daqui. Não, pra você não tem envelope, tem uma caixa retangular. Vai começar o jogo daqui a pouquinho pra você aqui na Neoquímica Arena, Corinthians e Bahia, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola vai rolar já já pra você, torcedor do Brasil. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Vai começar o jogo daqui a pouquinho. Nesse momento, Cássio vai ali conversar com o árbitro do jogo. Neste momento o Cássio está ali, fez seu aquecimento, está abraçando o Rogério Ceni, técnico do time do Bahia. Fábio Santos vai abraçar o Rogério. Existe um respeito com o Rogério, né, Ronaldo? Porque o Rogério foi um senhor jogador, hein, Ronaldo? O cara tá na história como o melhor e até hoje. Aí, eu quero ver alguém quebrar esse recorde dele de gol de falta aí, que ele deixou o Chilaverte na sandália e é o cara que tem que ser respeitado. Goste de você ou não. Tudo bem que ele vem aqui, ele não consegue uma vitória, isso é muito bom. Mas é o cara que tá na história do futebol, velho. Tem que ser respeitado. E o Cássio conhece bem o Rogério, né? É o atleta que ele mais defendeu pênaltis. Pelo menos desde quando chegou ao Corinthians, Rogério Ceni é o que mais sofreu nas mãos do Cássio. Ó. Futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil, obrigado pelo carinho da cinturinha, você ligado no Futebol da Bandeirantes. Mauro Betti, alguma observação mais antes da bola rolar, Mauro? Para dizer que o futebol no Brasil como um todo, rapidinho, como é legal no momento que o Corinthians não tem tanta coisa a fazer no campeonato, como os estádios continuam cheios e não é só pela paixão corintiana, é muita coisa que a gente tem feito de bom, que a gente merece enaltecer. As novas arenas, embora tenham elitizado alguma coisa, também trouxeram muita gente aos estádios. Não é fácil chegar em Itaquera numa sexta-feira, 9 da noite, e o público é ótimo, como quase sempre ou sempre acontece em Itaquera. Bela camisa da Juve, hein, Mauro? Vai começar o jogo, saída que pertence à equipe do Corinthians, apita o árbitro, toca na bola, Renato Augusto, ela rola, deixa ela rolar.
Você quer emoção? Vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil. Aperta o aberto, tenta o toque de bola, perde a jogada, para volta pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola, o time do Bahia sai descendo pelo setor de esquerda, campo de ataque. Domina com o Biel, ele prende pelo setor de esquerda, vai pra finta pelo setor de esquerda, vai pro drible, tentou soltar do setor intermediário. Se fecha o time corintiano para ser jogando o time do Bahia. A Vitória vem do toque de bola novamente no coque, curtinho novamente com Iago Felipe. Iago Felipe abre a jogada pelo setor de esquerda para Luan. Luciano Jubá, ele prendeu o lance, vem pra finta, tenta o toque de bola, o time do Bahia tenta descer, apertou no comando de ataque, vem pra proteção Fagner. Ele domina pro time do Corinthians para ser jogador campo de defesa e põe para fora. Lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque pro time do Bahia bater. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. É lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque pro time do Bahia bater. Vem Luciano Jubá, ele vem para bater lateral pelo setor de esquerda pro time do Bahia, vai partir, bate o lateral. Ele tem um levantamento na grande área, a bola escorregou, é reversão. Reversão pro time do Corinthians bater pela direita, a bola escapou da mão do Jubá. É lateral pro time bater do seu campo de defesa. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Eu quero você comigo, torcedor brasileiro, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Está jogando o time do Corinthians, prende pelo seu campo de defesa com Veríssimo, abre para Cássio. Cássio domina, volta a jogada para Veríssimo. Veríssimo domina pelo campo de defesa, está jogando para o time do Corinthians, ele prende a jogada, tem Gil aberto do outro lado, prefere girar para Fábio Santos mais à frente. Ele mata no peito, escapa para o seu domínio. Recolhe para o time corintiano pelo setor de esquerda, gira no meio para Renato Augusto. Renato Augusto toca contigo no setor intermediário, abre no toque de bola para Maicon. Maicon domina para o time corintiano, inverteu jogada para direita do campo de defesa para Veríssimo. Veríssimo dá o tapa na bola, já vai partir para Fagner. Fagner domina tanto dele em cima da marcação, chega tocando na bola, Biel. Ele põe para fora, lateral direita, campo de defesa, em frente ao banco de reservas do time do Bahia. Em frente a Rogério, se ele vem para a cobrança de lateral, Fagner. É lateral para o time do Corinthians, batendo pelo setor de direita. Bola foi junta, frente do comando de ataque, tenta o domínio, prende a jogada, Juliano abriu para Fagner. Fagner domina para o time do Corinthians, ele tenta o toque de bola, sai jogando aqui atrás do campo de defesa com Veríssimo. Veríssimo domina para o timão, vem para o toque de bola para Cássio, que sai jogando. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta para Bidu. Domina para o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Vem para a finta, tenta o toque para a volta contigo no setor intermediário para Romero. Romero cruzou para Juliano. De cabeça vem para tirar Canu. Ele afasta o perigo. A bola volta com o time do Bahia. Tenta armar contra a golpe o time do Bahia. A bola foi solta pelo setor intermediário no campo de ataque. Lançamento foi feito às costas do Fagner. Dominou na esquerda. Biel dominou, recolheu, cruzou. Vem para tirar Gil. Bola bate no Veríssimo. Vai embora para a linha de fundo, escanteio Bahia esquerda. Do lance que sai depois do contra-ataque quando o Corinthians não consegue finalizar. Escanteio para a equipe do Bahia. Luciano Juba já vem para a cobrança. E vem para a cobrança de escanteio, escanteio para o time do Bahia, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem Jubá, ele vem para a cobrança de escanteio para o time do Bahia, placar do jogo 0-0, pressão do Bahia, 3 minutos de bola rolando, você ligado no microfone Bandeirantes, Jubá para bater escanteio para o time do Bahia, escanteio pelo setor de esquerda para o time do Bahia, bater, vem Jubá para a cobrança, placar do jogo 0-0, 3:30, Jubá partiu na bola, bateu na boca do gol, toque de cabeça! Para o Bahia! Na cobrança de escanteio do Jubá pelo setor de esquerda, campo de ataque, a zaga do Corinthians não marca no bico da pequena área. Na primeira trave, o Rezende subiu livre, cabeceou. O Cássio mergulhou, bola bate na trave esquerda do Cássio e morre no fundo da rede. Rezende para abrir o placar do Bahia no jogo, agora Bahia 1-0 para a equipe do Corinthians. O detalhe é seu. Diz aí, Ramiro. Num lance que não deu nem pra zaga corintiana ficar ligada no lance. Depois de uma jogada que sai no contra-ataque, ganha escanteio a equipe do Bahia. Luciano Jubá levanta na primeira trave para Rezende, que é volante, mas sobe quase 7 metros de altura e coloca no canto esquerdo do goleiro Cássio. 1-0 para o Bahia no início do jogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. A bola volta do campo de defesa lateral para o Timão bater. Ronaldo Giovanelli, Mauro Betting falam na Bandeirantes.
É aquela desatenção que você não pode ter no começo do jogo, numa bola parada, no posicionamento. E o pior, né? Que o Mano adora esse posicionamento dentro da área, que você acaba fazendo triângulo no primeiro pau. E ali não teve essa atenção. Aí, quando sai essa bola, ainda mais o atacante cabeceando da forma que cabeceou, fica difícil pro Cássio, né, Mauro? Já disse tudo como sempre, Ronaldo. Uma belíssima jogada, tem muito mérito do Bahia. Corinthians, bola foi solta pra Fagner, bateu cruzado, na bola, mergulha, Bidu não achou! O Bidu ia fazer o gol de empate, ela passa, bate no bico da chuteira dele, lateral pro time do Bahia, bater aí. Se calçasse 44, o Matheus Bidu alcançava essa bola, ele sobe quase que numa voadora depois do levantamento no Fagner. Bola pro time do Bahia sair jogando. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda Atacado. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 6 minutos de bola rolando, 6 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Neoquímica Arena continua para você. Corinthians 0, Bahia tem um. Rezende fez o gol de cabeça na cobrança de escanteio do Jubá. Na Bandeirantes, quem fala é você. Diz aí, Ortega. Ulisses, com essa vitória parcial, o Bahia está indo para a 15ª colocação com 41 pontos, empurrando o Cruzeiro para dentro da zona de rebaixamento. Já o Corinthians fica na 12ª com 44 pontos. A bola volta no toque, ele para tenta descer o time da Bahia, a bola foi solta no comando de ataque, vem para fim, Thiago Felipe, ele vai pro drible, tenta o toque, ele para bem para tirar, afasta o perigo novamente, Fagner tira mal pro time do Corinthians, bola volta com o time baiano. Na Semicapital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta semicapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta no toque, ele para tenta descer novamente, o time da Bahia vai pro toque, ele para Veríssimo, vem para apertar, tenta ganhar o lance, vem para roubar, o time do Corinthians sai jogando com Fagner pelo campo de defesa, ele vem para fim, em cima da marcação no primeiro prende o lance, sai tocando o time do Corinthians, o árbitro para o jogo. Fica sentindo caído ali no meio de campo o jogador do time do Bahia. Parece o Cauli, é isso? Isso, o Cauli estava tentando escapar da marcação por lá pelo lado esquerdo de campo. O camisa 8 acaba levando uma pancada, a arbitragem não marca falta, mas para o atendimento do atleta. O Bahia vence, 7 minutos, 1-0. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por que hora? Porque a Nakata e tudo azul pela frente é Nakata, Brasil. E a Fiel continua a chegar na Neoquímica Arena. A bola volta com o time do Corinthians, jogando pelo setor de esquerda, vem para o toque para Fábio Santos para Bidu. Bidu domina, volta para Fábio Santos no campo de defesa, jogando o time do Corinthians. A abertura vem pelo campo de defesa com Gil. Gil domina para o time corintiano, ameaça o toque de um lado ao outro, tem aperto o Fábio Santos, estica Fábio Santos pelo setor de esquerda, Renato Augusto vem buscar atrás, Fábio Santos parte com a bola dominada, tem Bidu, já recolheu, tentou o passe, ele para passe em cima da marcação, bola bate, sai para a linha de lado, tá parado o jogo, lateral para o time do Bahia bater. Se sai com pode tudo, Fábio Santos para a liga de lado, lateral para o time do Bahia cobrar. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos 99. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Aperta o time do Corinthians, tenta descer, ouve a falta do Renato Augusto, falta para o time do Bahia bater. Falta já cobrado no comando de ataque, tenta o toque de bola, volta a bola, o árbitro manda cobrar a falta novamente. É nova falta para o time do Bahia, a mesma falta para o time do Bahia bater do seu campo de defesa. Se posiciona para ser jogando. A abertura vem pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola com Rezende, placar do jogo 1-0 para o time do Bahia. A abertura vem pelo comando de ataque, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta o time baiano, tenta ser jogando, prendeu o Rezende, ele domina a balança em frente à marcação, vem para o toque de bola, nós estamos com 8 minutos 9 de jogo. O Renato Augusto ainda não tocou na bola, hein, o Ronaldo Giovanelli, hein, Mauro? O Bidu tocou na bola mais que ele, né? Quase fez o gol aqui, que ele trocou o pé pela cabeça, mas depois fez o cruzamento pro Romero. Tá sumido o Renato mesmo, hein, Mauro? Tá sim, Ronaldo. E o esquema com alas, com 3 zagueiros, propicia isso. O Fagner cruzar pro Bidu aparecer. O problema é o Bidu aparecendo e não é a primeira vez que ele troca os pés pela cabeça ou pelas mãos. É bola no campo de defesa para o time do Corinthians ser jogando. Vem com Fábio Santos e vai lotando a Neoquímica Arena. Impressionante a presença do torcedor. A abertura vai para o toque, ele para tentando ser Bidu. Ele faz o break em cima do primeiro marcador. Recolhe para o bico de campo, soltou para Renato Augusto. Agora sim toca na bola com 9h30 de bola rolando. Renato Augusto volta a jogar até Gil. Gil domina para o time do Corinthians. Vem para a finta, vai tentar o toque, ele para pelo setor intermediário. Ele abre o lance curtinho pelo setor de direita. Solta a jogada para Fagner. Fagner domina para o time do Corinthians. Solta para Maicon. Maicon domina para o time corintiano. Tenta o levantamento à frente. Deu para o toque de bola de Juliano.
afastou o zagueiro, cortou, bola voltou com o time do Corinthians com Fábio Santos, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque para Renato Augusto, ele domina, vai cortar para dentro, balança, escapa da marcação no primeiro, tentou enfiar a jogada para a ponta, não conseguiu, bateu o zagueiro, Romero vem para a marcação, aperta para o time do Corinthians, tenta ganhar, bola recuada atrás do campo de defesa, vem para rasgar, Marcos Felipe tira o goleiro do Bahia, Fábio Santos protege, a bola passa, volta para Gil, que domina do campo de defesa e sai jogando, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e domina o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direita do campo de ataque, a abertura foi feita à frente, o toque de bola na intermediária, vem pro toque de bola, recolheu novamente, prende a jogada, Coutinho no meio de campo, tenta o toque curto, Yuri aberto, solta a jogada, Coutinho, volta com Veríssimo para Gil, domina a circunferência centrada ao gramado, abriu pelo setor de meio esquerda, campo de ataque para Fábio Santos domina, vem pro toque de bola para Romero tentou o Bidu, fica no chão, árbitro para a marca esquerda, campo de ataque, a falta para a equipe do Corinthians bater. E era o Canu em cima dele, acaba empurrando o atleta do Corinthians, Matheus Bidu, ganha a oportunidade, ele vem aí, Renato Augusto para a cobrança da falta pelo lado esquerdo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. É a falta para a equipe do Corinthians bater, se posiciona pela esquerda, vem Renato Augusto, na linha lateral do campo de jogo, falta para o time corintiano bater, placar do jogo 1-0 Bahia, se posiciona pelo setor de esquerda, é falta para o time do Corinthians bater, Renato Augusto se prepara para lançar a bola dentro da grande área, Gil Veríssimo na grande área, Yuri Alberto também, partiu Renato, levantou, no gol, toque de bola para trás, afasta o zagueiro, tira, aperta o time corintiano, a bola volta para Michael mata na coxa para o time do Corinthians para tentar ser jogando no campo de ataque, ele volta com Cássio que domina para o time do Corinthians para ser para o jogo, ele prende o lance, Cássio gira a jogada para Juliano domina para o time corintiano, tentou o toque de bola, solta para Bidu domina novamente para Juliano tem aberto, Renato Augusto enfiou pelo setor de esquerda do campo de ataque, escora a jogada para a ponta, ele tem pro toque de bola com o Michael prendeu para Fábio Santos domina para o time do Corinthians, Bidu partiu, Fábio Santos não lançou, então não sei porque o Bidu tá lá na esquerda, era boa bola pro Bidu, ele não lança, prende, Fábio Santos solta a jogada para Juliano, gira o jogo, o time do Corinthians pela direita do campo de defesa do peito, tenta o toque de bola no ataque, Wagner, ele abre o lance, vai pro domínio, o time do Corinthians, gira, Yuri Alberto, ganhou do primeiro, se soltar na esquerda, é boa, abriu, lindo lance para Renato Augusto, dominou no campo de ataque, levantou no gol, Yuri Alberto. Mas o que é isso? Mas o que é isso? O Renato Augusto cruzou na cabeça dele. Velho, eu não entendi o que ele fez, ele não cabeceou, ele cabeceou a bola quase pra bandeira de escanteio, um pouco antes da marca do pênalti, cara. Mas o que é isso, Renato Augusto? Que zagueiro o Bahia arrumou, hein? Vai, Ronaldo. Vai, Mauro, defende. Concordo com você agora. Segue o jogo. Mas vocês não estavam defendendo que vai fazer 2, 3 gols. Bate de meta, lá veio o time do Bahia pelo centro do ataque. O jogo não acabou, seu cavalo. Domina o time do Corinthians, vem pro toque de bola. Vamos ver se o Yuri faz. Tô torcendo pro Yuri fazer gol hoje. A abertura vem no comando de ataque, mas foi absurdo o lance dele. Domina pra ponta, vem pro toque de bola, time corintiano. Recolheu o Romero domina pelo seu campo de defesa, vem pro toque de bola no ataque, soltou pra Gil. Só o Cássio no campo de defesa do time do Corinthians. Gil tenta ligar a jogada no comando de ataque, na esquerda estica. Muito mal, Jubá. Bate na bola, na volta para Cássio, que domina pro time do Corinthians para ser jogando. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entra em si dos fortaços na hora de construir ou reformar. Vale CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Domingos Sávio Duarte, Scott tá ligado na Bandeirantes. Domingos, não precisa secar o Yuri Alberto mesmo. Não, ele é ruim mesmo. Ele tá na pior fase da vida dele. Impressionante. Pode melhorar no que vem, fazer 500 gols, mas esse ano ele não pode esquecer nunca mais para ele não voltar a fazer as besteiras que ele tem feito, perdendo os gols que ele tem perdido. Tá parado o jogo aí, falta pro Timão. E foi a falta do Acevedo em cima do jogador do Corinthians. Uma pancada um pouco mais forte. Agora a bola pro Timão no campo de ataque. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta para Juliano, bateu pro gol, ela sobe mais, vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Bahia, bateu o tiro de meta para o time do Bahia cobrar. Alô, Gil, tá ligado no Futebol Bandeirantes com o Gabriel e com o Rafinha, curtindo o som, Sacho Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta do toque, ele bola contigo novamente, recolhe pelo comando de ataque, o time do Bahia tenta descer do seu campo de defesa. Você ligado no Futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. A bola volta do toque, ele vai na Wagner da marcação, tenta o toque
toca de bola pela ponta, vem Veríssimo, toca na bola na primeira, toca na segunda, põe para fora, o desvio. Lateral para o Corinthians, erra o árbitro da lateral para o time do Bahia, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Manuel para o time do Bahia, a bola resvalou em cima do Tassiano antes de sair, hein? Isso, foi na disputa com o Fagner. O Tassiano, na visão do árbitro, acaba sendo o penúltimo a encostar na bola. Bola para o time do Bahia pelo lado esquerdo de campo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, levantamento vem na grande área, tenta o toque de bola, afasta novamente o time do Bahia, tenta ser jogando no campo de ataque, a abertura vem pelo setor de esquerda do campo de ataque, domina o time baiano, foi solta pelo setor de ponta, prende o lance, bola linda, tabelada na entrada da grande área, é muito bom o lance do time do Bahia, bola batida, gol! Lindo, 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 lindo! De fundo ele ganhou, ergueu a cabeça sem ângulo, bateu com o lado de fora do pé da esquerda para a direita, a bola explodiu na bochecha, a bola explodiu na bochecha esquerda do Cássio e morreu no fundo da rede. Cauli para fazer o segundo gol do Bahia no jogo, com emoção maior do futebol e essa emoção, Gali, nesse golaço que você proporciona a torcida baiana. Diz aí, de perna esquerda, um canhão no ângulo esquerdo, a versão da bola na frente da pequena área, morrendo do fundo do gol do outro lado. O Bahia mete 2-0 no Corinthians em 16 minutos de bola rolando. O que mostra porque ele é considerado o melhor jogador do Bahia nessa temporada. Ele que inclusive foi contratado ainda no início do ano, só esqueceram de avisar o Corinthians, ou o Corinthians não estava sabendo. O 9º gol dele na temporada. Cauli faz 2-0. É o futebol da Bandeirantes em Corinthians, levantamento foi feito no boca do gol, apertou, Renato Augusto lançou, não chegou. E a torcida pega no pé do Yuri Alberto. Ele chega tarde na bola, linha de fundo, na metida de bola do Renato Augusto, tiro de meta para o time do Bahia bater, Ronaldo. Diz aí, Mauro Betti. E a pancada que foi para cima do Cássio, né? O time do Bahia bem organizado, metendo a pressão para cima do Corinthians e chegando tabelando, né? No lateral que não foi, só que eles envolveram a defesa e o Gauri queimou o Cássio ali numa pancada que é impressionante, por 17 minutos o Corinthians não consegue reagir, hein, Mauro Betti? É isso, Ronaldo. Agora a gente falava e até mostrava aquela brilhante narração, mais uma do Ulisses, daquele golaço do Roger Guedes na arena. Vou dizer, esse é um dos gols mais bonitos que eu vi em Itaquera. Toda a jogada foi linda, não só a complementação, todo o lance foi muito bonito. Inacreditável, 2-0 já pro Bahia. Mas eu acho que foi lateral pro Corinthians. Só em uma coisa que eu acho que foi errado aí. Não sei se você chegou a ver. Também fico com a mesma opinião de vocês. Mas não é o lance que origina o gol, Paulo? Não, né? Não, mas é antes, né? Não tem como aí, não teria como o VAR ter entrado, né? A bola volta do toque para tenta descer, o time do Corinthians foi solta para a Romira pelo setor de esquerda do campo de ataque, abre o compasso, tentou cruzamento dentro da grande área, afasta a zaga do time do Bahia, ela sobe na intermediária, afasta o goleiro, sem goleiro de primeira, bate forte na bola demais, Maicon põe por sobre o linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bahia bater. E o Marcos Felipe, goleiro da equipe do Bahia, fica reclamando de uma possível falta do Juliano, que atrapalha com que ele fique com a bola, bate para fora o Maicon, Bahia vence 2-0. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Você ligado comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ronaldo, Mauro, mano, não tem que mexer nesse time, não. A forma que ele colocou essa equipe em campo, o time do Bahia está engolindo. São 18 minutos, o Corinthians não consegue uma boa finalização. E o time do Bahia, quando sai pro ataque, é um desespero só. Então acho que essa ideia de deixar o Fábio Santos também com o Bidu ali, que até agora eu não sei o que o Bidu tá fazendo em campo também, viu? Até agora e em outros jogos também, né? E aliás, eu fiquei sabendo que tem um sósia do Bidu. Verdade, tem um Instagram do sósia do Bidu. Bem legal.
Tava no dono bola do toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta o time do Bahia. Bola foi chuta no comando de ataque. Bahia quer mais gols. 2-0 para o time Bahia. Bola foi chuta. À frente vem Fagner. Corta, tiro, perigo. Bola volta no toque de bola. Domina o time corintiano. Preciso jogando com o Romero. Abriu para Fagner. Deu para Yuri Alberto. Domina, vai para finta em cima da marcação. Já prendeu, soltou para Romero pela direita do campo de ataque. Romero tenta chegar na bola antes dele. Vem para tirar, vem para afastar. Marcos Felipe. Tira o goleiro do Bahia. Lateral para o time do Corinthians. Bater pela direita do campo de ataque. Lateral para o time corintiano bater. Se posiciona para a cobrança de lateral. O time do Corinthians pela direita. Ninguém chega para a cobrança e já vai mexer o mano no time, hein? Wesley. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Corinthians. Agora no campo de defesa para ser o jogo do time corintiano. A abertura vem da zaga central, tenta o toque de bola, tenta ser jogando novamente o time do Corinthians. E o torcedor, o Corinthians atacando. E o torcedor joga uma bola dentro do campo de jogo. Parabéns. A bola volta no toque para o time do Corinthians. Tentou o Yuri Alberto. Ele protege para o time corintiano. Tenta a finta em cima da marcação no primeiro. Já prende o Yuri Alberto. Solta o Yuri Alberto, que é a melhor coisa que você faz. Soltou a fogueira para Renato Augusto. Ele domina a jogada para o time do Corinthians. Tenta ser jogando aqui atrás com o Gil pelo seu campo de defesa. Você é empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil. Sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta para Michael, joga para o Yuri Alberto. Nossa, a bola bate. O Yuri Alberto não consegue dominar a bola, cara. A bola bate nele, espirra longe. Ele não consegue parar a bola perto. E vem para o toque de bola. Recorde o time do Corinthians. Ergue, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Domina o time do Corinthians. Tenta descer pelo setor de esquerda. A abertura foi feita pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Já domina do comando de ataque. Vem para o toque de bola o time do Corinthians com o Juliano. Juliano prende 2-0 para o time do Bahia. Bahia vence o jogo de um dia o time do Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta para Fagner. Fagner domina para Romero. Deu para Fagner da direita. Abriu o compasso. Tentou o drible. Perde facilmente a bola. A bola volta com o time do Bahia, que tenta ser jogador do campo de defesa. Romero vem para a marcação, se esforça, tenta chegar. Domina o time baiano para ser jogador do campo de defesa. Recolhe novamente Tassiano. Ele prende o lance, tentou esticar a frente, põe a bola para fora. Lateral para o time do Corinthians bater da esquerda, campo de defesa. E Fábio Santos vai embora. Tá deixando o gramado o improvisado zagueiro hoje. Meia dúzia Fábio Santos e entra o 36 o Wesley. O Wesley entra com a 36 no lugar do meia dúzia Fábio Santos. Acho que o Mano treinou, mas não deu certo, né? Na verdade, o Rogério Ceni engoliu ele nessa escalação aí, porque com 17 minutos fez 2-0 e o Corinthians não conseguiu manifestar nenhuma reação, só aquele cruzamento do Fábio Santos por Bidu que ele trocou o pé pela perna. De resto, o Bahia tá dominando até aqui, né, Mauro? É isso, 2-0 e quer mais o time do Rogério. Gostei pelo menos dessa ousadia do Mano, já que não tá dando certo, muda. E muda com o cara de velocidade e qualidade que é o Wesley. E vem para o toque de para tentar descer o time do Corinthians. Vem com o Renato Augusto, vai para a finta em cima da marcação do primeiro. Tentou o drible em cima da marcação do segundo. Vem o toque de bola, ganha o time do Bahia com muita vontade. Apertou no meio, lindo lance. Tiziano prendeu para Iago. Felipe solta o lance à frente. Biel dominou, soltou na ponta. Vem Fagner para mergulhar e tirar para o time do Corinthians. A bola volta com o time do Bahia que aperta no comando de ataque. A abertura frente, Iago. Felipe tentou bater direto para o gol. Bola tocada, mas estava impedido. O Bahia faz o terceiro gol, mas está marcado impedimento. E o levantamento era para o Iago Felipe, jogador que já atuou na equipe do Fluminense. Ele recebe, mas não valia mais nada. Estava à frente, 2-0, vence o Bahia. Tava impedido, eu vou dizer pro seu Corinthians, acorda ou vai tomar goleada feia hoje aqui, hein? Mas não consegue marcar o time do Bahia, o Corinthians não consegue marcar, o Corinthians fica marcando com os olhos. Essa bola saiu do meio de campo, aí o moleque sai com a bola no pé, inverte a jogada, faz o cruzamento e o Corinthians fica olhando. A sorte que teve o impedimento, hein, Mauro? E olha, um pouquinho menos de afobação de Iago teria sido ainda pior, se é que dá pra ser pior, Ulisses. Alô, Luiz, taxista, tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta com o time do Corinthians. Escolhe a jogada. Yuri Alberto deu toque de bola errado. Cara, vocês vão ser e o Mauro vão lamber sabão. O quê? Calma, Ulisses. A bola vem pro Yuri Alberto. Ele não consegue passar a bola pro cara, velho. Meio metro. E vocês querem defender o Yuri Alberto, vocês dois ainda? Eu não quero defender, mas não quero atacar tanto. Atacar tanto? Não, você já tá fazendo esse papel já. Se fosse centroavante do Palmeiras, velho, é uma história. Vai lamber sabão, vocês dois, senhor. Não tá fácil assistir esse cara. Pelo menos a nossa boca fica mais limpa, pô. Você tá certo. Tá difícil ver ele em campo, isso é verdade. Fazer o quê? Ver ele em campo, é verdade. Seu
Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. A bola volta para o grito do campo de ataque. Tenta o cruzamento na grande área. Gil não marcou, matou no peito, dominou, girou, driblou, bateu pro gol. A pancada do Biel. A bola vai embora. Acontece o desvio, escanteio para o time do Bahia. Bater da direita. E o Biel, camisa 10, dominou a bola na entrada da grande área. Fez o que quis em cima da marcação do Corinthians. O Gil até cortou, mas ganha escanteio. Lado direito de campo vem o Bahia. E eles estão com vontade, eles estão com apetite, Ulisses e Mauro Beto. Claro! Eles estão com apetite que, vou te falar, parece que o time do Corinthians foi jogar a eliminatórias, voltou todo mundo a pé de lá também, porque o time do Bahia, além de marcar, sai pro contra-ataque rápido, tira o espaço, toca rápido e o Corinthians fica olhando. Você acabou de narrar aí que o Gil ficou olhando, dominar, olhar, é brincadeira. É isso. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio para o time do Bahia, bater pela direita do campo de ataque. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. 2-0 para o time do Bahia. Se posiciona para a cobrança. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no Tenda. Alô, obrigado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Manuel tá ligado no futebol da Bandeirantes também. Obrigado pelo carinho da audiência. Domínio do campo de ataque. Vem para o levantamento da frente. Escanteio para o time do Bahia bater. Placar do jogo continua, placar de 2-0. O que está acontecendo aí? VAR? Para pedir pênalti pro Bahia, né não? Isso, revisando o lance do pênalti Gil em cima do Biel. Isso. Ele vai pro VAR o árbitro. E vou falar para você uma coisa, posso falar? Pode. Para mim foi pênalti. Ele toma um pisão, Biel, parece no pé do Gil. Isso. Foi o que eu vi aqui, né? No momento do chute. Mauro. Que há o pisão, eu gostaria de rever, como vai ver o Marcelo Lima Henrique agora, eu gostaria de rever o lance, inclusive na velocidade normal, tem errado muito o VAR em protocolos, de passar só em câmera lenta. Eu insisto, câmera lenta, beijo de avó e neta é crime inafiançável. Então precisa passar na velocidade normal, vamos ver se é isso que vai passar. Que é o contato mas não é nessa velocidade que se marca, nessa velocidade que se interpreta o lance. Deixa eu ver aqui, dá para marcar sim. É um lance bastante discutível, mas dá para marcar. E eu acho que eu marcaria pelo seguinte: a bola já está longe, o Gil está chegando muito tarde, como aliás todo o time do Corinthians. Dá para marcar sim. Muito bem, vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai dar pênalti para o time do Bahia. Ele olha e aponta o que? Pênalti. Penalidade máxima para o Bahia, amarelo para o Gil. Tá certo o árbitro do jogo. Ele acaba marcando de fato a infração do Gil, que inclusive estava pendurado. E com esse terceiro cartão amarelo não joga contra o Vasco da Gama na próxima terça-feira. Pênalti, o Bahia pode abrir 3-0, Ulisses. E aí, Ronaldo, e aí, Mauro? Como o Corinthians foi à mercê do time do Bahia até agora, com 27 minutos, correndo de um lado para o outro, marcando com os olhos. Agora esse tipo de pênalti eu não consigo ver daqui, porque está muito distante, eu estou vendo pelo telão também. Acontece muitas vezes, mas a coragem da juizada, assim como o Daronco deu o pênalti aqui, no momento crucial da partida. Então eu não vou falar do juiz como eu falei no começo da transmissão. Mas tá muito fácil dos caras dar pênalti contra o Corinthians na arena. Eles não têm medo de nada. O lance é do mesmo jeito do lado do Corinthians, eles não dão. Aí pouco tempo eles dão. É um negócio de louco, hein, Mauro? Aí dá para discutir bastante. Agora, que é indiscutível, uma partida horrorosa do Corinthians. Tem muito jogo, a gente tem visto várias viradas impressionantes, mas a gente não tem visto do timão da virada esse espírito. Ainda, antes de a bola rolar, o meu palpite era 2-1, claro que já foi pro saco, 2-1 pro Corinthians. Mas um resultado desse, uma atuação pavorosa, sobretudo defensivamente do Corinthians, pode mudar alguma coisa. O Corinthians acho que não vai sofrer tanto como está sofrendo no campeonato. E pode, numa dessa, recuperar o Bahia. Cauli. É verdade. Quem vai para a cobrança aí? Tava o Cauli, mas houve uma troca. Agora é o Tassiano com a 16. Tassiano, né? para a cobrança com a 16. Tassiano para a cobrança de pênalti. Cássio no meio do gol. Se posiciona Cássio no meio do gol. Tassiano para a cobrança de pênalti. 28 minutos, 2-0 para o time do Bahia. Tassiano para a cobrança de pênalti. A esperança nas mãos do goleiro corintiano para tentar o Corinthians se recuperar no jogo. 2-0 para o Bahia, mas pode chegar o terceiro. Tassiano bateu. Gol do Bahia! Tassiano para fazer o gol pro time baiano!
jogadores do Corinthians o cercam, pensando que ele ia na torcida, mas ele foi no banco de reservas do time do Bahia para festejar o terceiro gol. O Renato Augusto vai tirar satisfação e toma cartão amarelo. Tassiano. Bahia 3-0 no Corinthians, da Neoquímica Arena, com um ótimo público. A 29 minutos de bola rolando no primeiro tempo de jogo. E aí, Ramiro! E pra quem não respeitava e não acreditava, muito prazer, Bahia Esporte Clube, time que inclusive vai tentando cada vez mais escapar da zona de rebaixamento. Tinha e tem neste jogo o lema do torcedor corintiano: sangue no olho. 3-0 agora em Itaquera. E aí, Mauro, e aí, Ronaldo? É um amasso até aqui, o time do Bahia tá com vontade, tem treinador que escolheu bem, que fez um planejamento tático para vir aqui engolir o Corinthians, que é o caso do Rogério Ceni, que nunca venceu aqui. O Rogério Ceni nunca venceu aqui na Arena, fez um esquema para pegar o Corinthians e tá amassando o Corinthians. O Corinthians não deu um chute no gol e já tá tomando o terceiro gol, com pênalti, com tudo, com lateral, que foi, que não foi. É uma vergonha. É por aí. Parado o jogo, tá marcado falta pro time do Corinthians bater pela direita. Pois não, Mauro? Não, rapidinho, né? O lance do lateral era lance para lateral pro Corinthians. Dá para discutir o pênalti, eu marcaria o pênalti. Agora é indiscutível. É mais uma atuação horrorosa do Corinthians em 24. Aliás, em 23, nós chegamos a 24. Mas não é para ser assim, né? Não pode ser assim. É falta para o time do Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Vem Renato Augusto, se posiciona para a cobrança. E a torcida do Corinthians grita como se o Corinthians estivesse vencendo o jogo. É impressionante. 3-0 para o time do Bahia. Falta para o time do Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Renato Augusto vem para a cobrança de falta. Partiu para a bola. Renato Augusto chuveirou na boca do gol. Tentou Gil de cabeça, tira o zagueiro. A bola falta com o time do Corinthians. Tenta o toque de bola Bidu. Ele sai jogando o time corintiano. Levantamento vem de qualquer maneira à frente do Maicon errado. A bola falta com o toque de bola de Fagner. Fagner ganhou o para o time do Corinthians para Bidu. Bidu liga a jogada para Wesley pelo setor de esquerda do campo de ataque, domínio para o time do Corinthians. Ele vem para finta, escapa da marcação do primeiro, escapa da marcação do segundo. Já dá o tapa na bola e escapa do terceiro. Mas limpa para o lado, tenta o passe de bola. Na hora de passar, passa completamente errado. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola. Romero ganha, perde a jogada, tentou descer. Juliano toma falta. É falta para o time do Corinthians, vai ser cobrada. Juliano se posiciona para bater falta para o time corintiano. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na Semi Capital, invista com a maior corretora independente do país e acesse semicapital.com.br/bandeirantes. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque. Se posiciona para a cobrança de falta para o Timão bater, partiu para a bola. Renato Augusto chuveirou para fora nas mãos do goleiro. Marcos Felipe sai para pegar. Depois do levantamento do Renato Augusto, que tinha como endereço Lucas Veríssimo. Fácil para o Marcos Felipe. O Bahia vence aos 32, 3-0. Alô, Dalmo, alô, Giba, tá lá no Dalmo, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola para a direita, aperta na marcação, recolhe novamente o time do Bahia, tenta descer no comando de ataque, apertou pelo setor de esquerda, tenta descer novamente o time baiano, domina para a ponta, vai para a finta, tá sendo, ganha o lance, perde o lance para a volta com o time do Corinthians, que tenta descer do campo de ataque, são dois jogadores corintianos correndo um lado ao lado, outro, Wesley domina, tem Bidu aberto, abriu para Bidu, Wesley já desce pelo comando de ataque, Bidu tenta, finta, fica no chão, o árbitro manda seguir e a bola sai. É lateral para o Timão bater pela direita do campo de ataque. E era o Acevedo que estava em cima dele. O árbitro não marca falta, mas dá lateral para o Corinthians, que vai chegando a sua quarta derrota em Itaquera nessa temporada. É bola no time, no toque do time do Corinthians, bater do campo de ataque, recolhe do campo de defesa, tenta o toque contigo novamente no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer contigo novamente, já domina do campo de ataque, prende o time do Corinthians, tenta o toque de bola completamente errado. Corinthians perdido em campo, desesperado, impressionante. E não à toa também o próprio Mano Menezes está bastante nervoso ali no banco. Inclusive o Sidney Lobo, auxiliar dele, depois que o Fábio Santos foi substituído, ele chamou o Fábio e falou: ó, você entendeu, era isso e tal. Corinthians perde 3-0. Mas não tem que dar satisfação, foi substituído para mudar esquema de jogo. Jogador inteligente. Dá satisfação para atleta, para jogador de futebol. Você vai jogar se eu quiser, você não vai jogar se eu não quiser, hein, Mauro? É isso, né? E tá difícil, Ulisses, porque assim, enormes méritos do Bahia, o Rogério Ceni, mas é difícil até entender como tá mal o Corinthians ou como regrediu. Não é só o esquema com 3 zagueiros, tudo tá errado, né? Parece, dando uma de Ulisses Costa, nesse momento parece 11 Yuri Albertos em campo.
Você é terrível. Que coisa, hein, Ronaldo? Não tem muito o que falar, não tô conseguindo nem raciocinar com o vareio que o Bahia tá dando no Corinthians aqui. E vem o Wesley Tubira para o time do Corinthians, escapa da marcação do primeiro, escapou do segundo, fica no chão, o árbitro manda seguida para a volta no comando de ataque, aperta novamente o time do Bahia, tenta descer, no toque de bola vem para tirar o time corintiano para dominar e ser jogando. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivo. 99, a bola volta do toque de bola contigo novamente, recolhe, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tenta ser jogando novamente o time do Corinthians pelo setor de esquerda no campo de defesa, recolhe novamente no toque de bola contigo novamente do setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer o time do Corinthians, nossa senhora, até o Veríssimo errando, ele passa a bola de forma errada, volta o time do Bahia, tenta descer no campo de ataque com o Biel domina em cima da marcação do Veríssimo, vai para o cruzamento, levantou na boca do gol, passa por todo mundo, mas cai aqui na esquerda, bom lance, Tiziano tentou cruzamento na boca do gol, vai pintar o quarto, bola batida no gol, Cássio pegou, largou a bola, saiu, vai embora! Escanteio pro time do Corinthians que toma um vareio do Bahia. E o Renato Augusto pede calma pro time, vai lá na pequena área, grita com o time, pede calma. É inacreditável o passeio que o Corinthians está tomando. Num lance que começa no erro de passe do Lucas Veríssimo, entrega a bola de graça. Depois parecia Pebolim, batia ali, não parava a bola. Vem pra cobrança Biel pelo lado direito do escanteio. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Escanteio novamente pro time do Bahia, batendo pelo setor de esquerda do campo de ataque. Escanteio cobrado, levantamento no banco do gol, toque de cabeça. Cássio pega. Segura o goleiro do Corinthians e tem só Fagner para ser jogando. Ele dá o tapa na bola para Fagner. Fagner desce pelo setor de direito do campo de ataque. Ligou para Romero. Romero domina para o time do Corinthians. Finta na marcação no primeiro, mas não tem ninguém na grande área. Abriu com o passo, cruzou, levantou, no gol. Zagueirão vem para tirar, volta para Fagner. Deixa a bola ficar e sair. Lateral para o time bater pelo setor de direito do campo de ataque. Lateral para o time do Corinthians bater. Lateral Cabrato vem para o toque de bola. Tenta ganhar a jogada novamente. Aperta no toque de bola. Tenta arrancar o time do Bahia com muita vontade. O Bahia Biel. Ele ganha o lance para o time do Bahia. É impressionante a vontade do time do Bahia, domina pelo setor de esquerda, sabendo que precisa dos pontos para não ser rebaixado. Demais a vontade do Bahia com o Felipe, ele prende o lance e volta na zaga central com o Vitor Hugo. Vitor Hugo domina novamente no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente com o Rezende. Rezende domina para o time do Bahia, 3-0 é o placar do jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes. Renato Augusto chega no primeiro, ganha no segundo. Ele fica reclamando com o Romero. Romero não chega para a marcação, aperta, vem para cima e Yuri Alberto. Ele corre, domina com um shortinho justo, não chega na bola, volta no toque de bola contigo. O time do Bahia desce com o Acevo. Acevo domina para o time do Bahia, prende o lance curtinho. Acevo, ele prende o lance, gira no meio de campo, solta Coutinho com Iago Felipe, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque e recolhe novamente, vem para o toque de bola, recolheu o Jubá prendeu, vem para a finta do Luciano, Jubá prende o lance, abre pelo setor de esquerda, toca a bola, o Bahia põe na roda o time do Corinthians, aperta no comando de ataque, Yuri Alberto vem para a marcação em cima do lance, bola volta com o time baiano, com o amortecedor da HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil, o Bahia toca de pé em pé, impressionante, vem Fagner, ganha o lance, solta para Romero, Romero domina para o time do Corinthians, tentou descer pela direita do campo de ataque, a bola não sai não, briga demais com muita vontade o time do Bahia, a abertura foi feita pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola contigo no comando de ataque, apertou o time Bahia no levantamento à frente, vem para tirar Maicon ganha a jogada, se soltar na esquerda é boa, abre a jogada para Bidu tem o Wesley partindo pelo setor de esquerda, campo de ataque, levantamento vem para o Wesley, 37 minutos, 3-0 para o time do Bahia, domina o Wesley, vem para frente em cima da marcação, no primeiro ele prende o lance, vai para o drible em cima do marcador, já recolhe no campo intermediário, prende o lance para o comando de ataque, voltou para Juliano domina pelo setor de direito do campo de ataque, abre a jogada para Fagner domina o William Alberto, se movimenta, Fagner não toca nele, estava até em condição de jogo, por falta de confiança, já domina, volta no toque de bola contigo no meio de campo para Maicon domina pelo time do Corinthians, tenta ser jogando, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque para Bidu prendeu para o time do Corinthians, vem para frente em cima da marcação no primeiro, prendeu pelo setor de esquerda para Wesley domina para Bidu levou para a linha de fundo, vem cruzamento na grande área, cruza muito mal, ele cruza na primeira trave, afasta, tira dali, a bola volta com o time do Bahia, no contra-golpe pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta chegar da bola, vai para o domínio novamente, Biel, ele prende mano a mano com o Veríssimo, vai para a finta, leva para o meio, tem Fagner na sua marcação, recolheu, cortou, pode soltar pelo setor de esquerda, campo de ataque, enfia a jogada no comando de ataque, vem Gil, ele tira na primeira, perde na segunda, bola quica, pega firme.
no alto, sai Cássio para fazer a firme boa defesa. Ele domina para Wesley. Wesley domina para o time do Corinthians, tenta descer na marcação no primeiro, aperta em cima dele lá do outro lado, vem para o toque de bola. Wesley tenta descer, cortou para o meio, tem aberto o Romero. Romero, ninguém abre aqui na direita. A abertura vem para Juliano. Juliano para Renato Augusto. Renato Augusto domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, campo de ataque. Já domina para o time do Corinthians, enfiou jogada, abriu novamente para Juliano. Juliano prende para o time corintiano. Renato Augusto busca na linha de fundo. Ele vai para o toque de bola para o time do Corinthians, tenta o drible em cima da marcação no primeiro. Prendeu Renato Augusto. Lindo lance. Abriu jogada, soltou para Bidu, tentou devolução para Renato Augusto, tira o zagueiro. Lateral, Corinthians pelo setor de esquerda de ataque. Lateral foi cobrado, para foi junta pelo setor de esquerda, cá para ataque, domina o time corintiano. Domina o Wesley, vai para a finta. Abriu o compasso, pedalou no primeiro, pedalou de novo e vem para ganhar escanteio. Escanteio esquerda para o Corinthians bater. Depois da chegada pelo lado esquerdo de campo, Gilberto acaba sendo o último a encostar na bola. Jogadores do Corinthians com reações de totalmente falta de estabilidade emocional. Vem pra bola Renato Augusto na cobrança. A bola volta no toque de bola, domina o time do Corinthians, vem pra finta, Wesley, dominou, cruzou na boca do gol, não chega no Veríssimo, afasta a zaga, corta, tira, a bola volta pra Maicon domina pro time corintiano, pra ser jogando pelo comando de ataque, dá um tapa na bola, Maicon errado em cima da marcação, ele já prende pro time do Corinthians, para ser jogando pelo seu campo de defesa, abre e salta para Cássio domina pro time corintiano, ele prende o lance, tem aberto o Fagner pela direita, deu jogada Coutinho pra Juliano prende o lance, tenta o toque de bola, sai jogando Coutinho pra Bidu, olha o perigo aí, Bidu domina para o time do Corinthians, volta a jogada com o Gil que sai tocando no campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para Flu. Domina o Corinthians para ser jogando. Torcedor, chegou a hora, na hora do gramado das obras, entra em ser os fortaços, na hora de construir ou reformar. Vá de CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E tem para o jogo o time do Corinthians, bola foi solta à frente, lindo lance no peito, Juliano ganhou, prendeu, voltou para Renato Augusto, devolveu, boa bola, lindo lance, afasta o zagueiro, tira dali de qualquer maneira. A bola volta no toque para o time do Corinthians com Wesley, abriu o compasso, vai para o cruzado, segunda trave, levantou, tira o zagueiro para a volta para a direita, cortou dali Jubá, ela volta para Fagner, que domina para a direita do campo de ataque, deu para Romero domina para o time corintiano, vai tentar o drible em cima da marcação, tentou passar pelo Jubá, ele perde o lance, afasta Jubá, tira mal, voltou para Fagner, deu tapa na bola, levou para a linha de fundo, cruzou na boca do gol, para a cabeçada, para o gol, defesaça do Marcos Felipe. Juliano cabeceou, Marcos Felipe meteu para a linha de fundo. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com um site novo, Estrela Bet. Acesse www.estrelabet.com. Tá parado o jogo, tá caindo o Marcos Felipe. E depois da defesa que faz, depois do cabeceio do próprio Juliano, ele aproveita para ganhar um tempo. O goleiro que sente dores, ele aponta ali no ombro. Vai ser atendido rapidamente, escanteio para o Corinthians, lado direito. A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Escanteio pro time do Corinthians bater. Renato Augusto na direita, partiu pra bola, correu, bateu, levantou na boca do gol. Afasta a zaga do time do Bahia, tira muito bem de cabeça dali, Canu. Ela volta no campo de defesa com o time do Corinthians que está jogando. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Tenta o levantamento frente, Fagner no alto, sai para pegar. Marcos Felipe segura o goleiro do Bahia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 42 minutos de bola rolando, o placar do jogo 3-0 do Bahia, primeiro tempo de jogo. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio com muita qualidade, economia em todos os produtos. Tenda Atacado é futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, manual pro time do Bahia bater do campo de defesa e sair jogando. Lateral, o jogo tá parado aqui. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99, um passeio do Bahia em cima do Corinthians no primeiro tempo. Lateral foi campeonato, a bola foi junta, frente do comando de ataque, aperta o time do Corinthians, tenta ser jogando com Gil. Gil tenta o levantamento para Renato Augusto, mata no peito, ganha do primeiro. Ele vai tentar o toque de bola, volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, aperta o Wesley, 2 na marcação, chega bem para tirar Rezende dali. CN Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos no Brasil e na Europa. Abra sua conta cncapital.com.br/Bandeirantes.
Bandeirantes. A bola volta do toque para o time do Corinthians. Parceiro jogando no campo de defesa. Vai deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque a Nakata Brasil. Ela volta fora do toque para o time do Corinthians. Tenta descer. Levantamento vem para Romero. Romero domina pelo setor de direito do campo de ataque. Vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele abre o compasso. Tem Fagner ao seu lado. Puxou, cruzou. Levantou na boca do gol. Toque de cabeça. Vai para fora. Cabeceou o Alberto longe do gol, tiro de meta para a equipe do Bahia bater. E o cabeceio dele acaba batendo no rosto, não na cabeça. Vai mal demais e vence o Bahia 3-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador de fluido de freio de quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Daqui a pouquinho o jogo em Paulo Capelanes vem para comandar o intervalo Bandeirantes. O Bahia vai nocauteando, dando um passeio do Corinthians em plena Neoquímica Arena. 3-0 para o time do Bahia. O toque de bola de Maicon para trás, sai Cássio do gol para fazer a defesa. Segura para o time do Corinthians e está jogando no seu campo de retaguarda. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, entrem os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Ele tenta o Wesley, a finta do primeiro, da finta do segundo, não consegue, a bola volta com o time do Bahia, tenta descer do campo de defesa, vai pro drible em cima da marcação do primeiro, ele prende o lance e tenta o levantamento do meio, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time do Bahia, lançamento vem com Biel prendeu pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai pra finta em cima da marcação do primeiro, ele prende o lance e tenta o cruzamento na boca do gol, já domina, balança em frente à marcação, tentou o toque de bola, ela sai, lateral pro Corinthians bater pela direita do campo de defesa. Depois uma chegada pelo lado direito de campo, não consegue ficar com ela o Bahia. Teremos mais 6 minutos, vamos a 51 desta primeira etapa. A bola volta com o time do Corinthians, tenta ser jogando no meio de campo com Renato Augusto. Renato Augusto solta na esquerda para Bidu. Bidu domina para o Corinthians, 3-0 para o Bahia. Ele domina pelo setor de esquerda, para ataque, vai para a finta, deu para o Roberto. Perde o lance, mas toma falta. Tá parado o jogo e o Juliano corre no árbitro para pedir cartão amarelo aí. Que até agora não amarelo o Vitor Hugo, zagueiro da equipe do Bahia, que quase dá uma tesoura em cima do Roberto na hora de dominar próximo à meia-lua do gramado. Agora sim, cartão amarelo para Vitor Hugo, zagueiro do Bahia. O primeiro para o time do Nordeste na partida. Tá parado o jogo, você ligado no microfone de Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tem um torcedor que mandou aqui, o Roberto é o novo Finazzi. O Caco mandou Caco Wolf. O Finazzi era mais jogador que ele. Finazzi vai ficar bravo. Não, eu gosto mais do... Mas dizem que é o Finazzi bonito. Que também é uma maldade com o Finazzi, não tem nada a ver com isso. Beleza, não é tudo, já diria Ulisses Costa. É falta pro Timão bater. Quem bate daí? Fagner ou Renato Augusto? Geralmente o Fagner. Fagner vem para a cobrança, lado esquerdo de campo, próximo da grande área. O Biel até desceu ali na barreira, está deitado no chão para compor a barreira do Bahia. Ele treina muito, Fagner? Não. Próxima junção da linha frontal da grande área com a meia-lua da área pelo setor de esquerda. 0 Corinthians, 3 para o Bahia. Primeiro tempo, 47. Fagner vem para a cobrança. Partiu para a bola, perna esquerda, longe do gol. Houve desvio, não? Escanteio. Houve desvio. Pra mim, escanteio. Escanteio, cara. Eu vi aqui que ela saiu da rota ali. O juiz tá dando tiro de meta, velho. Foi escanteio. Olha, alguma coisa... acontece no Paraíso, hein? Ah, para, Reinaldo. Tá tomando de 3-0 sem ver a cor da bola, velho. Então, mas eu não tô falando do lance. Você tá falando do lance do 3-0 do passeio. O que você tá falando? Eu tô falando do lance. Não, o lance foi escanteio. Ah, bom. É isso que eu tô falando. Esse árbitro, eu vou dizer, ele é experiente, Marcelo de Lima Henrique, mas ele é confuso, né? É o último ano dele como árbitro, será, gente? Se não é, será o próximo. Futebol da Bandeirantes vem para o toque para tentar descer de Corinthians. Bola foi junta para Romero. Romero domina pelo setor de direita. Bola foi junta para Yuri Alberto. Brigou, tentou cruzamento em cima da área. Voltou para Fagner. Bateu tiro. Bahia. A bola volta no toque de bola do Veríssimo. Estica perto do zagueiro. Vem para cortar. Volta do do campo de ataque. Tenta descer o time do Corinthians. Vem com Juliano. Juliano prendeu para Veríssimo. Veríssimo abre para Juliano. Juliano prende por toque de bola para o time do Corinthians. Abriu pelo setor de esquerda. Campo de ataque para Bidu. Bidu prendeu para Wesley. Wesley domina para o time do Corinthians. Vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Tenta a finta. Tenta o toque de bola. Perde a bola. Ela
volta do comando de ataque, aperta novamente o time corintiano. Lançamento muito forte para Renato Augusto. Ele chega na bola pelo setor de ponta, finta do primeiro, volta a jogada para o Wesley. Wesley prende para o time do Corinthians, girou, vem para o toque de bola 48, tenta descer novamente o time do Corinthians. A abertura foi feita à frente para Fagner, deu tapa na bola para a direita, tentou descer, puxou a camisa, o árbitro para. Marcou na direita, campo de ataque, falta para o Corinthians bater. E o Fagner pede cartão amarelo, o Marcelo de Lima Henrique não dá. E você falava até sobre a aposentadoria dele, pode não estar tão distante. 52 anos tem o Marcelo de Lima Henrique. Tá parado, o jogo tá marcado. Ih, o Marcelo Henrique tá inventando demais, hein? O Fagner pôs 5 centímetros na frente, ele mandou colocar onde ele marcou a falta ali. Bom. É falta pro time do Corinthians bater pela direita. Se posiciona para a cobrança de falta. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Fagner levantou no bagulho do gol. De cabeça para fora. Fica pedindo pênalti o jogador do Corinthians. Ficou reclamando. O Bandeira tá dando tiro de meta. E a confusão tá armada ali. O Veríssimo cabeceou para fora e ficou pedindo puxão ali. Fica o Romero reclamando, jogadores do Corinthians também. Tá ali o Romero pedindo pênalti. E aí ele pede calma na cobrança até do tiro de meta. A impressão que eu tive é que o Romero foi puxado. E ele cai até depois do cabeceio. A arbitragem pede um pouco de cautela porque ele conversa nesse momento com o VAR. E parece que não vai marcar nada o Marcelo de Lima Henrique. E não foi. Foi nada, eu acho. Não foi um lance normal, Mauro? Aqui claro que pela televisão é mais fácil observar, mas eu não vi nada não. Também eu não marcaria. Quanto que ele deu de acréscimo? 6. A bola volta do toque de para tenta descer o time do Corinthians. 3-0 para o time da Bahia. Vem Bidu, ganhou lance para o time corintiano. Liga. Cara, é muito engraçado. Desculpa, gente. O Yuri Alberto foi partir, escorregou e caiu, velho. Ele foi partir na velocidade, ele escorregou e caiu. Perdeu a bola, ganhou lateral Bahia. É lateral para o time do Bahia, bater pela direita. Aperta o time do Corinthians, são 3 jogadores do Corinthians na marcação. A bola sai para a linha de lado, novo lateral para o time do Bahia, bater pela direita do campo de defesa. Lateral para o time do Bahia, bater pela direita do campo de retaguarda. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina do campo de ataque, tenta a finta em cima da marcação no primeiro. Recolhe pelo comando de ataque, vai para o toque de bola, Coutinho novamente. Que momento do Corinthians. Já domina do campo de defesa, recolhe o time do Bahia, aperta o time corintiano para ser para o jogo. Lançamento vai ser feito à frente, aperta, ganha a jogada Coutinho pelo setor de esquerda, Juliano, ele ganha na raça, vai meio que na raça, na sorte, aperta o time do Corinthians, tentou descer para Romero, Romero domina pelo setor de direito do campo de ataque, Fagner vem para apoiar, já domina Romero, ele ergue a cabeça, deu para Fagner, Fagner domina pelo setor de direita, tenta enfiar a jogada no campo de ataque para ninguém. Tentou o passe de bola, Renato Augusto não desiste, sai do gol para fazer a defesa. Segura Marcos Felipe. Impressão que deu é que de fato o Fagner estava pensando um pouco além do lance, não estava assim o Renato Augusto, faltou sincronia, vence o Bahia 3-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, primeiro tempo 3-0 para o time do Bahia. É na volta do toque de bola, perto o time do Corinthians vem para ganhar com o Maicon, tenta o passe de bola completamente errado. Ele dá um passe de bola para Acevo. Acevo domina para o time do Bahia, soltou pelo setor de esquerda. É para Biel, prendeu, tá na área, vai fazer o gol, bateu, pega Cássio. Segura o goleiro do Corinthians e a bola tinha ali o canto, hein? Tinha o canto e o lançamento do Acevedo foi perfeito para a chegada. Ergue o braço, o árbitro, final do vexame no primeiro tempo do Corinthians. Bahia 3, Corinthians 0, primeiro tempo. Na Bandeirantes, quem tá chegando com o intervalo Bandeirantes é você. Alô, alô, João Paulo Capelanes, fala Capela. Alô, Ulisses Costa, eu quero ouvir a Neoquímica Arena, por gentileza. A equipe técnica Bandeirantes sobe som do estádio corintiano nesse momento. Admito que ouvi um princípio de vaia, o que é muito, mas muito raro, porque a fiel torcida corintiana não abandona e nem critica durante a bola rolando. Agora, tomando um vareio, 3-0, podia ser mais, aí nem o torcedor mais apaixonado apoia tanto assim, né, Pedro Ramiro? É verdade, Capela, situação muito complicada, o Corinthians chega na 4ª derrota nessa temporada. Como você chama, torcedor? Vitor Cavaleiro. O que você tá achando do jogo? Cara, os caras parecem que não entraram no jogo, o Bahia veio com tudo
Eu acho que ainda esse pênalti que não foi pênalti, dificilmente o Corinthians vai empatar. Situação bastante complicada no Corinthians, e até para explicar para quem nos acompanha, o Cássio sai bastante revoltado conversando com a arbitragem. Ele, Matheus Zonelli, o próprio Gil e o Carlos Miguel, mas o Mano Menezes deve fazer mudança ainda nessa segunda etapa. Felipe Augusto estava aquecendo ainda no banco de reservas. O Mano reclamava muito do posicionamento do Yuri Alberto na partida. Capela. Boa. Ô, Ronaldo Giovanelli, Mauro Betti, eu vou ficar quietinho, porque eu acho o seguinte: vocês são os comentaristas, têm muito mais embasamento, então fiquem à vontade, porque a última vez que eu vi o Corinthians ser tão humilhado na Neoquímica Arena foi contra o Independiente Del Valle na Copa Sul-Americana. Não tocou no caroço, tomou 2-0, podia ter sido mais, foi um domínio absoluto. Eu não estava esperando que um time na zona de rebaixamento, o Corinthians como mandante, fosse tomar esse pau que está tomando, hein, Giovanelli? Você vê que a equipe do Corinthians ela foi bem estudada dentro de campo pelo Rogério Ceni, porque assim que pegava a bola o seu meio de campo, eles não abriam para as laterais, eles vinham em bloco para cima da defesa. E a defesa do Corinthians sempre afastando, dando espaço, afastando, e quando pegou a molecada rápida vindo para cima, se perdeu totalmente na marcação. E na recomposição do Bahia foi impressionante a volta desses jogadores. O que a gente vê daqui de cima, e a gente sente também, que é a forma física desse time do Corinthians, nossa, é abaixo de zero. E o que veio aqui proposto a fazer o time do Bahia foi fechar, todo mundo dando o carrinho, todo mundo dividindo o espaço, e aí começou a sobrar o time do Bahia. Foi impressionante na forma que marcou. O Tassiano também marcou muito bem, e quando saía para o ataque envolvia. Então o time do Corinthians se perdeu afastando, dando espaço para o time do Bahia, que o Corinthians não conseguiu. Enquanto o Bahia tinha feito o segundo gol, o Corinthians não finalizou uma, só passou uma bola para dentro da área, porque conseguiu aqui pela lateral com o próprio Fagner, que veio aqui e conseguiu cruzar. Mas o Corinthians não conseguiu marcar em bloco, e a defesa afastando para dentro do Cássio toda hora. Então surpreendeu não só a forma do Bahia jogar e agredir o Corinthians, como a forma física desse time, que não, além de não recompor, além do time chegar atrasado, tanto é que o pênalti sai porque o Gil chega atrasado no lance, que um jogador atacante mata no peito, põe no chão, tenta driblar. Então o Corinthians, além de estar mal posicionado, taticamente, o Corinthians está fisicamente destroçado. Então tem que ver pro segundo tempo, eu vejo as opções de colocar a molecada para correr. Pode tirar o Yuri Alberto, pode tirar tudo, fazer uma mudança, porque o time do Bahia veio aqui para isso aí, para marcar e jogar para cima do Corinthians no contra-ataque. E jogaram sem rifar a bola. Essa bola ficou mais no pé do time do Bahia, né, Mauro? Que a gente conseguiu, pelo menos aqui de cima a gente conseguiu ver, que eles não rifavam essa bola, não tinha, e colocava no chão e ia para cima da defesa. Tanto é que saiu outro lance grotesco que saiu que o Cássio fez uma belíssima defesa, foi o Veríssimo tentando sair, errando o passe e tomando passe nas costas. Quer dizer, errar o passe é uma coisa, agora você ainda está mal posicionado e tomar nas costas, o zagueiro. Então vê que o Corinthians entrou mal fisicamente, não treinou para isso. Parece que essa parada FIFA aqui foi para descanso, para festa, porque o Bahia engoliu o Corinthians aqui. É bem isso mesmo que destacou o Ronaldo, Capelanes e torcedor da Rádio Bandeirantes, e até interessante, o Ronaldo tocou num ponto muito importante, não só no jogo de hoje na Neoquímica Arena, mas no futebol. Às vezes você tem os números, ter a posse de bola e tal, não significa nada. O Corinthians teve 66% da bola, mas jogou mal. E os 34% em que o Bahia fez o seu jogo, fez muito bem. Com 3 minutos já fez 1-0 com o Resende, com 15 fez 2-0, faria 3-0 com 28. Ainda teve um lance bem anulado do Iago. Você pode até discutir se foi pênalti, o que o Cauli bateu. Você pode discutir, o que me parece indiscutível, não era lateral para o Bahia na origem da jogada, um belíssimo gol, o segundo gol do Bahia, o primeiro do Cauli. Mas assim, tudo que o Bahia fez e fez muito bem, com eficiência, o Corinthians não marcou, não armou, não atacou, e o Ronaldo tocou num ponto que é muito importante, não é de agora, é desde o início da temporada. O Corinthians anda muito mal preparado fisicamente. Quando joga um bom primeiro tempo, para não ir tão longe, como foi em Itaquera contra o Galo, um time que ainda tem chances remotíssimas, mas pode ainda ser campeão brasileiro, o Atlético do Filipão, o Corinthians foi muito bem no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o time definhou, levou empate e quase leva a virada em Itaquera. E agora, a gente teve algumas viradas recentes, sobretudo com as vítimas, a vítima foi mesmo o Botafogo. Mas, assim, qual é a chance de você imaginar que o Corinthians possa até igualar o placar ou mesmo virar em Itaquera? Quase nenhuma.
Porque o time entrega, o time amorfo, o time sem graça, o time sem raça, o time sem organização, um time que não se defende, que é atacado por todos os lados. E contra o Bahia, que fez um ótimo jogo, sem tirar mérito para a equipe do Rogério Ceni, mas muito mais se aproveitou dos erros da equipe do Corinthians do que teve uma construção muito boa, embora o segundo gol tenha sido belíssimo. A gente falava, o Capelanes mostrava, antes de a bola rolar aqui com o Ulisses Costa, aquela narração fantástica como o gol do Roger Guedes de Itaquera. Hoje, o segundo gol do Bahia foi um dos mais bonitos também da história do estádio, que ano que vem completará 10 anos. Mas assim, não é porque o gol foi bonito que o Corinthians não tenha sido muito feio na Neoquímica Arena, Capelanes. Ô Ronaldo, bom, acho que se você pudesse mudar alguma coisa para a segunda etapa, você mudaria, acho que mais as camisas, põe a camisa do Corinthians exatamente. do Bahia do que o Bahia do Corinthians. Pode ser. Mas agora, Ronaldão, o Mano, 2 semanas pra treinar. Isso que eu fico louco, velho. Os caras têm 2 semanas pra treinar. Aí eles voltam e protagonizam um futebol ridículo desse aí no primeiro tempo. E a torcida lá apoiando. Ronaldo no pique. Pro segundo tempo tem que fazer o quê? Mudar o quê? Não, é só você ver o posicionamento do Juliano e o posicionamento do Renato Augusto, que eles não estão. Eles estão do lado ali, não tem? Eles estão no setor onde o time do Bahia está engolindo eles ali. O Iago, quando volta e complementa o meio de campo ali, ele dá velocidade no time e o Cauli também já sai sem chutão. Então, quando essa bola cai ali nesse meio, e tanto é que o Ulisses, ele viu o negócio também que é impressionante. Toda bola que chega no Yuri, ele devolve. E devolve uma casa, devolve um tijolo. Por quê? Porque ele está bem marcado ali. Então esse time do Bahia, além de ter feito, o Rogério Ceni ter feito um treinamento em bloco para esse time, tem a condição de sair jogando com a bola no chão e na rapidez. E o Corinthians, os 2 volantes que estão ali praticamente, o outro fica até rifando a bola, dá até dó de ver o Michael, que ele não sabe o que fazer com a bola. O time do Bahia está tão encaixado dentro do time do Corinthians que o Michael, quando pega a bola, ele isola. E quando o zagueiro pega o Veríssimo, também isola. Então, o que tem que fazer o time do Corinthians? Posicionar melhor os seus meias, ou o Renato Augusto volta mais para meio de campo para tentar fazer essa bola girar com qualidade, porque ele está jogando enfiado, ele não pega na bola. O Juliano também não pegou na bola porque ele está jogando enfiado e o time está bem encaixado a marcação. Então, simplesmente é dar 2, 3 passos para trás e tentar agredir o time do Bahia, que está fechado por dentro pelas laterais. Porque pelas laterais o time chegou e por dentro o Yuri acabou sofrendo uma falta que o juiz ficou perto da barreira, louco para a bola sair. E a bola acaba pegando na barreira, ele deu tiro de meta. Mas o que tem que fazer aí é o posicionamento dos seus meias ali. É o que eu penso. Não, é isso, né? Não tem muito mais a acrescentar, a não ser tentar trocar os... O Wesley já entrou. Os outros 10 vão trocar a camisa do Corinthians com o Bahia e do Bahia com o Corinthians. Talvez tenha mais chance. Talvez. Você não pediu pizza portuguesa, né? Não. 10:03. Daqui a pouquinho a gente volta aos 45 minutos finais de muita emoção com o Ulisses Costa, o maior do Brasil. Ei, Coringão, 3, Bahia 0, Timão. Rede Bandeirantes de Rádio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. A Estrela Black Week chegou e não vai ser só um dia não, é uma semana inteirinha com as maiores promoções para você brilhar. Mais de 5 milhões de reais em prêmios, com 10% de cashback em jogos selecionados, multiplicadores máximos ativados, milhares de bônus, odds super aumentadas e rodadas grátis. Aproveite tudo isso no site estrelabet.com. Estrela Bet, jogou, brilhou. Para maiores de 18 anos, consulte as condições do site. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil, é a escolha perfeita para investidores e traders que valorizam estabilidade e atendimento humanizado. Com 25 anos de experiência e excelência, nossa assessoria especializada está pronta para ajudar a potencializar seu capital. Abra sua conta gratuitamente em cmcapital.com.br. CM Capital, sua parceira de sucesso nos investimentos. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Terceiro segundo no comando de ataque, a abertura vem pelo setor de esquerda do campo de ataque. Domínio do time baiano, foi solta pelo setor de ponta, prende o lance, bola linda, tabelada na entrada da grande área. É muito bom o lance do time do Bahia, bola batida, gol! Lindo, 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 lindo! Cauli! Gol! O Cauli dominou. Na linha de fundo ele ganhou. Ergueu a cabeça sem ângulo. 10 horas e 10 minutos. O intervalo inteligente. Bandeirantes está de volta. Daqui a pouquinho tem Ulisses Costa, o maior do Brasil. Agora tem Pedro Ramiro. Bahia 3, Corinthians 0 na Neoquímica Arena. E aí, Ramiro, os times voltaram. As duas equipes já no gramado e sem mudanças, Capela. Sem mudanças, a gente não mexe, até porque temos o maior narrador do Brasil e ele está de volta. É contigo, Ulisses Costa.
Vai começar o segundo tempo do jogo. Capelanes volta no apito final do microfone da Bandeirantes. 3-0 pro time do Bahia. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Apito, o árbitro vai tocar da bola. Tassiano, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na... Pois não. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando o time do Bahia. Vem para o toque para o time do Corinthians. Vem com Veríssimo. Veríssimo prende para o setor de esquerda para Bidu. Bidu já abre para Veríssimos. 3-0 para o time do Bahia. A torcida do Corinthians é um negócio impressionante. Não para de gritar timão, timão, timão. Mesmo tomando de 3-0 aqui na Neoquímica Arena. Já domina o time do Corinthians. Tenta descer pelo setor de esquerda. Campo de ataque. A abertura vem para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians. Tenta o toque de bola contigo na intermediária para Wesley. Não tem muita opção à frente para ser jogando, prefere o toque de bola para Veríssimo. Veríssimo volta para Wesley. Wesley domina para o time do Corinthians, tenta descer do comando de ataque. O Bahia sobe a sua marcação. Domínio do campo de ataque. O time do Corinthians agora campo de defesa. A abertura vem para Juliano. Juliano prende o lance para Fagner pela direita. Fagner não tem opção a não ser à frente. Tenta o toque de bola, vem para a tabela. Lançamento vem do toque de bola. Recolhe agora sim, dominou Yuri Alberto. Ele faz o giro em si para a marcação. Já prendeu, escapou do toque de bola. Tenta descer o time do Corinthians. A abertura vem para Fagner. Fagner soltou na ponta para Romero. Romero vem para o toque de bola para o time do Corinthians. Abriu para Juliano. Juliano domina para o time corintiano. Fagner partiu na linha de fundo. A abertura para ele, levou para a linha de fundo, bateu cruzado em cima do zagueiro. A bola desvia, vai embora. E o Bandeira está dando o último toque do Fagner em tiro de meta e o Fagner vai à loucura. Tá bastante revoltado o lateral corintiano. Ele entende que o último toque foi do Rezende. O árbitro e o auxiliar que estavam de olho no lance marcam um tiro de meta, sobe o Bahia. E acertaram, você tá onde, Ramiro? Acertaram, eu tô na frente do Fagner. Na frente do Fagner, o último toque. Na canela dele, né? É, o último toque foi, na verdade, foi na coxa dele. Na coxa? Isso, portanto, tiro de meta. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Tiro de meta batido, bola vem levantada na frente do campo de ataque, aperta o time do Corinthians, tenta descer, sobe de cabeça o Wesley, ele toca de cabeça, vem para apertar, Romero tenta ganhar para o time do Corinthians, ela aqui no setor intermediário, aperta o time corintiano, tenta ser jogando, vem para o toque para Juliano, ele prende na sua zaga central para Michael domina para o time do Corinthians, abriu pelo setor de esquerda, deu para Wesley, ele tenta o tapa na bola, vem para ganhar lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral foi cobrado, a bola volta novamente com o time do Corinthians que já sai jogando do campo de ataque, 3-0 para o time do Bahia da Boa Terra. E domina, tenta descer o time corintiano com posse de bola, a abertura foi feita à frente, o toque de bola sai errado novamente do Juliano, mas Fagner conserta, ela volta pelo campo de defesa para Veríssimo, Bahia todo fechado, vence o jogo 3-0, a abertura vem para Bidu prende pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai para finta, enfia a jogada para Renato Augusto domina no meio de dois, calcanhar na bola, soltou na ponta esquerda para Bidu, tentou o domínio, cai no chão, o árbitro manda seguir, a bola volta com o time do Bahia, o árbitro marcou a falta do Bidu. E estava em cima do lance o Marcelo Dirim Henrique. Bidu partia para cima da marcação pelo lado esquerdo de campo. Canu acaba jogando o corpo em cima dele e também o Bidu retribui. Falta. Corinthians que vai tomando pela primeira vez na história da Neoquímica Arena um 3-0. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. A bola volta do toque de bola, recolhe novamente o time do Bahia para ser jogando. Mauro e Ronaldo Giovanelli, perguntar uma coisa para vocês. Corinthians... Mano, não mexe no time, mantém o mesmo time. É por aí, deixa eu ver só o Romero. Domina no campo de ataque, tentou o passe de bola errado pro Yuri Alberto. Foi afobado o Romero no lance. A bola vai sair para a linha de lado, lateral para a equipe do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, vem Bidu para a cobrança. Ele cobra a lateral para Wesley. Wesley domina, faz o giro em si para a marcação no primeiro, ameaçou o toque de bola para Bidu. Prende demais o lance, solta para Michael domina. Recolhe no campo de ataque para o time do Corinthians. Fagner vai passar pelo setor de direita. Prende o lance, Michael sai jogando no campo de defesa. E aí, Mauro? E aí, Ronaldo Giovanelli? Eu achei que ele deveria mexer pelo menos ali no seu meio de campo com o Juliano, colocando mais velocidade, mas olhando para o banco também, acho que ele fez o certo, hein, Mauro? É que tá, tem uma molecada boa, mas muita molecada, né? Muita pressão, vai do jeito que tá. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola, apertou, ganhou na primeira, na segunda, Guerreiro Romero tentou ganhar, a bola quica do setor intermediário, aperta Romero para o time do Corinthians, deu para Yuri Alberto, Yuri Alberto domina pelo setor de esquerda do campo, tenta a finta, Maicon toma falta, tá parado o jogo, marcado intermediário, ataque, falta para o time do Corinthians bater. E foi uma solada do Tassiano em cima do Maicon, oportunidade boa para o Corinthians, leva cartão amarelo, o Tassiano depois da solada, bola para o Timão, meio de campo, Renato Augusto já vem para a cobrança.
E se posiciona bem para a cobrança de falta o time do Corinthians pelo setor intermediário, longe do gol, falta para o Timão cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É falta para o time do Corinthians bater da intermediária. Placar do jogo continua 0 para o Corinthians, 3 para o Bahia. É falta para o time corintiano bater. Se posiciona para a cobrança de falta. Renato Augusto longe do gol, ele vem para a cobrança. É falta para o Timão bater de frente. Renato Augusto partiu para a bola, armou pelo setor de esquerda, soltou, tentou o toque de bola Veríssimo para dentro da grande área, não chega, Yuri aberto, bola volta para Renato Augusto, bandeira marcou. Demoradamente o impedimento. Impedimento do jogador do Corinthians depois do levantamento e ela sobrava para o Lucas Veríssimo. Estava à frente o jogador do Timão. Bola para o Bahia que vence 3-0, Ulisses. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda Atacado. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 5 minutos de bola rolando, 5 segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você, Corinthians 0, Bahia 3, Bidu domina para o time do Corinthians, tentou cruzamento, ele cruza, bate em cima do zagueiro, domina no campo de ataque, tenta descer o time do Bahia, contra a golpe, bola com Cauli, ele dominou, vem Bidu, recupera para o time do Corinthians, para ser jogando pelo seu campo de defesa, abriu para Veríssimo, Veríssimo dá o tapa na bola para Fagner, Fagner domina pelo setor de direito do campo de ataque, vem pro drible para o time corintiano, lança a jogada, abriu novamente, no toque de bola, recolheu com o Yuri Alberto prende o lance, tenta o toque para Romero, deixou passar, Yuri Alberto pode soltar no setor intermediário, abriu para Renato Augusto, para Juliano. Renato Augusto tá pedindo pênalti o Corinthians. O árbitro mandou seguir. Fica sentindo o jogador corintiano Maicon parte. Renato Augusto também. Agora o Renato Augusto na meia-lua da grande área, sem marcação nenhuma, poderia ter batido pro gol. Ele tentou devolução pro Juliano. Numa jogada espetacular do Corinthians, até o Girano faz um corta-luz perfeito pro Renato Augusto. Esse era o lance que, como você disse, Ulisses, pro Renato Augusto dominar e bater, prefere não ser fominha. Arbitragem não marca nada, bola pro Bahia pelo setor de defesa. Eu tenho a impressão, Mauro, me corrige que você tá no monitor aí. Diga. O Gil chegou atrasado naquela bola, não fez o pênalti, né? Sim, dá pra discutir. Agora, eu tive a impressão que o Juliano tomou um rapa depois de tocar na bola por trás. Eu não acompanho o relator desta vez. Daqui de cima também não vi isso aí não, Lês. Não, foi a impressão que eu tive. Parece que a hora que ele tocou, logo depois que ele toca na bola, ele toma um rapa. Não, ele estava escorregando, ele escorregou. Ele já tentou chegar na bola, aí escorregou. O Renato poderia ter batido também da meia-lua. Dominar e bater, dominar e chapar. Aí acompanhamos o relator. A bola volta com o time do Corinthians, tenta a finta na marcação, toma falta, Yuri Alberto pela meia direita. Na Semicapital, você e seus investimentos contam com alta performance, se permite a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta semicapital.com.br/Bandeirantes. Eu não relatei, eu só fiz uma pergunta, eu acho, entendeu? Ainda bem que vocês corrigiram aí. Tá parado o jogo, marcada a falta para o time do Corinthians, bater pelo setor de direita, se posiciona. Renato Augusto vem para a cobrança de falta para o time corintiano, falta para o Timão bater. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Renato Augusto partiu, bateu. Romero entrou, nada disso, tá valendo por quê? Não entendi nada. A arbitragem estava de olho numa confusão na entrada da grande área entre o Gil e o Vitor, aliás, o Canu e Iago Felipe, jogadores não estavam se entendendo ali na grande área. Tá parado o jogo, tá marcado, falta para o time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque, a falta para o time do Corinthians bater, é pelo setor de direita, Renato Augusto dominou, abriu para Fagner, domina fora da grande área, tentou o cruzamento, levantou na boca do gol, a Bahia ganha todas de cabeça, para a volta no setor intermediário, lateral para o Corinthians bater pela direita do campo de ataque, lateral para o time corintiano bater, Renato Augusto perde a bola foi solta para Renato domina para o time do Corinthians, para ser jogando aqui atrás no campo intermediário de ataque ainda, abriu para Maicon, lá atrás para Cássio, Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. A bola volta com o time do Corinthians que tenta descer do campo de ataque, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe, vem para a finta, tenta o toque, Juliano abre pelo setor de esquerda para Bidu. Bidu domina, o Fagner já vem para o toque de bola, abre na esquerda, Bidu prende para o time do Corinthians, tenta o giro na marcação para Wesley. Wesley volta a jogada na zaga central, recolheu com o Veríssimo, 3-0 para o time do Bahia. Corinthians tenta descer para o comando de ataque, a abertura foi feita à frente,
domina o time corintiano com Fagner, tenta o passe de bola, estica bem a perna. Vem Jubá para tirar a lateral, o timão pela direita do campo de ataque. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivo. 99, a bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Corinthians com Bidu. Bidu prende na zaga central para Veríssimo. Bahia só administra o jogo, marcando no seu campo de defesa. É bola para o time do Corinthians que tenta descer do campo de ataque. Bola foi solta, Renato Augusto Lonhou, vai para dentro da grande área, tentou a finta, pede pênalti, o juiz está dando escanteio. E o time do Corinthians parte para cima do árbitro do jogo. E até na corrida, observando o lance, o Marcelo de Lima Henrique já falava: nada, não marca pênalti. Escanteio, Renato Augusto na bola. Se posiciona Renato Augusto, vem para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. O árbitro vai peitando o Gil ali no jogo e xinga o Gil, o árbitro do jogo. Escanteio para o time do Corinthians bater, se posiciona pelo setor de direita. Vem para a cobrança, vai partir para a bola. Renato Augusto partiu para a bola, levantou no boca do gol. Yuri Alberto joga de zagueiro, tira para o time do Bahia. Afasta bem o Yuri Alberto, vem para complementar o lance, tirar dali o jogador. Biel põe para fora, em lateral para a direita do campo de ataque para o Corinthians bater. Na hora de fazer a troca de fluido, de radiador de fluido e de freio, escolha quem entende do assunto. Para a Fluba, marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A bola volta do toque, ele para o domínio, o time do Corinthians tenta descer o Coutinho na intermediária com Wesley. Wesley domina para o time do Corinthians, cai sozinho e perde a bola. E já domina o time do Bahia. Esse moleque se acha craque, viu, gente? A abertura foi feita à frente, vem Fagner para tirar o perigo dali. Falam que ele é uma máscara danada, o tal do Wesley, hein, Ramiro. Inclusive em alguns momentos ele deixou de ter oportunidade com o técnico Vanderlei Luxemburgo por conta de comportamento. Mais uma vez perde a bola e o Corinthians também vai perdendo por 3-0. E isso explica muita coisa então, Ulisses, porque todo mundo pede o menino. Aí o menino é essa perna toda aí, quem que vai colocar e assumir o risco, né? Isso aí já diz muito. Bem observado, Ronaldão. É isso aí, né, Mauro? Tem muito o que acrescentar em relação só ao segundo tempo, porque ele tem uma melhoradinha e tal, mas é porque o Bahia também tirou o pé, Ulisses. Lógico. Bahia tá só administrando o resultado, Mauro. Sabe como é que o Bahia tá? Se fizer o Corinthians 1-2, o Bahia volta a sair pro jogo. Sim. Não, e tá muito bem o Bahia, né? E você viu essa saída aqui, já chegou no Cássio aqui e o zagueiro teve que soltar a cabeçada, porque eles roubam essa bola e eles saem 3 com muita qualidade por dentro. Então, eles estão só esperando para dar outro bote aí. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras em Tâncer, os Fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos Fortaços, que constroem o Brasil. E vem pro jogo, o time do Bahia, a bola foi solta pra Tassiano, entrada da grande área, bateu pro gol, desvia no Veríssimo, vai embora! Ele quase meteu contra, escanteio, Bahia direita! Num lance que tava sozinho, o Tassiano pra cima da marcação do Matheus Bidu, ficou na saudade, Veríssimo corta por baixo, já vem pra cobrança, Biel do escanteio pelo lado direito. E o Rogério ficou bravo aqui, queria que tocasse mais a bola para envolver mais ainda a defesa do Corinthians, que quando perde a bola, vem todo mundo correndo para dentro do Cássio, aqui para dentro do gol. É verdade, ele quer ganhar tempo, Rogério, tá certo ele. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Escanteio cobrado, levantamento, é novo gol, desvio na segunda trave. A bola sai em lateral pro time do Corinthians, bater pela direita do campo de defesa, lateral pro time corintiano cobrar. Se posiciona, vem Fagner, cobra o lateral, solta para Juliano, que está jogando do campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domina o time do Corinthians para descer do campo de ataque, para foi chuta para o meio direito do campo de ataque. Juliano prende o lance, ele domina para o time corintiano, já para jogar para sua zaga central. Tenta o toque, ele fala o time do Corinthians para ser jogando. A abertura vem à frente do comando de ataque, tenta o toque, ele para Bidu. Bidu domina para o time corintiano, vai para frente em cima da marcação, no prendeu para Renato Augusto. Renato Augusto domina, não tem opção de jogo pelo setor de direita. Ele gira a jogada, reclama Renato Augusto do time. Maicon não passa, ele fica bravo com o Maicon, abriu para Fagner pela direita do campo de ataque. Fagner domina para o time do Corinthians, deu para o Wesley, agora jogando lá na direita. Volta a jogada na sua zaga, tenta o toque para o time do Corinthians para ser jogando com o Veríssimo. Abriu para Maicon, Maicon toca a bola para o time corintiano, já tenta descer do comando de ataque, abriu, ele perde a jogada, Romero, bola volta no toque de bola para Gil. Gil domina para o time do Corinthians, tenta o toque
pelo comando de ataque, abriu, pro toque curtinho pelo setor de esquerda, aperta o time corintiano, Bidu perdeu de novo, a bola volta no comando de ataque, aperta na marcação pela direita, tenta o Bahia com Biel prende o lance inteligentemente, faz a finta, faz o giro, abriu novamente para Acevo, ele tenta o domínio, toma a falta do Juliano, tá parado o jogo, marcada a falta para o time do Bahia bater no seu campo de ataque. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 14 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. 35ª rodada, depois dessa só mais 3, hein? Continua Corinthians 0, Bahia 3. Na Bandeirantes quem fala é você, diz aí, Ortega. A 35ª rodada continua amanhã às 7h30 da noite com o Atlético Paranaense e Vasco da Gama lá na Liga Arena, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, a bola volta no tanque, ele para tentar descer o time do Corinthians, bola muito mal passada pelo Wesley. Tranquilo no campo de defesa, sai Cássio para ser jogando. Ô Ronaldo, amanhã tem a eleição do Corinthians, certo? Certo. Aí o time toma uma paulada dessa aqui. Influencia alguém em relação à votação, Ronaldo? Eu acho que facilita até a vida dos presidentes, né? Dos presidenciáveis aí, porque eles estão assistindo o jogo também. Se entrar o André Negão, vai fazer uma limpa. E se entrar o Augusto, vai fazer a limpa também. Facilita até pra torcida. Mas você acha que em termos de voto o cara não pensa, fala, pô, vou tirar os caras que estão aí, não aguento mais? Não, acho que é um todo, né? O voto ele vem num todo, né? Eu acho que não é só por causa de uma derrota, acho que é o contexto, que esse ano, o ano passado não foi tão bem, então pesa muito no momento da eleição. E os jogadores, aí fica a mercê aí, depois eles ficam um olhando pro outro no vestiário, aí o empresário fica ligando, é aquela coisa, mas na verdade os dois presidenciáveis, vamos dizer assim, já vai fazer a limpa, porque é inadmissível um estádio do jeito que tá aqui, olha lá, olha o Corinthians voltando, correndo de costa, e a jogada do Bahia, o Corinthians não consegue marcar o time do Bahia, é impressionante, e aí o cara que entrar, que assumir e sentar na cadeira, já pode fazer a limpa, tranquilamente, sem peso no coração. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Mas com essa derrota, Corinthians se complica no Brasileiro até em termos de rebaixamento, hein, o Mauro Betti? Precisa fazer contas que achava que não precisaria assim. Não vai cair, mas que tá pedindo, tá fazendo a força. A bola volta no toque, ele para o time do Corinthians, tenta descer pela direita do campo de ataque, vem Fagner, para a jogada, soltou para Renato Augusto, ele prende o lance, tenta o passe, ele bola, fica no chão, Renato Augusto, o árbitro manda seguir, é na volta, a bola do meio do campo de ataque, aperta, Renato Augusto está caindo ainda no campo de jogo, o Bahia toca a bola do comando de ataque, aperta na marcação, vem para fazer a falta, a zaga corintiana, o árbitro para, e mandou seguir o juizão, duraço com o Corinthians, hein, os jogadores do Corinthians reclamando demais com ele. E até a impressão que eu tive é que, de fato, o Renato Augusto pela ponta direita acaba sendo puxado pelo Rezende. A arbitragem não marca e depois do contra-ataque dá falta a favor da equipe do Bahia. O Timão tem o próximo jogo na próxima terça-feira, fora de casa contra o Vasco da Gama. E agora o Renato Augusto passa com o dedo na cara do Rezende. Não é normal o Renato Augusto fazer isso. Alguma coisa aconteceu, hein, Mauro? Hein, Ronaldo? O juizão, ele tá vendo esse 3-0 também, ele tá que nem o Bahia, só administrando. Olha lá. Só administrando. E o Felipe Augusto. E aí, Mauro? Então, o Renato não tá legal tecnicamente, não tá legal. O outro tentou há pouco cavar uma falta. Até o Renato Augusto não tá legal. O Corinthians tá contagiando, Ulisses. É verdade, Mauro. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola volta do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Bahia, 3-0 para o time do Bahia. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Tá no Tenda para você. Uma vitória importantíssima até agora do Bahia, 3-0. O Corinthians não consegue reagir. E vai estar marcada a falta no Bidu e vai pitar cartão amarelo agora para o Gilberto, é isso? Isso, cartão amarelo para o lateral direito da equipe do Bahia. Gilberto, depois de passar um rodo em cima do Bidu. Felipe Augusto foi chamado pelo técnico Mano Menezes, muito provavelmente com a saída do Yuri Alberto. Ele foi chamado e colocou o colete de volta, vamos ver. A bola volta do toque, ele para tenta descer o time do Corinthians, vem pelo setor de esquerda, tenta escapar da marcação, não consegue o craque Wesley.
Vou falar pra você, velho. Ele perdeu todas as bolas do moleque até agora. Vou dizer um negócio, hein? Dinheiro parado da poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na Semi Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes e vem para tirar as superfrentes que sai jogando no campo de defesa. Bidu solta a jogada, abre com Juliano. Juliano prende no campo de retaguarda, sai jogando para o time do Corinthians. Ele volta a jogada novamente no campo de defesa. Recolheu o Veríssimo, tentou levantamento. O Yuri Alberto, ele não sobe de cabeça, a bola passa por ele porque também foi um pouco alta. Agora o Yuri Alberto não chegaria na bola. Motorista parceiro, na 99 você conta com pacote de ganhos exclusivo 99. Agora árbitro, espera um pouco. Caiu o jogador do Bahia. Parece o Canu. Não, tudo bem, é o Candu. É o Canu. Ele fica caído ali no campo de jogo e o árbitro chamou rapidamente a maca. O Renato Augusto ficou caído, outros ficaram caídos, ele ignorou total também, hein? Hein, Mauro? Ignora e assim, e Ulisses, de boa, assim, de boa não, de ruim, né? Mesmo melhorando um pouquinho, mesmo chegando um pouquinho mais, o Corinthians não faz nada, né? Chance nenhuma no segundo tempo, Ulisses. Só o Renato Augusto teve a chance de chutar e não chutou, passou pro... A chance de chutar, nem a chance legal de gol. Que ainda meia lua da área ali de frente, sem ninguém pra marcar ele, era pra fazer o gol, né? E agora tudo que tá acontecendo com o time do Bahia, quem tem que coibir é o juiz, mas ele já tá lá, joga bola, daqui a pouco muda. E o Bahia tá fazendo agora o jogo dele, que veio aqui pressionado, com medo, porque se esse time do Bahia jogasse assim o campeonato inteiro também, não tava nessa situação aí, a verdade é essa. Não, mas se o Bahia... Ô, Ronaldão, se o Bahia pegasse uma meia dúzia de Corinthians assim, tava quase indo pra Libertadores. Não, já tinha porque o Corinthians, que o Mano errou feio hoje. Já tinha passado o Botafogo, mas então, é isso que eu tô querendo dizer. Olha o Corinthians, domina, vem pro toque de bola, a bola foi solta pro Wesley da cara do gol, voltou pro Renato Augusto, bateu! Gol! Renato Augusto! Ele dominou na entrada da grande área, encheu o pé, a bola foi no ângulo. Ela foi no ângulo direito do goleiro Marcos Felipe do time do Bahia. O Renato Augusto meteu lá na forquilha. Um belo gol do jogador corintiano. De primeira ele bateu e meteu no ângulo mesmo. Um belo gol do Renato Augusto. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção, Renato Augusto, que você proporciona à torcida corintiana. Agora Corinthians, 1, Bahia 3. O detalhe do gol bateu Ramiro. Num dos lances em que a confusão, o passe errado do Yuri Alberto acaba dando certo. Ele foi dominado completamente equivocado. Só que ela sobra pro Renato Augusto. Rei, que bate no ângulo para fechar o 3-1. Rogério Ceni bastante revoltado no banco de reservas porque jogaram um copo de água nele. E mexe o Corinthians. Sai o 20, Giuliano, e entra o 30, Matheus Araújo. Giuliano sai com a 20 e entra o 30, Matheus Araújo. Também deixa o gramado o 9, Yuri Alberto, e entra o 41, Felipe Augusto. Felipe Augusto entra com a 41 e sai o 9 e Yuri Alberto. Só uma, assim, não é pra corrigir, mas pra deixar claro, não foi o Yuri Alberto que passou sem querer pra ele. Não, foi o Vitor Hugo que foi tirar e deu pro... O Yuri Alberto, ele errou tudo no lance de novo. E essa bola só entrou também porque caiu no pé do cara que manja, né, velho? Então, por isso que eu falei que ele tinha que ter batido aquela, entendeu? Sim. Porque daqui eu vi aqui onde a bola entrou daqui pra mim e não entrou no ângulo. No ângulo? Impressionante. Na emenda da trave com o travessão ali, Ronaldo. Só podia passar por ali. Agora, é aquela coisa que eu quis falar aqui. O erro foi tático do Corinthians, o erro foi físico do Corinthians. O Corinthians não se programou como deveria para esse jogo contra o Bahia. É só para finalizar o que eu pensei aqui do que eu vi até agora, do que proporcionou o Bahia para o Corinthians em termos de marcação, em termos de correria, em termos de pegada. Eles treinaram sim firme para esse confronto aqui. Por isso que eu tô falando que se eles tivessem assim o campeonato todo, eles iriam sobrar. Mas a verdade é que eles se prepararam para hoje. E o Corinthians não fez isso.
Com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. A bola volta no toque, ele bola tenta descer o time do Corinthians para a direita do campo de ataque, vai para o toque, ele bola Romero. Ele abre para a direita do campo de ataque, solta a jogada, Coutinho para Wesley. Ele prende para o time Corinthians, tenta o levantamento à frente, vem para Bidu. Bidu domina 3-1 para o time do Bahia, tenta o cruzamento, Bidu. Ele levantou na segunda trave, Romero não vai na bola, ela vai embora. Tiro de meta para o Bahia bater aí. E o Bidu fica bastante revoltado com os atacantes corintianos. Entendia o lateral que eles deviam ser mais incisivos no lance. O cruzamento errado vence o Bahia 3-1. E o Mano estica os dois braços pro Bidu, fala, porque você não deu a bola no Renato Augusto. É a referência, né, Mauro Betti? Mesmo mal, como eu estava cornetando aqui, bola sobra e bate. Essa chapada dele, eu acho que não tem no Brasil, na América do Sul, alguém que faça nos últimos anos o que faz o Renato Augusto. E não é só isso, ele não está bem, como todo o Corinthians, mas fez um belo gol à lá Renato Augusto. É o futebol da Bandeirantes, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem o torcedor que mandou aqui, perdi o nome do torcedor. Nós tá deixando o Bahia ganhar. Torcedor é sensacional, né, cara? Como eu amo o torcedor de futebol. É rir pra não chorar, né? Ih, falhou Veríssimo, vem Bahia! Bidu foi muito bem agora e tirou na bola. Ela volta com o time do Corinthians, tenta o toque, para a direita, vem para o toque, para Teos Araújo. Ele arma a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque do Bidu Romero. Ele prende o lance, leva de um lado ao outro, erga a cabeça, abriu de esquerda, campo de ataque para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, solta a jogada pelo setor de esquerda, abre para Wesley. Wesley domina, deu para Renato Augusto. Renato Augusto domina para o time do Corinthians, para Fagner. Livre de marcação pela meia direita, Fagner domina para o time do Corinthians, tentou bater pro gol, bateu mal. Longe do gol, tiro de meta para a equipe do Bahia bater. E o Renato Augusto pede calma pro próprio Fagner, que manda um balaço, vai longe no gol. Time vence por 3-1, Bahia contra o Corinthians. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Mauro, Ronaldo, e aí, as alterações do timão. O Ronaldo ficou até sem palavras pelas alterações assim, né? Enfim, o que a gente falava desde o intervalo, não tem muita coisa para fazer, o que foi feito é o que dá, né? Ainda mais com o Felipe Augusto ali mais enfiado. E o Wesley vem dar o tapa na bola, forte demais na sequência, pega o Acevo. Falta pro Bahia bater campo de defesa. Falta pelo lado esquerdo de campo em cima do Acevedo, que reclama bastante. Vai mexer a equipe do Bahia. Daqui a pouco o Ademir entrando com a 7 e também o 38, Camilo Cândido. O time do técnico Rogério Ceni vai para as suas duas mudanças iniciais. Vamos lá, então descendo o gramado, o 46, Luciano Jubá, e entrando o 38, Camilo Cândido. Camilo Cândido entrando com a 38 no lugar do 46, Luciano Jubá. Também está por lá o 7, Ademir, inclusive ex-jogador do América Mineiro, teve uma passagem pelo Atlético também. Ele entra com a 7, mas vai deixar o 10, Biel deixando o gramado com a 10, Biel sai para a entrada do 7, Ademir com a 7, duas mudanças da equipe do Bahia. Quando você tá no time adversário assim, que você tá perdendo o jogo, é ruim. Meu Deus, ó quem vem. Quer ver? Não, ó. Ah, não, para. Pedro, eu não consigo enxergar o outro ali. Quem que é? Rojas. O Rojas. Meu pai. Tingiu o cabelo, né? Tingiu o cabelo, né? Tá com moral. Pra felicidade. Não, ele tá bem fisicamente, tá com moral. É o cara, é o 10, é o cara. Ô Mauro, você tem que ver a cara do Ronaldo, cara. Meu pai do céu. Mas, ó, eu quero morder minha língua hoje, porque o jogo tá esquisito. Vai que esse cara com a cabeça pintada aí me guarda uns dois aí. Aí, empata. Muito bem, mexeu o Corinthians. Vai descendo o gramado 21, Matheus Bidu. Aliás, o telão da Neoquímica Arena tá todo bugado. Mas sai do gramado 21, Matheus Bidu, e entra o 27, Pedro. Pedro entra com a 27 no lugar do 21, Matheus Bidu. Também saiu o 11, Romero paraguaio, para a entrada de outro paraguaio, 10, Rojas. Portanto, duas mudanças do timão. E aí, Ronaldo, e aí, Mauro? Ele tinha que fazer alguma coisa, uma mexida, né? Porque o time tá bem, do Bahia tá encaixado em cima do time do Corinthians, e o Corinthians olha lá, joga a bola até pra fora, mas a bola não saiu. A verdade é que o Corinthians não consegue dar uma sequência, e o Bahia recuado, a preocupação não é nem chegar até o gol do Bahia, é tomar o contra-ataque. Então o Mano tá se precavendo por isso, tentando colocar pelo menos o pessoal pra correr mais, né, Mauro?
Então eu gostei. Romero não tava legal, como todo Corinthians, enfim. Mas, de novo, não tem tanta coisa pra mexer, né? Nossa Senhora. Poderia tirar qualquer um, né? É isso. É bola no campo de ataque, tenta o time do Corinthians com Fagner. Ele prende para a direita do campo de ataque, tenta descer 30 minutos de bola rolando. A bola foi solta para Rojas, já passa a primeira errada. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras em Princesa dos Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Bahia, o Brasil. E tenta o toque para o time do Bahia. Lançamento no meio da zaga, vai sair o quarto gol, entrou na cara do gol, correu, Ademir bateu. Do Bahia! Ademir para o Bahia, acabou de entrar no jogo, num contragolpe mortal, num erro da marcação do time corintiano. A bola sobrou, lançada para ele saiu na cara do Cássio, deu tapa na bola, a bola passa por debaixo do Cássio e morre no fundo da rede. Ademir para fazer o quarto do Bahia e já virou goleada, Bahia 4, Corinthians 1, Ramiro. O gol das mudanças, o gol das substituições. Rojas acabou de entrar na partida, erra o passe da contra-ataque para o Bahia, que sobra para Ademir. Também entrou agora há pouco, recém-mudado pelo técnico Rogério Ceni, recebe na entrada da grande área e faz 4-1 para o Bahia na Neoquímica Arena, Ulisses. E aí, Mauro, e aí, Ronaldo? Eu quero falar, colocou o Matias para mudar o meio de campo, ele errou os 2 passes. No segundo que ele errou, nos 2 toques na bola que deu, o cara saiu na cara do Cássio. É brincadeira, vai falar o quê, velho? Falar o quê? Mudou pra pior, né? Era belo isso. Gol, hein? Por isso que o Mano não estava mexendo no time. Ficou com medo de mexer. Me fez um esquema tático pífio aqui também, porque ele colocou 2 laterais aqui que ele matou os 2, Bidu e o... Ah, sei lá, toca aí, vai. Fábio Santos. Não, olha lá, de novo por dentro, ó. Ele só vem por dentro, os caras, pra cima da defesa no mano a mano. E ninguém segura, só o juiz, olha lá. Bingo. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. Quer falar alguma coisa, Mauro? Não. O tempo não para, Bandeirantes marca. 41 minutos, 31 minutos de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Você confere, Corinthians 1, Bahia massacrando 4. E aí, o Corinthians vai brigar para não cair, sim senhor. Tá numa situação difícil o Corinthians. Não, com esse time aí... negócio que não cai, cai. Daqui pra frente cai depois de tomar a sabugada dessa do Bahia. Pois não, Enzo? Ulisses, no momento o Corinthians na 12ª colocação com 44 pontos e o Bahia subindo pra 15ª ficando com 41. Tem que pôr a barba de molho, Timão. A bola volta no toque, ele para tenta o toque contigo no setor intermediário. A bola foi solta, falaram que ele bate bem. Dominou, Rojas, bateu pro gol pra fora. Pra fora! A pancada do Fagner passa forte à direita do gol. Que chance perde o Timão. Numa jogada tramada entre o Fagner e o Renato Augusto. Um passe espetacular do camisa 8 do Corinthians pro lateral direito, que não teve a mesma qualidade na finalização. Bate cruzado e pra fora. E agora nesse momento a zaga do Bahia com o Gilberto aproveita para ganhar um tempinho. Não, e o Ulisses me assustou. Falou que o Rojas bateu pro gol. Não. Eu olhei Quem daqui. bateu foi o Fagner. Então, porque eu olhei aqui, na hora que o Fagner tava correndo, aqui da lateral do meio de campo até dentro da área, o Rojas tava andando aqui no meio, dando uma volta. É impossível o Rojas chegar em velocidade na direita. Ele não corre. Isso, não mais corre. com a perna direita, né? E eu não sei se você tá com uma visão melhor que a minha aí. O Rojas tá com um cachorrinho na coleira, alguma coisa, levando pra passear aqui dentro. Porque ele deve ter algum problema esse rapaz. É porque ele tá andando.
E ele voltou com moral, porque ele jogou na seleção paraguaia. E o time tomando a via. Fica quieto, vai, fala isso aí pra aqui. Fica quieto. E ele, Calma, ele... Ronaldo. Não, pera, não, vai, for pra seleção. Não que você não tenha razão, mas calma. Não, que se lasca, ô Pedro, para com isso aí, vamos falar sério. Porque parece que esse menino tá aqui pra cuidar do gramado, só pode ser, porque ele não tá com pressa, tá 4-1 pro Bahia, e ele viu o Fagner correndo, nem se posicionou nada, continua ali andando. Dá uma olhada pra ele aí, Ulisses, daí de cima, pra mim. É verdade. Alô, Big Dog Aracaju, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, placar de 4-1, vem pro toque de bola, tentando o time do Corinthians, não consegue, a bola volta, Renato Augusto, toque de cabeça, volta com o time do Bahia, Ademir domina pelo setor de esquerda no campo de ataque, o Rogério Ceni, meu amigo, essa é a grande verdade. Deitou e rolou. Arrebentou com o Mano. Deitou e rolou. O Rogério Ceni pôs o Mano no bolso, meu irmão. E vem pro jogo o time do Corinthians, o Wesley domina a balança pro time corintiano. Ele ergue a cabeça, vai pro cruzamento, levantou. No toque de bola pra Fagner, vai pintar o gol, toque pra fora, o Renato Augusto. Mas estava impedido, não estava não? Já não valia o lance, e é bem verdade também, Ulisses, que o Rojas recebe e não consegue dominar. Fica pro Renato Augusto tentar cabecear, mas cabeceia mal na bola. Mexe aqui pro Bahia, sai o 2, Gilberto, que estava amarelado e também com dores. 2, Gilberto, para entrada no 40, Cicinho entra com a 40 na equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. Eu vou dizer pra você, hein? A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O que está acontecendo? Tem alguém passando mal no campo de jogo aí? O Maicon tá com a mão no posterior da coxa. Tá sentindo o atleta do Corinthians. Mal fisicamente, porque pancada não foi. Porque o time do Bahia amassou o Corinthians sem dar pancada, sem nada. Marcou firme na bola, tudo. Então aí, é mal fisicamente no final da temporada. Parabéns. E vou dizer pra você, já fez as 5 alterações o Corinthians. Se o Maicon não tiver condição, vai jogar com 10. Mauro Betting. Pois é, a pior derrota do Corinthians em 9 anos da Neoquímica Arena foi em 2020 para o Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro foi 5-1. Eu só estou citando isso porque houve uma derrota maior, mas ainda tem tempo hábil ou inábil para o Corinthians. Eu nem lembrava, Mauro. Obrigado, viu? Você acabou com a meia-noite. Não sou eu que tô acabando, né, Ronaldo? Não, o time já acabou e agora você jogou a terra. Não, mas de repente podia ser pior. Ou ainda pode igualar. Não, pera. Pelo amor de Deus, não tem coisa pior que isso, velho. Tá difícil. Lembrando que naquela oportunidade o Corinthians perdeu para o Flamengo por 5-1. Flamengo que seria campeão brasileiro com o Renato. Com o Rogério. O Corinthians então perdeu para o futuro campeão brasileiro, que inclusive era campeão e vira a ser bicampeão. Agora está perdendo para um time que foge do rebaixamento. Olha o juiz. E vem para o jogo, a bola foi solta à frente, Gil empurrou, Ademir, é pênalti! Penalidade máxima, o árbitro deu em cima do lance, em cima do Ademir, é pênalti pro Bahia bater! E o atacante partia para cima da marcação do Gil, que fica bastante revoltado com a marcação do pênalti. Detalhe, o Gil já tem cartão amarelo. Se o árbitro entender que merece mais um, tá expulso o atleta do Corinthians. Pênalti pro Bahia cobrar o segundo no jogo. E aí, Ronaldo, e aí, Mauro? Eu quero ouvir o Mauro, meu ângulo aqui. Pra mim isso aí tá me cheirando. Bom, fala pra mim, Mauro. Eu não marcaria, tá? Tem um braço direito assim, mas não me parece forte o suficiente para. Ele não tá ali para fazer cafuné, mas eu não marcaria esse pênalti, não. Eu marcaria o primeiro, esse eu não marcaria. Então, porque eu achei muito forçado, ele já veio correndo. O juizão, ele tá parando, ele tá encerrando a carreira dele aqui hoje, é isso? Se for isso, esclarece muita coisa aí. Porque dá 2 pênaltis num momento como esse. E esse aqui, pra mim, na minha frente, eu achei esquisito. Mas eu vou ficar quieto, que eu falei no começo da transmissão que eu não iria falar do juiz, não foi isso, Ulisses? Sim, mas tá 4-1, Ronaldo. Sim, mas é o que você falou, aquela bola que sai pra cima, lá na falta, que eu achei que não foi nada. Essa aqui eu achei que não foi pênalti. Olha lá, ou então sai todo mundo do campo, entendeu? Deixa só o juiz aí, sei lá. Porque tá todo mundo pensando igual a mim aqui, tá 4-1. Ele dá um pênalti desse na arena, é que ou ele quer aparecer, ou ele quer acabar com a carreira dele,
ou sei lá, ou é algum pedido que ele recebeu, sei lá, fica no ar. Muito bem. Vem quem? O Tassiano para a cobrança de pênalti para o time do Bahia. O Bahia pode fazer o 5º gol do jogo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona para a cobrança Tassiano. Cássio no meio do gol. Jogadores do Corinthians xingam o árbitro demais do jogo. Vem para a cobrança o Tassiano. É pênalti para o time do Bahia. Partiu para a bola, bateu, é gol! Cobrança do pênalti, Cássio pro canto esquerdo, bola pro canto direito, e aí o Bahia faz o 5º gol no jogo. Gol emoção maior do futebol, essa emoção está sendo o que você proporciona à torcida do Bahia. 5 para a equipe do Bahia, olha pro isso. time do Corinthians. O juiz veio pegar o copinho aqui, não, isso aí pra mim, eu nunca vi isso, o juiz veio aqui pegar o copinho pra falar, jogaram no campo aqui perto do Cássio. Tá esquisito, Mauro. É esquisito o Corinthians mesmo, cara. O Corinthians... Não, o Corinthians foi moído. O Corinthians foi moído. 5-1, pra lembrar, aquele time do Flamengo era dirigido pelo Domi, não pelo Rogério ainda, né? Daqueles 5-1 são remanescentes o Cássio, o Fagner, o Gil, dos que estão em campo. Sil renova sua energia, a cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectado com o futuro. Eu vou dizer uma coisa, que há muito tempo eu não vi a torcida do Corinthians ir embora antes de acabar o jogo, viu? Há muito tempo. Isso aí vai ter reflexo nas urnas sim, viu, Ronaldo? Pode esperar, a situação tá com um problema sério aí em relação à eleição de amanhã. Isso aí mexe com a cabeça do cara que vai voltar, esquece. Não adianta pensar o futuro à frente, não adianta. E mexe mesmo. Grupo Souza, Beneficência em Segurança e Serviços. Grupo Souza, então, tá parado o jogo. Pois não, Ronaldo. Então é o seguinte, se o Corinthians ganha com um pênalti desse, se o Corinthians ganha o jogo da forma que tá o juiz aí, todo mundo ia falar amanhã. É isso que me revolta aqui também com o microfone na mão. Porque dá um pênalti desse, a gente fica aqui, se é o Corinthians passa 15 mil vezes. Se dá um pênalti desse em cima do Yuri, nossa senhora, então é isso que eu questiono. Se é pra falar dos dois lados, vamos falar dos dois lados, é isso que eu tô aqui. E você vê um juiz deixando correr do jeito que foi. Se o Corinthians está ganhando de 4-0, o juiz pega uma garrafinha mostrando, quer dizer, tá tudo errado. E eu tô comentando aqui, mas tô passando em branco porque o Corinthians foi amassado. O Corinthians foi amassado. Mas pensando aqui, se o Corinthians ganha de 5-1 hoje, da forma que teve esse pênalti, da forma que... aí seria uma bomba. Estouraria, olha, o Corinthians foi beneficiado. É isso que eu tô querendo dizer. Mas hoje o Corinthians foi amassado e o juizão, pra mim, meu pai do céu, é outro. Motorista parceiro da 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos 99. Erra demais o Corinthians no jogo. Sim. Impressionante. Mudar. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. Pois não. Mexe o time do Bahia. Sai o 20, Iago Felipe. Iago Felipe sai com a 20 e entra o 19, Mugni. Mugni entra com a 19 e também saiu o 8, Cauli. Cauli saindo com a 8 e entrando o camisa 11, Rafael Ratão. Rafael Ratão, jogador revelado na base do São Paulo, entra com a 11. A bola falta no toque de bola, tenta descer o time do Bahia, vem com Ademir, Ademir prende pelo setor de esquerda, campo de ataque, desce, placar de 5-0. Bola solta para Ademir, tá dentro da grande área, tentou o passe, ele erra o passe. A bola volta para Renato Augusto, 5-1 para o time do Bahia. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivos 99. O tempo não para, Bandeirantes marca. 43 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Bahia 5-1 para a equipe do Corinthians. O Brasileirão continua amanhã às 9 horas da noite com Fluminense e Coritiba lá no Maracanã, Ulisses.
A bola volta para Renato Augusto, domina pela direita do campo de ataque, tenta o cruzamento, recua para o goleiro Marcos Felipe, que sai do gol para fazer a Felipe boa defesa. Domina no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolhe no campo de retaguarda para sair jogando o time do Bahia. Semi Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. A bola volta no toque de bola, tenta afastar o time do Corinthians, tira dali. A grande verdade é o seguinte: o Mano tomou um nozaço tático do Rogério. O Rogério pegou o Mano da seleção, o Mano que veio para arrumar o Corinthians, o Mano que os dois homens da situação e oposição do Corinthians falaram que ele vai ficar porque tem contrato, e pôs do bolso, meu irmão. Estudou, trabalhou, se preocupou taticamente e arrebentou com o Mano, que veio com uma história de 2 laterais esquerdos para no jogo de hoje. Mauro, Ronaldo. Você falou uma coisa aí também que eu não havia aqui me atentado, porque se pode também limpar esses jogadores, o Mano também pode ir junto, viu? Se os dois presidentes estão assistindo o jogo e tal, analisar e ver, pode começar já com o treinador, com a sua comissão e o departamento médico, departamento físico, departamento fisiológico. Pode já começar do zero. Pode já estancar todo mundo. Hoje pode aí até mandar uns 3, 4 embora, viu? Porque senão, para reagir, Mauro... É por aí, olha, do jeito que foi a campanha, e está sendo até com tiros no clube, que vai começar do zero, vai mesmo. Para não dizer que vai começar negativamente, seja quem for o presidente eleito pelo Corinthians. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. E atiraram outra coisa no gramado aqui na Neoquímica Arena, hein? Não pode ser, senão o juiz já tá... Não. E foi algo brilhante que jogaram aí no teu lado, aí, não foi não, Ramiro? Me parece um espelho, é até difícil de enxergar aqui, mas é algo isqueiro. um espelho. Um isqueiro, algo de vidro ali que tá brilhando bastante, bem próximo ao gol do Marcos Felipe. Mais 5 minutos. Vamos a 50 da segunda etapa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto, Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. É bola do campo de ataque do time do Corinthians. Paraflu insulta para Wesley, 5-1 para o time do Bahia. Tenta a finta na marcação, passe de bola, sai pelo setor de esquerdo. Domínio do comando de ataque, o time do Corinthians tenta descer novamente com o Matheus Araújo. Ele prende o lance, recolhe a jogada. O time corintiano está parado o jogo. Pedro pede falta, o árbitro marca. A bola volta novamente com Wesley. Ele domina do campo de ataque, tenta o cruzamento na grande área, afasta o zagueiro, tira. Ela volta no toque de bola, tenta apertar o Corinthians. Perde o lance novamente, Matheus Araújo. O Mano mexe no time, mas ele desmonta o time de uma maneira incrível também. Você não acha que o grande culpado hoje é o Mano, Mauro? Confusão. Então, assim, quem ganha, quem empata, quem perde são os jogadores, mas as mudanças foram tão drásticas, o resultado tão ruim, que é claro que ele é o principal responsável. Ainda mais por colocar esse Matias no campo aí, que, meu Deus do céu, Mas, pô, ele pintou o cabelo, Ronaldo. Confusão. O quarto gol... fala confusão aí, fala. Confusão no setor norte do Corinthians, briga entre as torcidas aqui. Inclusive, até difícil de identificar como começou essa confusão, mas vários seguranças aqui, até policiais, se dirigindo ao setor norte, onde ficam as organizadas. Inclusive, muitos tentando chegar próximo ao camarote, ali do camarote do lado norte, onde geralmente ficam alguns dirigentes, algumas personalidades do Corinthians. Hoje é um dia bom também para fazer o programa no finalzinho, chamando os torcedores, falar com os torcedores. Hoje é bom, hein, Capela? Capela, você tá ouvindo a gente aí, Capela? Dá para pegar os torcedores até amanhã cedo. Dá. Você vai ficar comigo até as 4 da manhã. Não, senhor. Vai, pode torcedor, manda você embora. Já libera o Mauro, já me libera e pega o torcedor. Não te demito. O Ulisses tá na minha alça de mira também. E ó que é difícil errar esse corpanzil, viu? É fora do carro. Gratuito, porém outros, como se ele fosse ingrato. Essa pera. O Capela é a pera da Rádio Bandeirantes. Gratuito. E na cabeça ele tem um gramado sintético. Peraí, Aí matou 2 coelhos com a cajadada. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entrem-se dos Fortaços na hora de construir ou reformar. Vá de CSE de Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Que massacre do Bahia no Corinthians. Rogério Ceni põe o Mano Menezes no bolso. 5-1 pro time do Bahia. Domínio do campo de ataque, vai tentar o toque de bola para ser jogando novamente o time. Domínio do campo de ataque, o time do Bahia tenta descer pelo setor de esquerda. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Olha, esse placar, Mauro, 5-0 dá uma moral pro Bahia. Quais são os próximos adversários do Bahia?
Bahia tem um jogo agora contra o time do São Paulo. São Paulo e depois o América Mineiro. Confusão tá muito grande aqui no setor norte, viu, Ulisses? É verdade, torcedores estão ali, ó. Uma confusão muito grande mesmo. Eles tentaram invadir a parte dos camarotes e os policiais estão atrás desses torcedores, muitos revoltados, principalmente com o resultado na partida de hoje. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Mas é uma coisa que não leva ninguém a lugar nenhum, né? É porque é tudo... Não é verdade? Parece que... É porque é tudo Corinthians, né? Não é possível. É. Se você quer mudar, mude no voto. Se você quer se manifestar, coloque faixas, né? Agora, violência vai gerar violência. Não vai ficar legal. É verdade. A bola volta, muita movimentação na Gaviões da Fiel, né? É isso, né, Ramiro? Isso, no setor norte. Inclusive, agora os policiais até jogando cacetetes em cima dos torcedores, aliás. Clima bastante tenso em Itaquera, Ulisses. Muito bem. Aí o torcedor chegou, policial chegou pegando o torcedor, já parou o primeiro que invadiu. Queria bater no juiz, você viu lá? Se não pega... Partiu pra cima do árbitro, Não foi pra cima do jogador, não. Da minha frente. E tem outra invasão. Tentativa no setor norte. Gaviões da Fiel tentando entrar no gramado. Policiais tentando fazer a barreira bem em frente ao microfone da Rádio Bandeirantes. Torcedores tentando invadir. Torcedores conseguem invadir nesse momento. E até algumas crianças sendo protegidas aqui pelas mães, pelos pais. Muita revolta no setor norte da Neoquímica Arena. Até para explicar, houve uma invasão de um torcedor. Os policiais, sabendo dessa confusão, já entraram rapidamente no gramado para tentar impedir. Muitos torcedores tentando tirar a grade de proteção aqui no setor norte da Neoquímica Arena. Mas o torcedor que entrou aí foi para cima do juiz. Foi direto no juizão. Partiu para cima do árbitro. Foi. E ele ficou assustado pela primeira vez. Normalmente, no intervalo de jogo, ele ficou esperando os jogadores sair. Agora ele saiu no meio dos jogadores. Quem tem medo, né? Muito bem, final de jogo. Goleada. O Rogério Ceni está abraçando os jogadores do Corinthians no túnel. Goleada do Bahia, 5-1 no Corinthians, na Bandeirantes. Quem tá chegando é você, diz aí, Jobão Paulo Capelanes, com o apito final. Grande Ulisses Costa, o maior locutor, o maior radialista do Brasil. Olha, gente, vou falar o seguinte pra você, Ronaldo Giovanelli, eu preciso muito da sua opinião em relação à questão eleitoral. Não vamos escutar os torcedores? Oi? Vamos escutar os torcedores aí, não tem os torcedores? Cadê o Pedro? A gente não tem pressa pra ir embora em relação ao apito final, precisamos ficar até 4 da manhã, a gente vai ficar. Mas eu quero te ouvir, Ronaldo. Só quero antes passar com o Ramiro, porque agora é o momento do repórter poder trazer o que ele tá vendo. Porque, infelizmente, tivemos invasão e eu tô com medo de continuarem tentando A invasão invadir. foi pra cima do juiz, como eu acabei de falar aqui. Correram pra cima do juiz aí. O Marcelo de Lima Henrique, nas horas vagas, no caso do trabalho dele, ele é policial militar, tá? E correu, hein? Correu. E aí, Ramiro, o torcedor conseguiu dar uma contida aí, a polícia conseguiu segurar, ou os caras estão tentando invadir o campo de jogo, hein, Ramiro? Muita tentativa de invasão, inclusive boa parte da torcida pelo lado norte, próximo ao setor oeste, até para explicar para quem nos acompanha, olha... algumas crianças tiveram que entrar aqui no gramado, entrar na verdade bem próximo ao gramado, na ala onde ficam os jornalistas, para se protegerem da confusão. Uma confusão que não é só entre a torcida, mas também entre todo mundo. Os torcedores ficaram revoltados, que eu até tirei uma foto aqui das crianças tentando ser protegidas. Então, algo muito forte na Neoquímica Arena neste momento. Tá até difícil de conversar com os torcedores que estão bastante revoltados. Situação muito complicada na Neoquímica Arena e acabam agora gritando: ei, você aí, acaba com a sua vida se o Coringão cair. É esse o grito da torcida organizada neste momento em direção aos atletas que obviamente já deixaram o gramado, mas eles estão, os torcedores, praticamente todos concentrados nesse momento num canto só aqui na Neoquímica Arena, Capela. Ô Ramiro, daqui a pouquinho você volta com mais destaque direto da Neoquímica Arena. A gente vai abrir o apito final. Antes de abrir, eu vou liberar o Ronaldo Giovanelli, o Mauro Betti em instantes. O Ronaldo, é o seguinte: o torcedor tá criticando, tá no direito, só perde o direito quando tenta invadir o campo de jogo, agredir jogador, dirigentes, aí é passar do ponto, aí é bandidismo, aí é ato criminoso, entendeu? Aí não tem nada de direito, aí é coisa doentia. E aí o efeito manada, que muitas vezes é um bando de covarde que só vira valentão quando tá em bando.
Ô Ronaldo, em relação às eleições, você é um cara muito influente, agora falando bem sério, a gente brinca muito, mas você é um cara muito influente, você é um ídolo da fiel torcida corintiana, a sua opinião ela tem muito peso, e eu acho que das últimas eleições, essa talvez seja a mais importante. E aí não é, sabe, comodismo pegar e ser engenheiro de obra pronta e criticar o Duílio. A minha crítica vai em cima da chapa Renovação e Transparência, que fez coisas boas pro Corinthians, fez. É uma chapa campeã? É. Mas a que preço? E a gente agora tá vendo o preço do Corinthians, que não consegue ter um time mais competitivo, um time caro, mas que não consegue entregar. E o Corinthians, que há 10 anos praticamente era campeão do mundo e agora está lutando contra o rebaixamento. E uma chapa que, infelizmente, ela mais do que triplicou a dívida, que passa de bilhão. E um time do tamanho do Corinthians, que você conhece como ninguém, dentro e fora de campo, será que chegou finalmente o momento dessa mudança de chapa para ver se um fato novo começa o marco zero do Corinthians, uma chapa responsável que tem um outro tipo de pensamento? Ronaldo, queria te ouvir, porque amanhã é eleição à presidência do clube e você é um cara que conhece os bastidores do timão como ninguém, Ronaldão. Agora é fácil juntar todos os cacos, né, e ver o que tá certo, o que tá errado, e toda a situação que envolve hoje, vendo toda a manifestação da torcida, né, nesse contexto de colocar culpado ou não, é hora de mudar, de você... Deu uma leve oscilada o Ronaldo Giovanelli daqui a pouquinho. Tá me ouvindo, Ronaldão? Acho que o Capela, até o vice-presidente aqui da Gaviões, não sei se você me ouve, Capela. Tô te ouvindo. Vou ver se eu consigo pegar. Não, tá oscilando, galera. Vamos ver se ele não. Eu até tentei falar fora do ar aqui, chamando para tentar falar alguma palavrinha aqui na Rádio Bandeirantes. Mas bastante confusão. Os torcedores da torcida organizada. E confusão, inclusive, agora entre a própria torcida. Um chutando o outro. O negócio está muito complicado. Inclusive, gritos contra o presidente Duílio Monteiro Alves. Bom, daqui a pouquinho a gente vai... O Ronaldo, não sei se ele tá na escuta aí, é importante ouvir o Ronaldo Giovanelli nesse momento. E o Mauro Betti, a mesma coisa, mas aparentemente, como o Ramiro já trouxe, o torcedor do Corinthians, obviamente, vai embora chateado na Neoquímica Arena, vai ouvir a Bandeirantes, vai ouvir a entrevista coletiva do Mano Menezes. Eu espero que algum dirigente do Corinthians possa passar na zona mista e dar um esclarecimento para o seu torcedor, porque realmente é uma reta final extremamente conturbada dentro e fora de campo. Hoje tivemos uma cena lamentável, que foi um bandido, não é torcedor, é vagabundo, é bandido, é criminoso, é um nojento que não agrega em nada à sociedade, que passou e simplesmente começou a atirar em direção à sede do Parque São Jorge de madrugada para poder meter o terror. Isso não é futebol, isso é doentio, isso é criminoso. Então eu não sei realmente amanhã, como os repórteres, como as pessoas que vão votar, os sócios do clube, se é que eles vão ter segurança para realizarem o seu direito. Então a gente vai poder aguardar daqui a pouquinho. Ronaldo, você tá na escuta, Ronaldo? Não tá. Vamos abrir o apito final? E aí eu abro com o Mauro Betti, pego um destaque do Ronaldo Giovanelli e daqui a pouquinho a gente vai ouvir a entrevista coletiva de Mano Menezes e, claro, Rogério Ceni, porque a gente tá aqui diminuindo o que fez o Corinthians no campo de jogo, mas temos que maximizar o feito de Rogério Ceni e seus comandados. Um time na zona de rebaixamento, lutando contra a degola, simplesmente foi a Neoquímica Arena e não é que venceu, amassou, debulhou, humilhou o Corinthians, Bahia 5, Corinthians 1, uma das maiores derrotas da história do Timão na Neoquímica Arena. Agora 11 horas e 7 minutos, vem aí o apito final, microfone de esportes da Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. 11 horas e 8 minutos, mais uma vez, boa noite para você, ouvinte sintonizado no microfone da Bandeirantes. Torcedor corintiano, eu sei que não é uma boa noite, eu sei que você tá pistola da vida, eu sei que você vai passar o final de semana muito bravo, muito chateado, muito irritado.
Mas se é que serve de alguma coisa, calma, não adianta você ficar nervoso, pilhado, sair quebrando coisas, xingando, brigando, não adianta, gente, é futebol. Perdeu, tomou um pau, 5-1, poderia ter sido mais, é uma vergonha, é um vexame, é uma reta final de mandato melancólico de Duílio Monteiro Alves. A gente vai falar muito no apito final sobre isso, muito no apito final com as entrevistas coletivas, zona mista. É fundamental que a gente ouça os atletas corintianos para que eles possam explicar dessa goleada. E o Bahia, que com essa goleada sai da zona de rebaixamento, e já já o Enzo Ortega vai atualizar pra gente quem neste momento cairia pra segunda divisão. Ronaldo Giovanelli, ele tá de volta, tá ok? Ô Ronaldo, então continue seu pensamento, porque, mais uma vez, ídolo da fiel torcida, uma idolatria incrível. Quando o Ronaldo morrer, eu espero que demore muito, que é um ser humano fantástico, daqui 100 mil anos, 10 mil anos, vão lembrar quem foi o Ronaldo Giovanelli, que tem um busto no Parque São Jorge. Deveria ter uma estátua para você pelo que você representa. E tamanha representatividade, é importante ouvi-lo sobre o que você tem para falar, dentro de campo e fora dele, com as eleições amanhã, Ronaldão. Então, eu quero falar o seguinte, que por tudo que eu vi aqui agora, nesse exato momento que eu presenciei, o Corinthians foi amassado. O Rogério Ceni nunca ganhou aqui, hoje ele deitou e rolou em cima do Mano Menezes. E eu espero que amanhã, ou depois da manhã, com uma conversa com o Duílio, mude todo esse panorama dessa vergonha que o Corinthians foi. A verdade é essa. E o Duílio não merecia isso, mas o caminho foi esse. Esse foi o caminho que chegou o Duílio. Então alguma coisa tem que ser feita para mudar o panorama. Errou-se. Agora tem que consertar. Eu espero que entrando o Augusto Melo amanhã, entrando o próprio André Negão, que vá direto na sala do Duílio e falar, eu não quero mais o Mano, não quero esse jogo, porque tá todo mundo vendo. Coisas que o Duílio e o Alessandro não viram. Esse tempo todo, esse ano todo, eles não viram, eles não acompanharam, eles não entenderam o que estava acontecendo. Os jogadores andando em campo, que eles contrataram. E acabar com a amizade de empresário. Não tem que ter amizade com empresário. Vou colocar o Yuri, você tem que levar mais umas 3 inhacas. Não, acabar com isso. Ponto final, é isso que tem que acontecer no Corinthians. Porque o que foi feito aqui com os torcedores hoje aqui foi um negócio de louco com o torcedor corintiano, cara. Numa sexta-feira difícil para chegar aqui com frio, o torcedor veio, torceu e se desesperou com um time medroso. Um time mal fisicamente, um treinador medroso, que fez um esquema que ninguém entendeu. Pô, eu e o Mauro Betti ficamos aqui, né, Mauro? Ficamos aqui tentando entender. Verdade. O Bidu ele vai jogar pra dentro, vai jogar pra fora. Aconteceu nada disso. Aí 30 e tantos minutos ele tira o Fábio Santos, que também é obrigado, Fábio Santos. Obrigado. Então chegou essa hora. Por isso que o torcedor tá aqui brigando, o torcedor tá pedindo que é o time de volta com garra. Esse time é um time medíocre. Um time que depenou a sua torcida e a sua torcida veio. A sua torcida insistiu, veio aqui e hoje essa vergonha. Não vamos tirar aí, como você fala, né? Não vamos tirar o mérito. Mas eu queria ver se tivesse 0-0 e o juiz desse um pênalti em cima do que ele deu aqui pro Yuri e 1-0 pro Corinthians. Então tem coisas que a gente tem que analisar. Por isso que eu acho, e vou já cravar aqui, que o Flamengo é campeão dessa bagaça. Tá? Ronaldo, você tá mudando todo o foco. Não, eu tô sentindo coisas que eu vi ontem. Ontem me apavorou de ver uma equipe lá no Rio de Janeiro fazendo aquela diferença com a sua torcida em cima de um time forte, que se aquela bola do Sacha entra, nossa senhora, queria ver o que eles iam fazer. Então eu tô vendo coisas aqui que o cara vem aqui dentro da arena, ele não tem mais medo pra mim foi pênalti e acabou. Aqui tem que fazer o certo, eu não tô falando pra roubar aqui, hein? Veja bem, hein? Não tô mudando o panorama aqui, eu tô dando a real que eu penso e que eu vivi no futebol, que eu dou tudo pro futebol, porque eu ganhei tudo que eu tenho nessa vida, foi o futebol que me deu, desde os 12 anos de idade. Futebol me deu tudo isso aqui. Agora, o que eu tô vendo me deixa estarrecido. O Daronco dá um pênalti aqui que o Pelé levantou e falou que não foi. Então tem coisas loucas no futebol que você vê, você fala, isso tá me cheirando alguma coisa assim. Desde a minha época de jogador, você começa a olhar e você fala, opa, o panorama é esse. Aí você fala, não pode ser, porque esse time é melhor, esse time é não sei o quê. Mas hoje, o que eu vi aqui foi um massacre do Bahia. Não vou deixar de falar.
Agora, o torcedor não merece. Então eu espero que encarecidamente, agora no meu toque final praticamente, aí no meu apito final, é que amanhã, depois das eleições, tudo lá no Corinthians, que corra tudo bem. Eu quero que corra tudo bem, porque todo mundo ali é Corinthians. Deixar bem claro aqui que todo mundo ali é Corinthians. Aquele que entrar já chamar o Duílio e já pedir a cabeça de muita gente aqui. Porque o que foi feito com o torcedor foi humilhante pro torcedor hoje aqui. O torcedor corintiano saiu humilhado aqui. E parabéns ao Bahia, que se jogasse assim também não era pra estar onde está. Mas tudo bem. Mas hoje, o torcedor foi humilhado. Então que amanhã, depois das eleições, aquele que entrar, André Negão, o Augusto Melo, as chapinhas também que tem que se impor mais, a chapinha 21 agora que eu vou estar nela. Eu vou estar nela aí. Porque eu quero a coisa certa também. Então, ir pelo certo. E fazer com que esse time pare de ser esse time medroso que foi aqui dentro da arena, um time cansado, um time mal fisicamente, que foi engolido por uma molecada do Bahia com vontade, correram demais. Então parabéns ao Bahia e o Corinthians que mude sua atitude, que converse com o Duílio, o presidente que entrar amanhã, que converse com o Duílio, já mude para segunda-feira, porque na terça-feira a atitude tem que ser outra, que vai ser contra o Vasco, fora de casa, não é isso? É isso, Capelão, você tá aí? Vocês estão me ouvindo? Não, eu tô aqui, não quero te interromper, você tá desabafando, não quero te borrifar. Não é desabafo não, é praticamente o que eu vi só, é um relato. Tô fazendo um relato do que eu vi aqui. O Corinthians não pode estar à mercê desses caras que estavam aqui dentro de campo hoje. Me desculpa aí, eu tenho certeza que o Cássio não vai dormir, que o Gil não vai dormir também, o Gil muito mal hoje também, o Veríssimo muito mal também, todo mundo mal, todo mundo mal. Então tem que ver se foi o treinador que nessa parada FIFA aí fez isso e já mandaram embora. Manda embora, já errou até aqui, pô. Porque alguém tem que fazer alguma coisa. É isso. Ronaldão, um abraço pra você. Vai votar amanhã? Eu vou. Você revela seu voto ou não? Eu revelo, chapa 21. Vai pra presidente. Pra mudar, tá lá o Neto, tá lá... E talvez eu venha também junto com o Neto de vice-presidente ou alguma coisa parecida. Mas isso aí é a resenha morta do Neto, é verdade, hein? Se o Neto... É porque deixa eu falar pra você, o que eu sofri agora no Corinthians aí, se você pegar um livro e ler tudo, você não vai acreditar. Eles conseguiram tirar todo o meu benefício e meus meninos entrando no clube. Você já viu alguém entrar no clube sem estar com mensalidade em dia? Não. Não, responde pra mim. Alguém entra no clube sem a mensalidade? Até onde eu sei, não. Não, então. Isso aconteceu. Então acontece de tudo lá. Só que você tem que vir calçado e forte, porque senão é esse bonde que vem e te derruba. Acho que é por isso que a Gaviões está aí brigando, acho que é por isso que não está brigando, para derrubar o bonde. Porque senão, já viu. É verdade. E amanhã é o dia. Depois é o seguinte, é cobrar de quem está lá dentro e a cobrança tem que ser firme para mudar o que foi feito aqui. Eu amo o Duílio, vou falar pra vocês, eu amo o Duílio, que é um cara que respeita as pessoas, respeita as minas, respeitou tudo, errou, acertou, mas a verdade é que contratou pessoas que não sabem o que é o Corinthians. E aqui dentro, essa turma que estava aqui dentro não sabe o que é o Corinthians. É isso. Abraço, Ronaldão. Abraço, boa noite a todos e agora no final foi até um desabafo, viu, Moro? Não, com certeza. Beijo. Se tem alguém que tem lugar de fala mesmo no futebol e sobretudo no Corinthians é Ronaldo Giovanelli, pô. Não tem nem o que falar. Não foi pro ar? Tudo que eu falei foi pro ar. Com o Ramiro? É que ele tava falando comigo aqui, o Xingote. Não, Ronaldo. Vem muita coisa tudo pro ar, pô. Aliás, como o querido colega nosso, Guilherme Foco, que tá com a filhinha dele, a Laura, assustados com o que viram e o que não viram no Corinthians, mandando um beijo e dizendo que concordaram com tudo que o Ronaldo Giovanelli falou. Beijo pro Gui. Tchau, Ronaldão. Beijo a todos vocês. Beijo. Vamos ficar com o hino do Corinthians de fundo. Eu quero o hino do Coringão, porque eu sei, a fiel torcida tá brava. Eu sei que talvez os caras estejam entrando no carro agora. Eu não quero ouvir pós-jogo, quero ouvir música. Tô de saco cheio, eu não quero ouvir esses caras. Uma oração, né? Oi? Uma oração. Cara, sei lá, mas eu acho que é importante a gente ter ouvido o Ronaldo. E, Mauro, até para pegar como destaque final, para abrir o Craque Bandeirantes daqui a pouquinho, só para que você possa votar no Craque. Assim, Mauro, vamos falar a verdade?
Não, que é a nossa função. Ou pelo menos, na verdade, é a nossa não é versão verdade dos absoluta, fatos. cada um tem a sua opinião, mas, Claro. cara, a gente muda aqui o nosso discurso, que é o Lázaro, é o Silvinho que se veste bem, é o Luxemburgo que tá ultrapassado, é o Mano que o outro não quer. O Cuca que chegou e nem chegou. O Cuca que chegou, aí respeita as minas, não respeita mais. Aí, cara, assim, o Corinthians é muito grande e qualquer faísquinha vira um incêndio. Sim. E a gente sabe como é que funciona. A mídia também quer falar todo dia do Corinthians, porque dá o bope, a gente Dá sabe mesmo. como é que funciona. Mas, cara, chega um momento que você começa a ver inúmeras trocas de treinadores. Vários jogadores que chegam, alguns não jogam, outros que ficam, outros que vão embora. E aí é um ciclo vicioso. Eu acho, Mauro, e eu queria a sua opinião, que... Gente, eu não apoio o Augusto Melo. Eu já falei isso aqui várias vezes no ar. Eu acho que o Augusto Melo... E infelizmente, para começar, o Santos tem 5 candidatos à presidência. Eu acho que o Corinthians, um time desse tamanho, deveria ter 10, deveria ter 15, deveria ter 20, deveria ter gente para trazer pelo menos características não parecidas, coisas, sabe, pensamentos diferentes. Aí você fica entre André Negão, que é o mais do mesmo, e é sim um fantoche do André Sanches. O André Negão não sabe nada. Dentro do clube, ele sabe, ele manja, ele conhece. Fora, o cara que não sabe o que é um transfer ban, a própria chapa Renovação e Transparência entende internamente que ele não é o cara mais preparado para assumir o Corinthians no momento desse. Pô, se os caras da própria chapa não concordam com isso, imagina só, é o momento dele, por quê? E aí o Augusto Melo, que com todo respeito, não é o cara certo para assumir o clube com uma dívida mais que bilionária. Então, Mauro, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, em relação, só pegar esse gancho, primeiro também só pelo... Quanto mais expressões democráticas, desde que fundamentadas, solidificadas, com realmente condição, eu sou extremamente favorável. O que aconteceu nas últimas eleições do Grupo Renovação e Transparência, que desde 2007 está no poder do Corinthians e com grandes e inegáveis conquistas, a própria Neoquímica Arena é uma delas, ainda que com dívidas impagáveis, ou agora pagáveis, né? Mas não pelo Corinthians, mas pela sociedade. Bicampeão do mundo, né? Ali é preciso avisar o André Negão, que o Corinthians já havia sido campeão do mundo em 2000, parece que ele não lembra, né? O André Luiz Oliveira, candidato desse grupo, com a conquista inédita da Libertadores, grandes avanços na própria estrutura do CT Joaquim Grava, negáveis avanços, né? Enfim, ela também não se perpetuou, mas está em 2007, ganhou as últimas eleições, porque exatamente a oposição se dividiu, né? E aí nos votos divididos acabou ganhando a chapa da situação. A situação que o Corinthians se encontra agora, e por responsabilidade maior da própria chapa, né, do próprio grupo político Renovação e Transparência, que já não é mais renovação por óbvio, era em 2007, e transparência às vezes foi nem sempre, né? Apresenta um candidato de história inegável dentro do Corinthians, como sócio, como várias vezes diretor de muitas situações e circunstâncias, pai de ex-atleta do Corinthians, jogou o André Vinícius até em seleção de base, e do outro lado Augusto Melo, que eu não gosto de entrar em questões pessoais, né, e sobretudo administrativas, de ordem profissional, mas com dificuldades, inclusive com áudios vazados que até agora não foram negados pelo próprio, deploráveis também, e com outras coisas que vazaram do presidente André Luiz Oliveira, também de difícil defesa. Eu costumo dizer, em qualquer eleição de clube, e o Corinthians não é um clube qualquer, mas em qualquer eleição de clube, inclusive o clube pelo qual eu torço, mas não sou sócio, que é o Palmeiras, que os sócios, e seja qual for o modelo do colégio eleitoral, sócios ou conselheiros e tal, eles têm a sabedoria e sobretudo a soberania e autonomia para escolher o que eles quiserem, e aí você pode comentar uma coisa ou outra. Mas eu quero dizer que nos meus 33 anos de jornalismo esportivo, num gigantesco clube, eu nunca vi uma eleição e olha que vi algumas, acompanhei de perto muitas, de tão baixo nível como até agora os debates, os embates, os combates e, sobretudo, as propostas apresentadas pelos dois lados, né? E até um dos meus prêmios profissionais foi uma vez ter apresentado pela TV Cajuru o único debate à eleição, aquela que ganhou o André Sanches pela segunda vez a presidência do Corinthians. E eu, evidentemente, era o único não corintiano lá, além do próprio Cajuru, que não é corintiano, mas era a TV dele, ele não participou do debate. E eu brinquei com o pessoal no final do debate, o Andrés não compareceu, os outros candidatos compareceram. Eu falei, bom, eu como palmeirense agradeço muito o respeito que vocês tiveram por mim, mas desculpe falar, né? A gente precisa brincar, né? E que vença o pior, né?
E evidentemente o pessoal olhou assim, começou a rir, claro que eu estava brincando, né? Acabou vencendo justamente quem não estava no debate, que era o André Sanches. Isto colocado, e quero reiterar, eu nunca vi uma campanha de tão baixo nível. Por propostas apresentadas, o nível do debate, o nível dos ataques, o nível das defesas de ideias e de teses, enfim. Claro que agora está se costurando um acordo para pagar as dívidas impagáveis da Neoquímica Arena, e um acordo que vai muito além do Corinthians, vai muito além da Caixa Econômica Federal, vai muito além do governo Lula. Deveria ser mais debatido por nossos cidadãos de São Paulo, porque é um acordo que parece que vai sobrar para os munícipes, como já vinha sobrando desde a inauguração da Arena Corintiana em 2014, Neoquímica Arena nos últimos anos. Mas o Duílio fez uma gestão que culmina com essa derrota dolorida, a segunda maior da história do Corinthians na Neoquímica Arena, igualando seu 5-1 para o Flamengo, mas o Flamengo então campeão, que será bicampeão nacional. E sem torcida. Durante a pandemia, em 2020. E agora com torcida, que de novo fez a dela, não os que invadiram o campo, isso nunca vai ter razão, ainda que com muita emoção. E fica um momento que, se já não está legal com o Duílio, dificilmente estará um pouquinho melhor com o André Luiz Oliveira ou com Augusto Melo. E eu realmente não sei o que é pior para o Corinthians. Eu só sei que provavelmente a partir da manhã as coisas não vão melhorar no Corinthians. 11h25, vamos abrir o craque Bandeirantes da vitória absurda. Bahia 5, Corinthians 1 em plena Neoquímica Arena. O craque do jogo. Mauro Betti, o seu voto. Bom, tem muita gente boa aí que brilhou no lado do Bahia. Na Bahia, né? Foi muito bem. Só para reiterar, baita atuação do Bahia. Parabéns ao Rogério. Eu dizia antes de a bola rolar que ia ser 2-1 pro Corinthians e foi 5-1. Eu falei 1-0 Corinthians. Bahia, enfim. Pô, 2 semanas pra treinar, velho. Pois em casa cheia. Porra, o Bahia não tava legal, tava né, sequência ruim, né? 3 jogos sem ganhar, o Bahia vinha. Cara, e numa dessa eu tinha simulado aqui, deixa eu ver a última simulação. Do que? Do rebaixômetro? Do rebaixômetro, o Bahia escapa. Não vou dizer quem na minha atual simulação. Então tá entre Cruzeiro... Cruzeiro, Bahia, Santos, Vasco... Inter, Corinthians escapa. Não, pra mim, Corinthians, São Paulo, Fortaleza, Inter, todo mundo escapa. Então, mas com eu 44 pontos você pode ser rebaixado esse ano. Projeção, gente, projeção não é torcida. Talvez no meu caso, só lá pra cima. Mas enfim, a turma de baixo não tem torcida até pra não gastar. Mas eu diria que do Vasco, Santos, Bahia e Cruzeiro, um desses cai, evidentemente, porque acho que o Goiás já tá condenado. Curitiba está praticamente caído e o América já caiu, né? Então, é Cruzeiro, Bahia, Santos e Vasco, não me pergunte qual. Eu dizia que até a bola rolar em Itaquera era o Bahia, já não digo mais. E o Corinthians, para mim, se salva. Mesmo fazendo uma força desgraçada para piorar, o Corinthians se salva. E quem foi o craque Bandeirantes? Cauli. Jogou muita bola, Jogou muita bola, é um dos melhores do Bahia, se não o melhor do Bahia no Brasileiro. E insisto, você passou aquela narração maravilhosa do Ulisses, no gol do Roger Guedes. E esse gol do Cauli é um dos 10 mais bonitos que eu vi em Itaquera. Realmente foi um golaço. Segundo gol. Eu vi alguns torcedores falando que o Cássio acabou falhando, mas eu não vi falha dele, não. Uma bomba. Quando a bola vai na rede lateral, dificilmente o goleiro tem responsabilidade. A jogada tão linda, não tem, não. Mauro, um abraço. Abraço, até amanhã. Valeu, grande Mauro Betti. Pedro Ramiro me chama, Neoquímica Arena. Fala, Ramiro. Ô, Capela, até para explicar para quem nos acompanha, há uma possibilidade de protesto aqui na Radial Leste de torcedores organizados do Corinthians. Eles têm até conversado entre si, a informação que chega é de que eles querem fazer esse tipo de protesto. A gente estava tentando ir ali para o Jecrim e a segurança do Corinthians ficou bastante nervosa, ficou bastante revoltada, porque a gente só queria ir atrás de uma informação no Jecrim e, obviamente, a segurança do Corinthians fica bastante revoltada, tentando impedir que a gente faça o nosso trabalho por aqui. Mas é isso. A gente está sem a informação de quantos torcedores foram presos envolvendo tudo isso aqui na Neoquímica Arena. É realmente lamentável. Os torcedores podem protestar, obviamente que eles estão no direito deles, mas um protesto pacífico é utopia, né? Eu sei que não vai ter protesto pacífico, eu sei que os caras vão quebrar, depredar, praticar crime, a gente sabe tudo isso. Eu não sou aqui o mensageiro do apocalipse, mas a grande verdade é que as pessoas de bem, as pessoas que não são doentes, conseguem ir embora para casa e viver a vida, mesmo chateadas, decepcionadas, irritadas, é bem verdade, nervosas, mas não a ponto de matar umas às outras, não a ponto de chegar em casa bravo e bater na mulher, não a ponto de querer quebrar patrimônio público voltando para casa e principalmente no efeito manada, né? Geralmente o pessoal quando tá em bando fica muito mais valentão, mas quando tá sozinho coloca o rabinho entre as pernas e vai para casa caladinho. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar em destaque aqui os nossos parceiros comerciais. A gente tem até meia-noite para ficar por aqui. Eu espero realmente que o Mano Menezes ele consiga chegar de forma até que rápida, porque o torcedor corintiano merece uma satisfação
porque para muita gente foi uma escalação equivocada, para muita gente alterações bizarras e outra coisa, Corinthians tomando um pau na primeira etapa, ele volta para o intervalo na segunda etapa com a mesma formação, com o mesmo time. Então assim, ele tem muito que explicar para poder tentar revelar para o torcedor o que aconteceu de tão ruim que o Corinthians teve uma das piores derrotas da sua história na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Bahia 5. E eu tô monitorando algumas mensagens que chegam através do nosso WhatsApp, só para poder deixar bem claro, viu, gente? Quer ver, ó? Cadê? Falou que aqui, ó. É engraçado o Capela, quando o São Paulo perde, ele dá risada, fica zoando, não entende. Ele fala que torce para o Atlético Paranaense. Corinthians tomou um vareio, então é clima de velório. Eu não sei onde que você viu isso. Se for na TV, pode ser, porque é lá mais uma brincadeira do que outra coisa, mas aqui eu realmente não lembro de quando o São Paulo perdeu, ficar aqui de zoação, de brincadeirinha. Então tá tudo certo, respeita aqui a opinião. E eu recebi algumas mensagens aqui, só para deixar claro, o Ramiro vai acompanhar amanhã, a partir das 9 horas da manhã, direto do Parque São Jorge. Amanhã vai ser um dia extremamente tenso, e quando eu falo tenso é perigoso. Amanhã, se a polícia, a inteligência da polícia não ficar esperta, vai morrer gente. Eu já estou falando aqui, um dia antes, vai morrer gente, vai ter tiro, vai ter confusão, vai ter problema. De novo, não sou o mensageiro do apocalipse, mas a coisa é muito séria. E eleição no Corinthians é caso de polícia, porque infelizmente a gente fica não só com um pé atrás, com 2 pés atrás. Se a gente fosse polvo, ficaríamos com todos os tentáculos para trás. Porque realmente são coisas muito esquisitas que acabam acontecendo nos bastidores. Então eu espero realmente que seja uma eleição limpa, acima de tudo, e que o torcedor, independentemente de quem for ganhar, se é Augusto Melo, se é André Negão, não importa. Que as pessoas consigam voltar para suas respectivas casas, levar a vida numa boa e aguentarem o próximo triênio. A grande verdade é a seguinte: nós não conseguimos entrevistar na Rádio Bandeirantes o André Luiz de Oliveira, primeiro porque ele pipocou. A verdade é essa aí. O André Negão pipocou para a Rádio Bandeirantes, porque não aguenta ouvir críticas. E o programa Esporte em Debate, a gente não depende de vocês, para deixar bem claro. A gente não depende aqui do André Luiz de Oliveira, do André Sanches, do Augusto Melo. Eu quero que se exploda. Mas ele deu uma entrevista para uma emissora e disse que tá gostando desse negócio de dar entrevista. Tá adorando. E o torcedor ele adora. Falou nos stories dele. Realmente. E o torcedor tá adorando também. Eu vi as declarações absurdas de coisas que ele não tem nem embasamento para poder falar e ele opina. Como, por exemplo, o que é um transfer ban. O cara é candidato à presença de um clube que sofre por isso com sanções na FIFA de forma recorrente, porque não tem responsabilidade, não honra com seus compromissos da maneira que deveria. E aí o candidato não sabe. Então, só para poder passar a bola para você, Ramiro, é o seguinte: eu quero que se exploda se o André Luiz de Oliveira não quis falar com a Rádio Bandeirantes, porque é muito crítica, porque isso, porque aquilo, porque nós aqui no programa não só nos damos a bola com o Craque Neto, com o Soler, PDV, Ramiro, etc., mas aqui no Esporte em Debate, comigo, Capriotti Pretz, Enzo Ortega, Bruninho, cada um dá a sua opinião, e não necessariamente é a opinião da Rádio Bandeirantes. Só que a gente tem a liberdade no Grupo Bandeirantes de colocar a nossa opinião. Ponto. E eu acho que o André Luiz de Oliveira, ele é um cara totalmente sem capacidade de assumir um posto tão importante como esse. Ah, então peraí, você tá apoiando Augusto Melo? Também não. Só que essa chapa Renovação e Transparência, que não tem renovação e não tem transparência, ela tem que largar o osso de uma vez por todas, gente. Chega! Vocês acham que vocês enganam a gente. Vocês podem enganar muita gente, a mim não. Vocês podem gostar do Corinthians, mas vocês gostam mais do poder do que do Corinthians. Larguem o osso. Mário Gobi, que falou que não queria passar na porta de novo como presidente, na última eleição foi candidato. E agora tá apoiando o Andrés e a sua turma. E antes, há 3 anos, ficava criticando do William Andrés. Vocês são tudo farinha do mesmo saco, pessoal. E não que o Augusto seja bom, porque eu não acho o Augusto bom. Eu não acho que são ideias boas. Eu não acho. Só que o Corinthians precisa de um fato novo. Alguém que não seja viciado numa chapa que não respeita o seu torcedor. E a derrota de hoje, ela foi sintomática. Foi o símbolo de uma gestão fracassada em todos os sentidos. Então, na minha avaliação, é um jogo que sepulta esse grupo político que faz um mal danado ao clube nos últimos anos. E eles acham que a gente é otário. Ah não, vamos zerar a dívida da Neoquímica Arena. Peraí. E as dívidas que vocês vão assumir? Isso aí não conta no balanço, né?
Como não conta no balanço do clube, quando vocês são processados por ex-jogadores que vocês não cumprem, como o Jadson, como o Ramiro, como o Jonatas, como o Roger e assim vai, isso não conta no balanço. Só conta aquilo que vocês querem passar para o torcedor. E muitas vezes utilizar de pessoas que não têm, infelizmente, o acesso a todas as informações como massa de manobra, para vocês mostrarem que vocês fazem uma gestão competente e vocês não fazem. Não custa nada vocês largarem o osso e nós entendermos, quem sabe, que poderia ser interessante para o Corinthians respirar novos ares. Se o Augusto vai ser bom ou não, não sei. Mas uma coisa eu sei. Vocês se perpetuando no poder, vocês não vão resolver os problemas urgentes a curto prazo que o Corinthians precisa. Vocês não vão. E Ramiro, você que amanhã vai estar a partir das 9 horas da manhã lá no Parque São Jorge, a grande verdade é, e você tem muito mais embasamento para falar do que eu, cuidado. Porque, infelizmente, se vocês, repórteres, os sócios do clube, os policiais, as pessoas não estarem precavidas, vocês, infelizmente, vão entrar pelo cano amanhã, Ramiro. Exatamente, isso, inclusive eu conversei hoje com o Dr. Ivanei Caires, que é o presidente da comissão eleitoral, numa entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes, e ele me passou, Pedro, eu questionei, falei, doutor, há condições para a gente ter uma eleição de uma maneira democrática, de uma maneira segura amanhã? Ele me disse, a gente separou um policiamento e um reforço de segurança muito especial, e inclusive a gente colocou câmeras de segurança ali próximas às urnas, próximas à região ali onde vai acontecer a própria votação para a eleição. Então, a informação que ele me trouxe é essa. Agora, a gente sabe que é um clima muito tenso. Inclusive, eles não identificaram ainda o autor dos disparos e também o responsável pela própria pichação que houve ali em frente ao Parque São Jorge. Então, o Corinthians fica aguardando isso. Mas até nos bastidores aqui, Capela, conversando com alguns jornalistas, há um clima de tensão muito grande. Muito grande. Muita gente, inclusive, alguns jornalistas, alguns grupos, alguns veículos, levando seguranças para o Parque São Jorge amanhã, para tentar ficar de olho nessa situação. Porque assim, até para explicar para quem nos acompanha, muita gente, o próprio doutor Ivanei me falou, Pedro, muita gente quer cobrir esse evento, muita gente. Mas a gente precisa garantir a segurança de todos e até por isso tiveram que selecionar alguns profissionais. Ele falou, a Rádio Bandeirantes está acompanhando diariamente o Corinthians, está sempre de olho nessa situação. A gente, obviamente, deixou, vai você, o Wesley, também o Wesley Ortega, nosso responsável pela parte técnica e tal, mas alguns grupos ficaram de fora porque a gente precisa garantir a segurança. Ele me falou que mais de 120 profissionais de imprensa pediram um credenciamento para esse evento. Então, é claro, vai estar um clima muito tenso, muita gente, inclusive até a informação que chega, o Augusto Melo vai votar por volta de 10 horas da manhã, o André Negão também vai chegar cedo, e até para te passar essa informação, viu, Capela, enquanto eu me dirijo para a sala de imprensa, Mano Menezes está indo em direção aqui ao auditório do Corinthians para falar daqui a pouco no microfone da Rádio Bandeirantes. E fica a minha solidariedade também aos colegas e muitas rádios e outros meios de comunicação que infelizmente não poderão acompanhar as eleições de amanhã. A Rádio Timão, entre outras que acabaram infelizmente, não digo nem sendo barradas, poderia usar esse termo, poderia, mas realmente são profissionais que fazem um trabalho muito bacana há muito tempo e infelizmente porque nós não conseguimos conviver em sociedade, a verdade é essa, muita gente é impedida de exercer o seu direito de trabalhar e de seguir trabalhando, fazendo a sua profissão, exercendo a mesma, justamente porque a gente não consegue se controlar. Então, Ramiro, a gente tem aqui nossos parceiros comerciais, mas eu vou dar prioridade para você. Se você tiver condições, sem querer te pautar, mas já te pautando, perguntar rapidinho pra gente ver um trechinho do Mano, coisa linda que aí você não quebra minhas pernas, na verdade é essa aí. Tá, é claro que é uma tentativa porque são escolhidos, né? Mas é claro que eu vou fazer essa pergunta, inclusive o Mano Menezes chegando nesse momento, vai lá, acompanhado da própria assessoria do Corinthians, nenhum dirigente do clube por aqui, o próprio Alessandro, gerente de futebol, não está por aqui, nem o presidente do Írio Monteiro Alves. Então, o Mano Menezes se dirigindo ali à cadeira para falar daqui a pouco no microfone da Rádio Bandeirantes para trazer mais detalhes sobre essa situação. Inclusive o técnico Mano Menezes, que chega à sua segunda derrota em 10 jogos sob o comando do time do Corinthians. A gente vai ficar de olho em cima do técnico Mano Menezes falando neste momento, Capela.
Cadê o mano? Marco Belo, Rádio Aí, vamos lá. Vai começar a coletiva. Não foi uma derrota, né? Foi uma tragédia. Foi a maior derrota, junto com o jogo do Flamengo em 2020, da história da Neoquímica Arena. Quando acontece um negócio desse, não é uma coisa só que dá errado. Uma coisa que dá errada é uma derrota. Uma tragédia são várias. Quais foram as várias coisas que deram errado no Corinthians hoje? Ou para o Corinthians hoje? Obrigado. Boa noite a todos. Realmente tudo deu errado. Não salvamos nada de um jogo como esse. Começamos com a ideia de jogo escolhida pelo treinador, que não se sustentou, não se justificou. Teve que ser trocada com 20 minutos do primeiro tempo. Acho que não precisa falar mais nada. O treinador está assumindo a parte dele de que a ideia de que pensamos para o jogo foi uma ideia que não funcionou, né? Então temos que pedir desculpa mesmo. Nunca passei por isso, acho, numa vitória dentro da minha casa, como mandante, né? Como treinador. Foi muito doloroso para a gente, mas nunca tivemos em condição de entregar algo melhor no jogo. E quando acontece isso e termina do jeito que terminou, a responsabilidade é do treinador, sem dúvida nenhuma. A maior responsabilidade é do treinador. Mano, boa noite, Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Você falou sobre a situação em campo, mas há quem acredite também, mano, que muitas vezes o que acontece no gramado é resultado de uma gestão de futebol. O resultado de hoje tem a parcela de culpa da diretoria do Corinthians? Seria eu muito canalha se fizesse esse tipo de ilação ou relação, né? O que aconteceu no ano, na temporada, faz parte da temporada, isso pertence ao clube, né? Mas nada se justifica o jogo que fizemos hoje, nada. Mano, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você, na primeira resposta, fala sobre o erro do próprio treinador. Eu queria que você explicasse, então, qual foi seu objetivo em colocar o Fábio Santos, se ele era para formar uma linha com 3 defensores, se o Bidu tinha que atacar mais, e o que não funcionou, porque você teve um tempo até essa partida contra o Bahia. Obrigado. Tivemos tempo, sim. Trabalhamos a ideia de jogar com linha de 3 desde o início da preparação tática da segunda-feira. Mesmo que o adversário tenha vindo um pouco diferente do que poderia vir, né, porque não veio com um atacante definido, a gente deveria ter executado melhor, porque sabíamos mais ou menos o que eles poderiam fazer, as alternativas. Realmente Bidu e Fagner eram para ser os alas, como iniciamos em Porto Alegre. Mas eu penso que pegamos a bola e queremos resolver o jogo com muita pressa, correndo muito em direção ao gol do Bahia. E eles esperaram a gente errar e a gente errou bastante. Né? Tomamos um gol cedo, isso sempre é ruim. Mas aí, a partir daí, nada funcionou. Mano, aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. É claro que você veio do jogo do Grêmio para esse jogo com um plano com 3 zagueiros, né? Esperava que isso funcionasse mais uma vez e, como você já disse, com 20 minutos você tentou mudar e não conseguiu. Você vê que a zaga fica muito exposta, mesmo com 3 zagueiros. É um problema crônico que o Corinthians tem de não ter aquele primeiro volante para proteger ali a linha defensiva. E uma outra pergunta, se me permite. Sempre foi o refúgio do Corinthians jogar em Itaquera. E parece que esse ano isso caiu por terra. E tem apenas mais um jogo em Itaquera. E terça-feira um jogo fora decisivo contra o Vasco. Na parte psicológica, uma derrota, uma goleada para o Bahia. O quanto isso vai impactar psicologicamente, mano? Acho que jogos que fogem completamente do contexto de um jogo de futebol, você apaga. Você não pode levar em consideração uma tragédia futebolística, porque ela não faz parte da regra daquilo que fizemos até aqui agora, juntos aqui desde que eu cheguei. Já perdemos, mas perdemos jogando futebol, jogamos competindo, né?
E não foi o que aconteceu hoje. O Bahia também jogou com linha de 3. O problema não é a linha de 3, é a execução daquilo que fizemos ou que não fizemos, né? A gente tem algumas dificuldades de lado, o adversário ia jogar com um ala longe dos nossos jogadores, então era melhor nós termos um ala para bater ala contra ala, né? A questão é que não funcionamos bem, não conseguimos atacar com 2 atacantes mais centralizados para ter força ofensiva, que a ideia era essa, ter uma força ofensiva. Não conseguimos construir tão bem a partir de um determinado momento, porque perdemos toda a tranquilidade. Falar sobre o ambiente agora não tem valor nenhum, porque o ambiente tem completa razão, depois do que apresentamos, né? Então, acho que as coisas não andaram, acho que voltamos o segundo tempo melhor, ficamos com a posse e tentamos chegar até o 3-1, mas aí já entramos um pouco também no desgaste que tem que cuidar, porque é assim que as coisas acontecem, já temos um jogo na terça-feira, então é uma série de coisas que, na minha opinião, ao iniciarmos mal, ao produzirmos o início mal, tudo aquilo que se pensou para o futuro deu errado. Tá aí a palavra do técnico Mano Menezes falando sobre a situação no Corinthians, inclusive assumindo toda a responsabilidade, né? Até se esquivou de criticar a diretoria, disse que seria muito canalha se falasse do planejamento do clube. Pergunta sua, muito boa por sinal. Valeu, mestre. Inclusive, mestre não, né? Você é um gênio. Você é mais que mestre, você é um gênio. Começou a resenha morta. Mas o Mano Menezes falando sobre isso. Até só para corrigir uma informação, o Alessandro não estava lá porque ele está suspenso, né? Pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Alessandro levou aquela punição de 30 dias preventivamente depois que chutou a porta ali de uma sala que tinha equipamentos em que ele achava que estava o VAR lá. Então o Alessandro está fora, aguardando também um novo julgamento. Corinthians que volta a campo na terça-feira, São Januário, contra a equipe do Vasco. Vai cantar lá. É o seguinte, Daniel Chingotti me informa que o Rogério Ceni está falando. Eu tenho no máximo 3 minutos aqui para que a gente possa ouvir o Rogério Ceni. Se a gente tiver condições, que acho que na zona mista nenhum jogador está passando ainda, né? Por enquanto nada. Estou até aqui na zona mista. Vamos ouvir o Mito um pouquinho. Vai lá, Chicotinho. O Atlético Paranaense foi outro bom jogo, um pouco também na sua. E hoje a gente sai aqui com o triunfo. Então, assim, dos últimos 4 jogos, 3 bem jogados, um fora, a menos dificulta um pouco. Mas é o que a gente tem de mais precioso, é o nosso torcedor. Então, assim, que ele esteja junto com a gente nesses próximos jogos. E os pés vão continuar no chão, nós vamos tentar fazer a melhor escolha possível. O tempo é um bom tempo, que separa esse do jogo contra São Paulo. O mais difícil é São Paulo contra América, que o espaço é muito curto, mas há tempo para se recuperar e preparar um bom jogo para fazer contra o São Paulo. Rogério, eu queria que você falasse a respeito da escolha dessa linha de frente que você falou de vir sem um 9 e tal, mas também da pressão na defesa do Corinthians. Eu vi um Bahia marcando muito a saída de bola, com o Cauli, o Iago, o próprio Tassiano também chegando muito ali. Eu queria que você falasse dessa pressão inicial de fazer a defesa do Corinthians errar. Nós tentamos uma estratégia. Hoje, alguns podem entender como linha de 5. O Juba jogou bem mais à frente do que o Rezende, né? Então ele, por muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, enquanto o Corinthians não jogava com 2 pontas, como foi depois que o Wesley entrou e praticamente ficou Wesley e Romero, né, dos 2 lados. Nós, até quando deu, nós jogamos com o Juba marcando bastante alto o Fagner, né? E o Rezende já fazendo essa cobertura por trás. O Rezende tem muita facilidade para isso. Então nós adaptamos um pouquinho o sistema e nós estivemos tentando. Eu não achei que o Corinthians jogaria com linha de 3, sabe? Eu achei que o Corinthians jogaria com a linha de 4 normal e por isso o Cauli tentou justamente flutuar. O meu objetivo era liberar o Cauli dos zagueiros para que ele recebesse, girasse e dar com o Tassiano e com o Tassiano e com o Biel essa velocidade para frente, mas me surpreendeu um pouco a maneira que eles escalaram. Não foi muito diferente do que dentro da marcação do que a gente estava determinado a fazer, mas para mim foi um pouco surpresa o Corinthians em casa jogar com uma linha de 3, principalmente porque estava sem 2 zagueiros, né?
Caetano e o Mendes estavam fora, que poderiam fazer essa função. Não esperava que o Corinthians viesse jogando nesse sistema. 11h48, Rogério Ceni, o mito. Primeira vitória como treinador, porque como jogador ele nunca ganhou da equipe do Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Vamos fazer o seguinte, Ramiro, eu não vou te liberar ainda. Ou já libero, hein? Você que sabe, eu tô aqui à disposição. Eu sei que você Vambora, tá à disposição. Vamos tentar mais um jogador do Corinthians? Se algum passar, a gente Vou fazer traz o seguinte, aqui. então. Eu vou colocar nossos parceiros comerciais. Na volta eu volto com o Ramirão, lá para a Neoquímica Arena. Se a gente tiver condições de ouvir pelo menos um atleta do Coringão, a gente vai ouvir. E daqui a pouquinho eu vou monitorar mais participações do povo através do 11999048756. É o apito final da Bandeirantes com Rafael Palmeira na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiame Martins, a Central Técnica Bandeirantes. Lá no Switcher com imagens, Alexandre Marques e o corintiano Igor Nascimento. É Corinthians mesmo. E tá chateado com a derrota do Timão. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso. E eu apresento, hein? E para facilitar ainda mais, o Terras Altas Resort é muito próximo da cidade de São Paulo. Terras Altas Resort, seu ponto de conexão com a natureza. Informações pelo telefone 98786-0302. Repito, 11, né? São Paulo. 98786-0302. E descanse. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Olá, eu sou o Renato Bolsonaro e também sou da família PL. Se um é bom, dois é melhor ainda. Tá? Não sou original, sou genérico, né? Eu iniciei no PL antes do Jair Bolsonaro. E no PL eu consegui fazer uma grande amizade com os membros do partido. E a partir daí, eu continuava trabalhando no PL, assessorando muito, principalmente o nosso presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado. E o PL foi entrando na minha veia. E vamos pra cima, tá? Black Friday na Cidade da Criança de São Bernardo. É diversão com economia. É diversão com economia. Lote promocional prorrogado. Combo mágico por apenas R$60. Válido para todas as atrações. Aproveite e garanta a brincadeira da criançada para as férias. Só R$60 no combo mágico. Compre, agende e utilize até o final de janeiro. Vendas somente na internet até meia-noite. Acesse agora cidadedacriança.com.br. É muita diversão em um só lugar. Bela Via Pneus, melhores preços em pneus. Ligue 2333-3235. A Estrela Black Week chegou e não vai ser só um dia não, é uma semana inteirinha com as maiores promoções para você brilhar. Mais de R$5 milhões em prêmios, com 10% de cashback em jogos selecionados, multiplicadores máximos ativados, milhares de bônus, odds super aumentadas e rodadas grátis. Aproveite tudo isso no site estrelabet.com. Estrela Bet, jogou, brilhou. Para maiores de 18 anos, consulte as condições do site. O Teatro Opus Frei Caneca apresenta Noites de Humor com Gil Lisboa às quartas, Tiago Ventura às quintas, Bruna Louise às sextas-feiras e Rodrigo Marques aos domingos. Tem o espetáculo musical Oliver Twist em curta temporada. Dia 25 de novembro, Festival Fado. Dia 26, Marcelo Marrom em Estranha Mania de Ser Feliz. E confira as datas da série de concertos à luz de velas Candlelight. Mais informações em teatroopusfreicaneca.com.br. Ingressos em uhu.com.
CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil e da Espanha. Com 25 anos de experiência e excelência no mercado brasileiro, oferecemos gratuitamente uma plataforma completa para diversificação de produtos de investimentos e assessoria especializada para você potencializar o seu capital com as melhores oportunidades. Abra sua conta gratuitamente pelo site cmcapital.com.br. O sucesso do seu evento começa pela escolha do lugar certo. O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para encantar os seus convidados. Imagine realizar o seu evento ou reunião em um ambiente rodeado pela natureza, em salas equipadas com tecnologia de ponta para atender às suas necessidades. E o melhor, a poucos minutos de São Paulo. Faça hoje mesmo a sua reserva pelo 11 98 786 0302. Terras Altas Resort, o seu ponto de conexão com a natureza. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Bandeirantes. 11h54, estamos de volta ao vivo, o microfone da Bandeirantes, este é o apito final, de volta na Neoquímica Arena porque houve um verdadeiro passeio. Bahia 5, Corinthians 1, é isso que você ouviu, Bahia 5, Corinthians 1, e o Pedro Ramiro tem o destaque final, já estamos entrando em reta final de apito final, então, com o seu destaque final, Pedro Ramiro, vamos lá. Ramiro. Oi. Você tá dormindo, irmão? Oi. Oi, o Guguzinho! Falei pra cá. Guguzinho! Né, que você sabe que enquanto tava no intervalo, eu aproveitava para gravar os boletins que vão ao ar amanhã, pelo período da manhã. Mas, ô Capela, o que você perguntou? Se o Pretzel tivesse aqui, ele falaria, deixa pra gravar quando terminar o programa, né? Prioridade é o ar, né? Ele Prioridade é o o ar, ar, com lascas de reportagem, né? Mas a queijo, nota dele Shella. cai, né? A nota dele cai. O que você perguntou? O que você quer saber? Nem lembro o que eu perguntei. Só beleza. pra Dar tchau aí, destaque final. Tá, então vamos lá. Jogadores do Corinthians, por enquanto, não passaram por aqui. A assessoria também não tá por aqui. O Mano Menezes encerrou agora a entrevista coletiva, já passou aqui ao nosso lado. Então a expectativa é de que a gente fique de olho em cima disso, e não sei não se os jogadores vão falar. Até os assessores não passaram por aqui, a gente não conseguiu detectar. Mas, então, reforçando, o Corinthians tem esse duelo importantíssimo contra a equipe do Vasco da Gama na próxima terça-feira em São Januário. Timão que venceu o Vasco no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, naquela partida que não havia torcida. E até um detalhe, vou trazer informação porque é importante essa informação. Rádio Bandeirantes trouxe em primeira mão e a gente lembra que naquela época o Corinthians foi punido por conta de cantos homofóbicos e não pôde ter a torcida depois de uma confusão envolvendo a equipe do Timão e o São Paulo. Agora, recentemente, num Fla-Flu, a torcida do Flamengo cantou músicas homofóbicas em direção à torcida do Fluminense. Até agora, Superior Tribunal de Justiça Desportivo, até agora não analisou, e inclusive eu fui atrás da informação, houve uma denúncia por parte de um grupo de LGBTQIA+, envolvendo tudo isso, e o que me passaram do STJD, a denúncia deles não tem jurisdição para que se torne um julgamento aqui, ou seja, não valeu de nada a denúncia. Mas aí eu perguntei, não há outra forma da denúncia chegar ao STJD? E eles me falaram assim, tem, através de vídeos. Aí eu mandei um vídeo gravado pelo Vitor Ticaroli, o nosso companheiro do meu timão, desses cantos homofóbicos. Então, por enquanto, sem julgamento envolvendo o Flamengo. O Corinthians foi julgado com a perda de um mando da torcida no jogo contra o Vasco. Volta a campo na terça-feira contra o Vasco em São Januário. Depois pega o Internacional em casa e aí tem o Coritiba fora de casa, fechando o Campeonato Brasileiro. Capela. Um abraço para você, Ramiro. Parabéns pelo trabalho. Trabalhos técnicos externos de Daniel Xingotti e Rafael Pellegrini. Amanhã cuidado nas eleições, porque o bagulho vai ficar louco, hein? Pode deixar. Estaremos com muito cuidado, inclusive com o Wesley, nosso operador técnico, comigo lá também, Yuri Queiroga, da Rádio Band News FM. Grupo Bandeirantes de olho em cima de tudo isso. Grande abraço, Capela. Outro pra você. Valeu, Pedro Ramiro, repórter Bandeirantes, que amanhã, a partir das 9 horas da matina, estará na porta, no portão principal do Parque São Jorge. Eleições do Corinthians, realmente
Olha, o clima já era tenso. Imagina só depois de uma derrota por 5-1 na Neoquímica Arena. Olha, eu me arrisco a dizer que foi a pior goleada da história. Por quê? Porque o Corinthians já tinha tomado um 5-1 do Flamengo. Só que era contra um timaço, que depois viria a ser campeão. Foi com portões fechados, que era em meio à pandemia. Agora, meu irmão, era contra um Bahia, que é um grande clube do futebol no Nordeste, sem dúvida alguma, mas era o Bahia, da zona de rebaixamento, que não vencia 3 partidas, que vinha jogando mal. E aí, de repente, pega o Corinthians, depois de 2 semanas de treinamento, e coloca os caras na roda. Ah, vocês estão de piada. 11h58. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.